RB daqui a pouco, um calor, um sol para cada um aqui no Brinco. Vamos à escalação do Guarani, Edu? Vamos lá, olha o nome do juizão, chama Afro. Seu Afro Rocha. Seu Afro Rocha, ele tem 34 anos, autônomo, é de João Pessoa, na Paraíba. Seja bem-vindo, senhor Afro Rocha. O autônomo não precisa ter muita pressa para voltar lá para Paraíba, né, Edu? É, o autônomo... Precisa estar lá amanhã de manhã, né? Pode. Ele pode estar na terça-feira, quarta, tá tudo bem. Autônomo é autônomo. Se não for autônomo, é professor de educação física. E se não for da física, ele é funcionário público. A gente fala o trio. Vamos lá, Guarani escalado. Já escalado o Guarani pelo técnico Bruno Pivetti, né? A gente já havia adiantado que o Mike não vem pro jogo. No lugar dele vem o Diego Porfírio e o Bruno Mendes também não joga, mais uma vez entregue ao departamento médico. O Guarani escalado, portanto, com o Tony, é o goleiro 25. Na direita, Diogo Matheus, 13. A dupla de zaga tem Alan Santos, capitão do time, 12. Lucão, 3. Na esquerda, com a 15, joga o Diego Porfírio. Meu campo com Matheus Barbosa, 5. Matheus Bueno, 18. Regis, 78. Mais à frente, Bruno José, 17. Isaac, 29. E Derek, 11. Repeteco do Guarani, então, de Tony. Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Diego Porfírio. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Regis, Bruno José, Isaac e Derek. No banco, o Bruno Pivetti vai ter à disposição o Pegorari com a 1. Valber com a 4. Ivan Alvarinho, 14. Mike tá no banco, meia dúzia. O Ian com a camisa de número 30. Bernardo, 28. Lucas Araújo, 21. O Anderson, 23. João Vitor, 19. Bruninho, 27. Lucas Silva, 20. E Neilton, 7. Tá pronto o Guarani, Edu. Então, Mike no banco, deve ter algum problema físico, por isso o Porfírio, acho que é a primeira vez que começa jogando aí, o Diego Porfírio. Já o CH analisa, tá? Falou o time, falou o banco, vamos ao CRB do Daniel Paulista, é isso, pô? Exato, Daniel Paulista comanda o Clube de Regatas Brasil, CRB, escalado com o Diogo Silva, 12, Matheus Ribeiro tem a 2, Fábio Alemão, 4, Anderson Conceição, capitão do time, 14, Simon, 23, Guilherme Romão, meia dúzia, Lucas Lima, que não é aquele, 33, Juninho, 8, João Paulo, 18, Renato, 11, Rômulo, 77. Repito, o CRB pro torcedor aí ligado conosco. Diogo Silva, 12, Matheus Ribeiro, 2, Fábio Alemão, 4, Anderson Conceição, capitão do time, 14, Simon, 23, Guilherme Romão, meia dúzia, Lucas Lima, 33, Juninho, 8, João Paulo, 18, Renato, 11, Rômulo, 77. Os suplentes são o Vitor Caetano, 1, Gum, experiente zagueiro, tá no banco hoje, 3, Rafael Longini, com passagem aqui por Campinas, tá com a 10 no banco, David Brauer, 17, Everson, 21, Anderson Leite, 22, Edmar, 26, Christian Eto'o, 28, Hereda, 32, Riquelme, que não é aquele, 78, e Falcão, 98, Edu. É isso aí, grande Catarino. Esse João Paulo aí, aquele que passou pela Ponte em 2020, fez meio de campo com o Camilo. Rafael Longini, primeiro jogou no Guarani, depois na Ponte. O Anselmo Ramon, ele deve estar suspenso ou machucado, nem no banco. Tem o tal de Yuri, que passou pela Ponte, também não está no banco. Auremir, volante que subiu com o Guarani em 2016, da C para B. Está no CRB, mas não está nem no banco. E o Gum tem 37 anos. Jogou na Ponte de 2000 e 2009, depois uma década no Fluminense. Gum existe, tem 37 anos, zagueirão, está no banco. Vamos lá, quem é que apita? Repetindo aí, o Catarino. Pois não, Edu, a arbitragem do jogo hoje vem da Paraíba, né? Apita o Afro Rocha de Carvalho Filho, é paraibano. Assistente 1, também paraibano, Luiz Felipe Gonçalves Correia. Assistente 2 é o Schumacher, rapaz. Velocidade total hoje. Schumacher Marques Gomes é o 2. Quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza. No VAR estará o gaúcho Jean-Pierre Gonçalves Lima, Edu. Exato, então o seu Afro Rocha de Carvalho Filho, 34 anos, autônomo, lá em João Pessoa, na Paraíba. O bandeirão Luiz Felipe, tem 39 anos, é professor de educação física, tá dentro, tá no padrão. E o bandeira 2, o Schumacher. O Schumacher tem 31, exótico, hein? Schumacher, 31 anos, e assistente autônomo na cidade de Souza, na Paraíba. Se você chegar na cidade de Souza, que precisa de um assistente autônomo, será que alguém sabe? O que faz um assistente autônomo? O CH vai informar na sequência, hein? Muito bem, escalados, antes do CH, o CH, escuta só essa preciosidade, CH. Antes, porém, atenção, CH, segura, CH.
Eu queria mandar um grande abraço para uma turminha aí ouvindo a Bandeirantes. O Kleber e o Marcelo são irmãos, vendedores de carro. Únicos vendedores que você comprar o carro, ele dá o tapete. É o único, hein? É o único vendedor. Se você tirar o carro comigo, eu dou o tapete. Mas vendedor de carro no Taquaral. E também para os médicos, os doutores Ayrton e o doutor Ivo. Ayrton e Ivo, pessoal reunido, curtindo a Bandeirantes. Muito obrigado pelo carinho. Daqui a pouco no Brinco, hein? Esse quadrado espetacular lá no Brinco de Ouro. Bom, vamos ouvir essa preciosidade aqui, CH. Amanhã, 57 anos que foi realizado um show do Roberto Carlos no Brinco de Ouro, já que o Brinco completou 70 anos essa semana. Uma preciosidade. Só não levantamos aqui quem era o locutor, porque foi transmitido pela Rádio Brasil e em cadeia com a nossa Rádio PRC9 na época, hoje Rádio Bandeirantes. Atenção, um trabalho especial aqui do Danilo Capucci e do Lucas Pessoa, assistência de Gil Kleber, há 57 anos, CH. O Roberto Carlos tinha 25 aninhos, cantando o Calhambeque no Brinco. Você quer ver só? Faça o Capucci. Vamos lá. A faixa que ele recebeu dos filhos dos Leões, do Lions Clube Campinas Norte. Ah, lá tá dando problema no som. Carlos, homenagem do Lions Clube Campinas Norte. Rádio Brasil de Campinas formando a rede de emissoras Campineira. Rede de emissoras Campineira, olha lá. Estádio do Guarani Futebol Clube. Olha lá. Esse show sensacional com a presença do ídolo absoluto da juventude brasileira, Roberto Carlos. Olha lá. Olha lá. E o som não tá bom, quer ver? E vai reclamar. Continua cantando o ídolo absoluto da juventude brasileira, Roberto Carlos. O Roberto Carlos reclamou do som e o locutor para tampar. Continua o show do Roberto Carlos para dar uma tampada, entendeu? E o Calhambeque não entrava, olha lá. E isso foi montado perto das vitalícias. O palco foi montado perto das vitalícias. Vamos lá, o Calhambeque, quer ver? Olha lá, ele reclamou. Olha lá. Deixa assim de fundo, vamos lá. Há 57 anos. Olha o Calhambeque aí. E não entra o Calhambeque, vai. Opa! E não começa. Essa é uma das muitas histórias que acontecem. Ei, nostalgia. Daqui a pouco a gente coloca mais um trechinho aí. Valeu, Capucci. Oi, CH, Bugre Escalado. Seja bem-vindo, hein, CH? Você vai querer falar da escalação ou do show do Roberto Carlos há 57 anos, hein, CH? Tudo bem, né, Edu? Vou falar do show, cara. Vou falar do show. Roberto Carlos, adoro o Roberto Carlos. Imaginar que isso foi em 66, Edu? 66. Você acredita que eu tava lá? Eu me lembro perfeitamente. Eu não existia ainda, porque eu nasci em 68, Edu. Não, mas eu assumo, sou uma velha da equipe aqui, sou eu, 67, depois vem o Batista, Tigrão, você tá na mediana. Tô na mediana. E tá muito bem por sinal. Eu me lembro, cara, que eu, minha irmã e minha mãe pegamos um táxi, sabe aquele corcelzinho? Bonitinho, rapaz. Quatro portinhas, táxi, evidente, né? Azulzinho. Mas aquele corcel fez muito sucesso. E aí nós chegamos, para chegar no Brinco, não tivemos que descer bem antes. Eu estava lá, 5 de junho de 1966, amanhã, 57 anos. Tava com calça boca de sino, Edu? Não, era suspensório, aquele shorts com suspensório. E topete, o corte do cabelo, só deixava o topete, era tudo raspado. Você sabe que eu sabia que a inspiração de Gleger Zorzin tinha uma origem, então ele se inspirou em você. Agora eu entendi toda a história. Corte fuzileiro, moda na época. Eu estava lembrando essa semana, quando o Brinco fez aniversário, o Brinco de Ouro da Princesa ele é um cartão postal do futebol brasileiro, além de ser um cartão postal da cidade de Campinas. Estádio lindíssimo. Eu fico imaginando o Batistão que levantou essa lebre, e eu concordo 100% com ele, que no momento, isso está chegando, infelizmente, está chegando. Né? O Brinco foi arrematado e daqui a um tempo ele vai deixar de existir. E vai ser muito triste, porque não foi só o show do Roberto Carlos, que é um momento memorável, só podia ser lembrado por você sabe tudo, valoriza toda a história, e história é extremamente importante, né? Esse efeito cultural, essa data,
esse momento inesquecível do maior cantor da música brasileira ter se apresentado no Brinco. Eu fico imaginando quando o Brinco não existir mais. É triste, é triste. Mas fica aqui meus parabéns a todo mundo que ajudou, ou a construir, ou a financiar, ou a preservar, ou, enfim, de alguma maneira teve uma ligação com o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque, repito, ele é um cartão postal do futebol brasileiro. Aí foi jogada uma final de campeonato nacional em 78, aonde o Guarani venceu. E isso, nem a demolição do Estádio Brinco de Ouro que vai acontecer vai apagar. É história. E a história está cravada, muito bem lembrada, com muita felicidade por você. Vamos à escalação, meu nobre amigo. Olha, Edu, não tem muito segredo aqui. O que veio de última hora, trazido já na quinta ou na sexta-feira pelo trepidante Vladimir Catarino, é que o Mike machucou. Ele vai para o banco hoje, deve ter sido, né, um tratamento de última hora, e vai jogar o Porfírio, que é uma outra característica. Mike marca mais, Porfírio ataca mais. Então, eu não vejo problema. No meu campo, volta o Matheus Barbosa, acho que ele é o dono da posição, não é, ao lado do Bueno, os dois volantões ali no meio campo. E na frente vai jogar o Derek, porque o Bruno Mendes continua com problema na panturrilha. Não tem problema em termos de escolha. Eu acho que o Isaac tem que ser mantido do lado esquerdo. Fica o Bruninho para um segundo estágio, ele que é mais de velocidade. O Isaac é um cara mais cerebral. Agora, a discussão ao longo da semana foi a história do preparo físico. Por que que o time, nas últimas 3 partidas, 3 empates, caiu tanto de produção no segundo tempo, e o aspecto físico precisa ser melhorado, aperfeiçoado. Perguntamos para o Pivete, sabatinamos o Pivete, e ele deu as suas explicações, entende que o problema técnico interfere diretamente no problema físico, ou no desgaste acima da média do time nas últimas 3 partidas. E qual é a relação? Muito passe errado, você está saindo com o time, existe um erro de posicionamento, e isso dá de presente a bola para o adversário, e necessariamente o time tem que correr dobrado para poder recuperar, para poder se reorganizar sem a posse de bola. É uma explicação. Vamos ver na prática como é que vai ser o comportamento do time contra um CRB desesperado, com 5 pontos, precisando vencer, mas com um treinador que eu respeito muito, que tem uma ligação muito forte com o CRB. Foi lá que ele fez grandes trabalhos. Foi um trabalho do CRB, ou feito no CRB, que também chamou a atenção do Guarani, que um dia teve Daniel Paulista. Sou fã do trabalho dele. E ele tem jogadores interessantes aí. Se ele não tem o Anselmo Ramon, vai ter o Rômulo. Esse João Paulo meia atacante, é um cara que precisa ser observado. É bom jogador. Tem lá outros valores individuais. O grande problema do CRB é a defesa, não é? E ele mexe no sistema defensivo, acrescentando o Juninho Valora, que é jogador de meio campo, mas de mais pegada. Eu estou esperando um CRB bem congestionado no meio campo. O Daniel Paulista deve começar a arrumar de trás para frente. Arruma a zaga, protege mais o meio campo. Isso significa o quê? Pode vir por aí, eu estou conjecturando, estou imaginando, que pode vir um CRB mais reativo, jogando mais fechadinho. E o Guarani, Edu, apesar de ser mais time, ser o candidato a vencer o jogo e ser o favorito, deve ter muito trabalho contra esse time do CRB, que, repito, deve vir marcando forte para jogar no contra-ataque. Olha, vamos dar uma faturada, mais informações do Catarino, do Brinco de Ouro. O Batista vai narrar, 15h30, começa CRB e Guarani, CRB no Brinco. Mais um pouquinho do show do Roberto Carlos Mocapucci. Há 57 anos, o show no Brinco, hein? Ganso Calhambeck. Pode ser, aí tá bom, deixa eu ver. Isso, tá no começo aí. Falou 1000 garotos querendo andar comigo e tal. Imagine convidar uma moça pra andar de Calhambeck, hein, Capucci? Vamos lá. O que vai acontecer, hein? Meu Deus do céu, hein? Ah lá, e não entrava. E vai. Sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splash. Nossa, esse Splash é mais antigo, mais nostálgico, bonito. Perto das vitalícias. Vai vendo, olha. Que beleza, mas enfim. essa história também é uma brasa, amor. Agora só adiantando um pouquinho, Capucci. Vamos lá, na agulha aí. A agulha do Capucci aí. Isso. Epa, vamos ver, olha lá. Opa.
Ok, faturando, voltamos já já, 14h47. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo e Tiago Prudente. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Do Pinheiro. Muito bem, alô Brinco de Ouro, meu Catarino, Vladimir Catarino, expectativa aí de público e essa escalação aqui do CRB, o lateral esquerdo aqui do CRB é o Guilherme Romão. É o meia dúzia, é isso. Tá, é que colocaram aqui. No meio tem o Simon, o Lucas Lima e o Juninho. Muito bem, e o público aí, Catarino? Ainda tá chegando, né, Edu? Ainda tá chegando, os portões já estão abertos, né? Claro que o torcedor tá deixando um pouco mais para a hora do jogo, até porque o sol tá muito forte. Aqui nas cercanias do Brinco de Ouro também há um público, se não é grande, mas bastante movimentado. A expectativa é pela presença de um público dentro daquilo que já vem apresentando na competição nas últimas partidas que fez em casa. Lembrando sempre que o Guarani ainda não perdeu jogando no Brinco, né? Foram 3 vitórias e um empate. Quer fazer valer esse fator casa o Guarani para buscar a vitória e se aproximar novamente do G4. Olha, contra o Avaí, primeiro jogo, público 3.500, o Guarani teve um lucro de 11.700. Contra o Ituano, público 3.900, lucro de 47 mil, loucura, né? Mas como que teve 3.500 contra o Avaí, lucro de 11 mil, e 3.900 contra o Ituano, lucro triplicou, 47 mil? Loucuras de borderô. Eu adoro ver no site da CBF. Guarani e Sampaio Correia, 5.400, lucro 65 mil. Contra a Chapecoense, 3.800 o público, lucro de 33 mil. Mas o Guarani também aumentou o ingresso, né? O preço do ingresso aumentou, então hoje tem que ter pelo menos 2 mil no Brinco para não ter prejuízo. E você sabe que saiu o público, você quer ver só?
o público de Guarani, lá no último jogo lá em Muriaé, o tal de Tombense. Meus amigos, fala uma coisa pra você, juntando as séries A, B, C e D, Tombense é o pior público da história. Pessoa de Muriaé não abraça Tombense, mas de jeito nenhum. É rodada 10, né? Foi na rodada 9. Deixa eu pegar aqui no site, você quer ver só? Lá, tá aqui, Tombense e Guarani em Muriaé, foi o último jogo. E tem impressão, você quer ver o público só? E demorou pra sair. Eu queria informar no dia do jogo, nem pensar, mas na segunda, não, isso aqui só foi aparecer na quarta-feira no site da CBF o público. Não é isso aqui. Isso aqui é a súmula, seu Edu. Boletim financeiro, tá aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar aqui a tela. Atenção, hein? O público, 266. Renda de 2.300. Prejuízo de 15 mil. Vou falar pra você, hein? Time que muda de cidade não vai pra frente. Vamos lá, CH, vamos falar um pouco aqui do campeonato. Você vê a rodada ontem. Olha a rodada, que prejuízo pro Guarani. Ceará 2, Chapecoense 0, Botafogo 0, Tombense 0, Vitória 3, Ituano 0, Criciúma 3, Atlético Goianiense 0. Obrigado, Lucas. Juventude 3, Avaí 2, Mirassol 1, Ponte 0, ABC 0, Novo Horizontino 1, Novo Horizontino, quarta vitória seguida. Juventude do Carpini, quarta vitória seguida. E alcançou o Guarani. E Vila Nova 3, Sampaio Correia 1, e o Vila Nova fica com um jogo a menos, hein? O Sport vai jogar às 18 horas em Londrina, jogando vai ficar com 2 jogos a menos. Então é o seguinte, CH, Guarani, nesse momento, 10º colocado, você vê, o Juventude alcançou o Guarani, empata em número de pontos, mas ganha em número de vitórias, mas o Guarani vai jogar, né? Então você vê, o que aconteceu aqui? Em comparação com a última rodada, ó, só para você ter uma ideia, o Juventude e o Ceará ultrapassaram o Guarani, repito, o Vila Nova um jogo a menos. Olha, Vitória ganhou, Vila Nova ganhou, Novo Horizontino, Criciúma, Mirassol, Ceará, Juventude, todos ganharam campeonato, coisa maluca, CH, mas tá definindo bem, hein? A turma de cima, muita vantagem, a turma de baixo, CH. O campeonato vai chegando, depois da metade do primeiro turno, já existe uma divisão, né? Bem clara. Quem vai brigar em cima e quem vai brigar embaixo. Mas o que chama atenção, Edu, é do esporte para frente, todos mostraram, pelo menos na minha opinião, futebol para brigar em cima. Nós estamos falando de Sport, Guarani, Juventude, Atlético Goianiense, Ceará, Botafogo, Mirassol e os 4 melhores aí, o Criciúma, o Novo Horizontino, o Vila e o Vitória. Está muito equilibrado o campeonato. Veja que esse CRB, que vai jogar já com o Guarani, ele ganhou em Novo Horizonte do Novo Horizontino. É a única vitória que o CRB tem. No comando, naquela oportunidade, Humberto Luser ainda era treinador do CRB. E o Novo Horizontino tem 20 pontos hoje e é o 3º colocado. Então está muito equilibrado e tem um aspecto do que vai mudar o campeonato. É a janela de transferências. Quem tiver bala para contratar pode mudar esse status que já está se desenhando. A turma de baixo, que é da Chape para baixo, da Ponte para baixo, essa é a verdade, do Londrina para baixo, então do 14º, e pode colocar o Ituano também, que só tem 3 vitórias, do Ituano para baixo, o pessoal está muito próximo, e do Sport para cima também está todo mundo muito próximo, existe uma diferença ainda de 4 pontos, mas a tendência de um bloco para outro é que daqui 2, 3 rodadas essa diferença aumente. Mas quando chegar a janela, isso pode mudar completamente. Quem tiver dinheiro, ir ao mercado de maneira precisa e contratar bem, pode conseguir a reação depois da metade do campeonato. Vamos aguardar. Tecnicamente não é um campeonato que me enche os olhos, mas está muito legal de fazer o campeonato, porque está muito equilibrado, não é? Ó, Vitória, Vila, Novo Horizontino, Criciúma, Mirassol, Botafogo, Ceará, Atlético Goianiense, Juventude, Guarani, Sport, na minha opinião, são muito parecidos. Tem uma diferença ou outra, evidentemente. O Vitória, por exemplo, tem um elenco de jogadores muito experiente. Aí vem a pergunta, que não quero calar, né?
Até quando esse time experiente vai ter fôlego para sustentar 38 rodadas? Vamos aguardar. Mas neste momento, o Vitória é líder com 7 vitórias e não dá para discutir. Até agora é o time que está rendendo mais em 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. Mas tem muita coisa para rolar, mas hoje o Guarani não pode deixar descolar. Tem que fazer a vitória, vai se vencer a 18 pontos e fica no bolo ali na 6ª colocação, Edu. Muito bem, vamos ao Brinco de Ouro, hein? Preparado para mais uma narrativa, daqui a pouco 15h30, Guarani CRB, Brinco 70 anos e o amigo Batista completando 39 de Campinas, hein? Alô, alô, Brinco de Ouro, alô, alô, Batistão, aquele abraço! Alô, alô, Edu, um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar aqui no Brinco de Ouro, movimentação dos times nesse momento, Guarani aqui pela esquerda das cabines de rádio, ali pela direita, próximo do gol do placar eletrônico, o time do CRB. Mais uma grande jornada esportiva e fica aqui o desejo para que a equipe do Guarani volte a vencer aqui no estádio Brinco de Ouro. Na estatística você já falou aí, né? Guarani nunca perdeu para o CRB jogando aqui no estádio Brinco de Ouro. E hoje tem tudo para vencer. Tem que jogar o que jogou no primeiro tempo contra a Chapecoense e resolver esse problema de cair vertiginosamente no segundo tempo. É inexplicável um time jogar o que jogou diante da Chapecoense, fez 3-1 e ainda perdeu um pênalti e no segundo tempo cede o empate para a Chapecoense. Ou então, lá em Muriaé, quando estava vencendo por 1-0 e tomou um empate no segundo tempo. Guarani precisa vencer. Você já falou agora há pouco, estava acompanhando, para voltar à 6ª colocação. Hoje ele é 10º. Vencendo, volta para a 6ª colocação. Tem que ficar ali, ó, beliscando. O campeonato é muito longo, mas não pode se distanciar, porque depois não terá condições de chegar. Claro que no meio do ano aí, né, em julho vai ter a janela de transferências. Muita coisa vai mudar. Quem tiver o poderio financeiro vai conseguir fazer um segundo turno melhor, mas não pode se distanciar. Então a expectativa é de uma boa vitória do Guarani hoje aqui diante do CRB. 2-0, Edu. Ó, vocês que têm aí os seus canais, né, e tem suas fontes, um passarinho me contou que o Guarani está contratando, isso eu acho que você sabe. Agora ele está contratando o Léo Passos, que estava no Náutico, jogou no América Mineiro. Sempre um jogo, um sábado de manhã. O Greg lembra desse jogo aqui, América Mineiro e Guarani, foi 0-0 lá no Independência. Esse Léo Passos teve uma contusão muito séria e acabou saindo a 15 do segundo tempo, aqui no site do Mariolane, né? Léo Passos, meio ruivo. Bom, depois vocês conferem, ele foi visto no Brinco de Ouro, treinando a parte e tal, mas depois vocês que têm fontes, vocês dão uma conferida. Tá? Eu fiz essa pergunta na sexta. Hoje é domingo, sexta-feira. Eu fiz essa pergunta para o Rodrigo Pastana, que é o executivo de futebol do Guarani. Porque sempre acontece isso, né? Quando há uma movimentação, quando o torcedor vê um jogador no aeroporto de Viracopos, ou então no shopping em Campinas, ou então no caso treinando, que é o caso do Léo Passos, vem essa questão, olha, o Guarani contratou um atacante e negou veementemente o Pastana de que o Guarani tinha contratado um atacante. O que pode ter acontecido? Léo Passos está sem clube, precisa treinar, deve ter procurado o estádio Brinco de Ouro, né, a direção, para fazer os treinamentos. Essa é uma leitura. Outra leitura, por que o Guarani contrataria um jogador agora, sendo que não pode inscrevê-lo? Só vai poder inscrevê-lo em julho. Ficaria um tempo longo aí pagando o jogador sem poder utilizá-lo. Talvez o Guarani tenha contratado e está escondendo, né? Não está revelando, porque senão vem à tona essa questão aí de estar pagando o jogador sem poder utilizá-lo.
Mas, palavra oficial do clube, Rodrigo Pastana negou a contratação, Edu. E para fechar a concentração, alô, Gregor Zorzin, Bugre escalado, abraço, boa tarde, seja bem-vindo, Gregor. Alô? Daqui a pouco, Gregor Zorzin. Então, vamos para a abertura da nossa jornada, agora 15h02, 15h30 tem Guarani CRB, você conferindo aqui com o show de transmissão do amigo Batista, vamos lá, sou finalzinho só do show do Roberto Carlos, há 57 anos no Brinco de Ouro, amanhã 57 anos, hein? 5 de junho de 66, mas o Calhambeck desligou pro Gregor falar, é isso? Ô, Zorzinho! Pô, o cara... Diga lá, você tá bom, Zorzinho? Tudo bem aí? Tô te ouvindo, prossiga. Tá tudo certo, Edu, um abraço pra Outro você. pra você. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes, participando aqui mais uma vez do Concentração. Eu cheguei quase em cima da hora hoje, Edu, mas sempre pra te dar um alô, pra te dar um boa tarde. Opa, não, e uma expectativa interessante aí pro lado do Guarani, pro lado do Brinco de Ouro, é o Guarani voltar a vencer. Na minha opinião, tá bem escalado. Eu acho que é por aí mesmo. Vai enfrentar um time, Edu, que está tentando se recuperar aí, e vem aí Daniel Paulista, que conhece os lados do Brinco de Ouro. E o Daniel, ele já teve uma passagem lá pelo CRB, acho que foi o ano passado, né? E pegou o time numa situação muito parecida com a de hoje. E conseguiu se recuperar. Então, assim, o Daniel já sabe, já conhece o caminho, conhece muito bem o Brinco de Ouro. E a galera tem que ficar esperta na partida de hoje, ligada. Estava ouvindo o Batista dizer agora sobre a questão do segundo tempo, que o Guarani cai fisicamente. Tomara que o Pivete tenha ajustado isso. Tomara que o pessoal lá da fisiologia tenha detectado esse problema. Pô, você tem 5 substituições, então você dá para fazer esse balanço no elenco para que você não tenha problemas físicos. Então a expectativa é ótima, viu, Edu? Tá jogando no Brinco, o Guarani jogando no Brinco de Ouro é muito forte. Expectativa aqui também de que o Regis encontre o futebol que a gente sabe que ele pode apresentar, né? O próprio Bruno José também, que é bom jogador e está oscilando demais. Isaac ganha mais uma oportunidade. Então o Guarani está bem escalado agora. Precisa jogar futebol, né, Edu? Vamos torcer para que o Guarani faça um grande jogo e vença a partida. Tony, Diogo Matheus, Lucão Alan Santos e Diego Porfírio, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Regis, Isaac, Derek e Bruno José. E na sequência, amigo Batista, comanda e narra Guarani CRB e até já! Bandeirantes! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br.
No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Jornada Bandeirantes. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Brinco de Ouro, Campeonato Brasileiro, 24 graus. A bola rola daqui a pouco, 15 horas e 30 minutos. Guarani CRB. Este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir a emoção da bola. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939, Clínica Upman. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. As vozes que farão uma grande jornada esportiva pra você. Informações iniciais dentro da jornada esportiva, falando do Guarani, Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço, boa tarde pra você. Um abraço, meu caro Carlos Batista, um forte abraço pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial o torcedor do Guarani. O Bugre que precisa voltar a vencer, afinal são 3 empates consecutivos, empates esses que tiraram o time de uma briga mais direta pelo G4, uma vitória reaproxima o Guarani
do bloco de cima do Campeonato Brasileiro da Série B. Bugre que tem 2 mudanças, Batista, com relação à equipe que empatou com o Tombense lá na cidade de Muriaé. Vai ter a volta do Matheus Barbosa, cumpriu suspensão automática e está de volta no meio campo no lugar do Anderson. E na esquerda, sai Mike, entra Diego Porfírio. A expectativa era pela volta do Bruno Mendes, mas não se recuperou a tempo. Está no departamento médico. O Derek, também artilheiro do time com 4 gols, mesma quantidade de gols que o Bruno Mendes, vem para o jogo Guarani, escalado e definido pelo técnico Bruno Pivetti. Batista. Informações do CRB, diz aí Vladimir. Que tem estreia. Daniel Paulista assumiu a equipe no lugar de Humberto Louser, faz a sua estreia oficial no jogo de hoje. Tem desfalques, tem problemas para montar o time. O principal deles é Anselmo Ramon, atacante que faz gol pra caramba com a camisa do CRB, tá fora. Mas o Rômulo faz a sua condição, faz a sua posição. Vem a Campinas, Batista, em busca de pontos para começar a tentar sair da zona do rebaixamento da Série B. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para 15 horas e 30 minutos. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde a você. Um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, ao torcedor bugrino que espera hoje assistir uma vitória do Guarani. Tem tudo para isso acontecer. Está bem escalado, um time tem valores individuais melhores do que o CRB. O momento do Guarani no campeonato é melhor do que o time visitante, mas estreia de treinador eu sempre fico com um pé atrás. Se tudo correr dentro da normalidade, o Guarani vence o jogo. Agora, eu espero, vamos assistir o início de partida. Esse time do CRB deve ser um time muito forte, congestionando o meio campo. A marcação deve ser o ponto alto do CRB para esse jogo. Então é o chamado jogo perigoso. Mas o Guarani tem tudo para fazer mais uma vitória e continuar invicto dentro dos jogos do Brasileiro na Série B. Brasil, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Jogo para o Guarani voltar a vencer, se recuperar na competição. Não que os últimos 3 jogos o Guarani não tenha jogado bem, mas teve chances, né? Aliás, poderia estar, inclusive, num bloco mais acima na tabela. Então tá aí a oportunidade de mostrar para o torcedor que realmente aquilo foi um percalço. Aquele empate diante da Chapecoense, aí mesmo no Brinco de Ouro, onde será essa partida hoje, foi um acidente de percurso. Então o Guarani tem tudo para vencer, está bem escalado, é mais time, vive um momento melhor na tabela, menos turbulento do que o próprio CRB. Agora, tem que estar atento, claro, e tem que jogar futebol. Alguns jogadores, principalmente os mais experientes, o Regis, que foi aí contratado para ser o maestro desse time, o Bruno José, que é um jogador experiente, o próprio Isaac também, que é muito bom jogador, mas oscila demais, Matheus Barbosa. Então esses caras precisam jogar futebol, mostrar que realmente estão prontos para que o Guarani possa voltar a vencer. O Guarani é favorito, mas enquanto a bola, só até antes da bola rolar. Depois, Batistão tem que suar sangue para vencer o CRB em casa. Daqui a pouco a bola rola aqui no Brinco e agora futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Opa, grande abraço, amigo Batista, todos a nossa equipe. Um grande abraço especial aos amigos da Bandeirantes. Olha a Série B na sexta-feira, Ceará 2, Chapecoense 0, com 41 mil de público no Castelão. Botafogo 0, Tombense 0 em Ribeirão Preto. No Barradão, Vitória 3, Ituano 0. Em Criciúma 3, Atlético Goianiense 0. Ontem, Juventude 3, Avaí 2. Quarta vitória consecutiva do Juventude nas mãos do Thiago Carpini. Tivemos Mirassol 1, Ponte 0, ABC 0, Novo Horizontino 1, quarta vitória do Novo Horizontino, próximo adversário do Guarani no Novo Horizonte na quarta-feira. E Vila Nova 3, Sampaio Correia 0, com 6.600 de público. E é o seguinte, hoje tem 18 horas, Londrina e Sport. Guarani nesse momento 10º com 15, se vencer faz 18 e termina na 6ª colocação. E o Sport, depois que jogar, vai ficar com 2 jogos a menos. E aqui na frente, ó, tem o Vila Nova, 2º colocado com 20, vai ficar com um jogo a menos.
Vitória líder com 22 pontos. Os 4 primeiros, Vitória 22, Vila Nova 20, Novo Horizontino 20, Criciúma quarto colocado com 20, em quinto nesse momento o Mirassol com 18 pontos. Brasileirão e o público, ontem Fortaleza 0, Bahia 0, 38.300, América Mineiro 2, Corinthians 0, 6.700, Atlético Paranaense 1, Botafogo 0 com 18.600, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0 lá em Uberlândia 34.300 e na Vila Santos e Inter 1-1 com 9.600. Daqui a pouco às 16, Grêmio, São Paulo, Fluminense e Red Bull Bragantino, 18h30, 2 jogos, Goiás e Cuiabá, Palmeiras e Curitiba. Amanhã fecha a rodada com Vasco e Flamengo. Vasco não vence há 7 jogos. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sulfi, Danilo Capucci e Gabriel Ribeiro. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Uesco, quem conhece, recomenda. É a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com presença em mais de 3.500 revendas. E ainda contando com mais de 630 assistências autorizadas em todas as regiões do país. Com uma linha de mais de 150 modelos para as mais variadas aplicações. E o melhor custo-benefício da categoria. A Uesco completa 10 anos de história por aqui, feita para profissionais. Vem fazer parte do nosso time. Você sabia que a partir dos 30 anos, os homens começam a apresentar queda hormonal? A Clínica Upman está preparada para melhorar e recuperar a sua performance sexual. Agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. A Clínica Upman possui médicos com mais de 20 anos de experiência que vai poder ajudar você a resgatar a sua confiança. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Vai começar a cerimônia de chegada dos times para a execução do hino nacional do Brasil. E aqui na Bandeirantes agora é a hora da ficha técnica para Brasitone. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
O Guarani em busca de voltar a vencer no campeonato após 13 empates consecutivos. Vem a campo escalado pelo técnico Bruno Pivetti com Tony, é o goleiro 25. Na direita, Diogo Matheus é o 13. A dupla de zaga tem 12, Alan Santos, capitão do time, 3, Lucão. Diego Porfírio, novidade na esquerda com a 15. No meio campo, volta ao time titular, Matheus Barbosa, 5. Ao lado dele, Matheus Bueno tem a 18, Regis é o 78. À frente, Bruno José, 17, Isaac, 29, Derek, 11. Repeteco do Guarani, Tony, 25, 13, Diogo Matheus, 12, Alan Santos, 3, Lucão, 15, Diego Porfírio, 5, Matheus Barbosa, 18, Matheus Bueno, 78, Regis, 17, Bruno José, 29, Isaac, 11, Derek. No banco, Bruno Pivetti terá à sua disposição Pegorari, 1, Valber, 4, Ivan Varinho, 14, Mike, meia dúzia, Ian, 30, Bernardo, 28, Lucas Araújo, 21, Wenderson, 23, João Vitor, 19, Bruninho, 27, Lucas Silva, 20 e Neilton, camisa 7. O CRB, que não faz um bom campeonato, está lá na parte de baixo na tabela. Vem a campo, vem a Campinas, escalado pelo técnico Daniel Paulista, com Diogo Silva, goleiro 12. 2 para Matheus Ribeiro, 14, Anderson Conceição, 4, Fábio Alemão, meia dúzia, Guilherme Romão, 23, Simon, 33, Lucas Lima, 8, Juninho Valora, 18, João Paulo, 11, Renato, 77, Rômulo. Alô, torcedor do CRB ligado em todo o Brasil. Diogo Silva, 12, Matheus Ribeiro, 2, Anderson Conceição, 14, Fábio Alemão, 4, Guilherme Romão, meia dúzia, Simon, 23, Lucas Lima, 33, Juninho Valora, 8, João Paulo, 18, Renato, 11, Rômulo, 77. No banco, Vitor Caetano, 1, Gum, 3, Rafael Longini, 10, David Brau, 17, Eberson, 21, Anderson Leite, 22, Edmar, 26, Christian Eto'o, 28, Hereda, 32, Riquelme, 78 e Falcão, 98. Arbitragem do jogo. Direto da Paraíba, Afro Rocha de Carvalho Filho apita o jogo. Assistente 1 também paraibano, Luiz Felipe Gonçalves Correia. O assistente 2 também vem da Paraíba. É o Schumacher Marques Gomes. Quarto árbitro paulista, Gustavo Holanda Souza. No VAR estará o gaúcho Jean-Pierre Gonçalves Lima. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Eu espero que a equipe esteja equilibrada hoje. Equilibrada, jogando os dois tempos com organização, com preparo físico, com intensidade. Vem aí um time desesperado precisando vencer. Só que o Guarani também precisa vencer. Tem mais time que o CRB. Tem mais time. Tem mais organização, o momento é melhor. Só que a instabilidade do Regis, do Bruno José e de alguns outros jogadores de ataque deixam todo o torcedor do Guarani preocupado e inseguro. O Guarani precisa se impor, como se impôs no primeiro tempo contra a Chape, e ter um equilíbrio defensivo, não baixar as suas linhas e ter cabeça no lugar. Esse jogo é um jogo perigoso. É um jogo que o Guarani tem tudo para ganhar, para vencer, mas é um jogo perigoso. O time do CRB vem como franco atirador, desesperado e tentando sujar a vida do Guarani. Esse é o momento do CRB. Deve ser um jogo difícil, de muita gente no meio campo, de muita marcação, e para isso há necessidade de tranquilidade, intensidade e de bola nos pés, com rapidez. Provavelmente o CRB jogue no contra-ataque. O Guarani tem que se superar, mas se impor o jogo que tem capacidade de desenvolver, vence a partida. Tomara seja assim. E você, Gleger, o que espera do Guarani? Guarani que enfrenta o CRB?
CH, o jogo é complicado para o Guarani. A gente está aqui, mas o CRB está lá embaixo na tabela, mas a gente sabe que numa Série B, né, e troca de treinador, sempre quando tem essa troca, você vê que ele tirou alguns jogadores experientes do time, o próprio Rafael Longini tá no banco, né, não vai jogar, então assim, o Daniel foi lá e fez deu uma mexida no elenco, mexeu com a rapaziada, e sempre quando acontece isso, o entusiasmo do atleta é maior, né, melhora, né, jogadores que estavam precisando se recuperar, aí começa, chega o treinador novo, aí eu tenho que mostrar, então isso aí sempre gera uma autoestima melhor pro elenco, eles esquecem aquilo tudo que já fizeram, e vamos começar agora para frente, e provavelmente foi isso que o Daniel Paulista disse no vestiário, disse na pré-eleição, falou lá nos treinamentos, é bem provável isso, e o Daniel é um cara experiente, um cara que já jogou futebol, e ele sabe que isso acontece. Então é por isso que o Guarani tem que estar muito atento. Eu acho que o jogo vai ser difícil justamente por isso. Porque independente da estratégia, independente daquilo que foi determinado, daquilo que foi combinado, a gente não sabe se o CRB vem atrás, esperando um contra-ataque, ou vai marcar uma linha alta para tentar dificultar a saída de bola do Guarani. Então, claro que a hora que a bola rolar, a gente vai esmiuçar aí e passar como é que está a plataforma, como é que estão as estratégias. Mas o Guarani precisa ser muito forte, precisa ser da mesma forma que eu acho que o exemplo é aquele primeiro tempo contra a Chape, partindo para cima, tentando já fazer o resultado, para que não se complique dentro do jogo. E aí você automaticamente já mata toda e qualquer expectativa do time adversário. Então eu acho que tem que ser assim, partindo para cima, se impondo, fazendo valer aí o mando de campo, fazendo valer a posição na tabela, para que o Guarani consiga vencer. Eu acho que o Guarani é favorito, mas vai ter que correr bastante, né? E esses jogadores aí que nós estamos falando desde o começo, Regis, Isaac, Bruno José, vão ter que jogar muito futebol. É com você, Carlos Batista. Tudo pronto, vai rolar a bola, a saída de bola pertence ao time do Guarani, com o seu uniforme número 1, camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. E neste primeiro tempo, o Guarani vai atacar contra o gol do placar eletrônico. CRB com o seu uniforme branco, calções vermelhos, meiões brancos. E 1 minuto de silêncio está sendo verificado agora. Em homenagem a Marcos Antônio de Otaviano, é homenagem feita pelo Guarani. E agora, aquele protesto, né, Vladimir? Exatamente, com relação ao projeto, né, que diz respeito à Lei Geral do Esporte, jogadores de todo o Brasil protestando contra ele. Apita o árbitro, a bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi o de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani. Domina Alan Santos do campo de defesa, rola pela direita, vem Diogo Matheus, se mete lá no campo de ataque, faz o break, rola por dentro, vem para Matheus Barbosa, está reaparecendo no time do Guarani, ele que cumpriu suspensão diante do Tombense. Tocou para Alan Santos, volta no Matheus Barbosa, lança para Regis por dentro, perdeu, recupera a posse de bola. Time do CRB tenta sair jogando, mas erra o passe, Alan Santos tira, mas tira fraco, depois completa, toca a bola, vem Matheus Barbosa, lançando por dentro, brigou pela posse da bola, Derek tomou um pisão no pé. Fica sentindo. Em Lucão, domina, solta na frente, pega atrás, recolhe para fazer o passe, virando pela esquerda. Trabalha tentando a passagem, o time do Guarani no campo de ataque no comecinho do jogo, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Campanha Sarasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. Campanha Sarasa, todos contra a dengue.
Pela ponta direita, Regis domina, recua, vem para Alan Santos pela meia. Ele bate de perna direita, soltando para Lucão. Lucão recolhe, recua, toca, jogou para Alan Santos, virando para Bruno José na ponta direita. Cochilou, perdeu. Tentou o contra-ataque, Guilherme Romão. Vem, rouba, toma de volta para o Guarani pela direita, Diogo Matheus. Ele carrega, ultrapassa a linha na metade do campo, vem soltando para Matheus Bueno dentro do círculo central. Prepara para fazer o passe aberto na ponta direita, vem para Bruno José, preparou o erguimento da bola, desistiu, preferiu toque atrás, vem para Diogo Matheus, tentou o lançamento, Romão tira de cabeça. Arremesso lateral, a torcida aplaude a tentativa de passe. Vem Diogo Matheus, domina a parte de perto direita, cruzou na área para Derek, sobrou com Regis, limpou, dominou, foi travado, tirou lá atrás, afasta a defensiva do time do CRB, vem Romão, dominou, tentou levar Bruno José na marcação, toca na bola, ela sai para a linha lateral, é arremesso. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Comecinho do jogo, placar de 0-0. Lançamento do CRB, lá atrás vem para afastar, tirando o time do Guarani, Bruno José dentro do círculo central. Recua para Alan Santos, abriu pela direita, Diogo Matheus ultrapassa a linha na metade do campo, vai embora. Partiu na beirada do campo, preparou o erguimento da bola, meteu o pé direito, rasga firme. Chega lá atrás para tirar João Paulo, a bola saiu. Escanteio. Escanteio, Vladimir. Escanteio, sim. Na tentativa do cruzamento feito pelo Diogo Matheus, a bola explodiu ali na perna do João Paulo pela linha de fundo. Escanteio. O próprio Diogo Matheus e quem vem para a batida, Batista. Vem para a bola Diogo Matheus. 4 minutos passados do primeiro tempo. Placar de 0-0. Zagueirada do Guarani lá dentro da área. Guarani ataca contra o gol do placar eletrônico. Diogo Matheus, autorizado, partiu, pé direito, levantou na área, subiu, colocou de cabeça, salva! Embaixo dos paus, cabeçada do Lucão, de cima para baixo, por muito pouco, o Guarani não abre o placar do jogo. Depois da cobrança de escanteio, Diogo Matheus levantou na segunda trave. Lucão subiu, tocou de cabeça, Diogo Silva embaixo dos paus, salva o time do CRB, Vladimir Catarino. Numa confusão dentro da área após a cobrança do escanteio feita pelo Diogo Matheus, estava o Lucão e o Derek no lance, olha a bobeira. Domina o time do Guarani, Derek vai para a área, olha a bobeira, Diogo Silva. Pega em definitivo, mas na pequena área, quase que o goleiro entrega para o Derek, vem CRB. CRB no cruzamento, Lucão chega, afasta, vem Porfírio para tirar. Time do CRB se apresenta outra vez, rasga Porfírio, tira dali. Afasta de perna esquerda, lança no contra-ataque. Bruno José foi derrubado. O árbitro parou, marcou. É falta pela esquerda no campo de ataque. Falta para o Guarani bater o Vladimir Catarino. O Simon, né, que é um terceiro zagueiro ali da equipe do CRB, foi quem cometeu essa falta, o Guarani já cobrou. Domina o time do Guarani pela direita, Diogo Matheus, rola curtinho na ponta direita, em Bruno José, já se desloca para fazer o passe para Matheus Barbosa. Tentou o Regis faz sinal de positivo, mas houve um erro de passe, a bola foi para a linha lateral. O Esco, 10 anos construído com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, o Esco. Gleger Zorzin, defesa do Diogo Silva, merece conceito e definição ou não?
Domina Diogo Matheus, lançou para Regis, partiu, vem Bruno José, pé direito, cruzou na área. Chegou o zagueiro para tirar, o time do Guarani retoma, vem para o jogo. Tentou a arrancada lá pela ponta esquerda, Isaac, enroscou na marcação, chegou tirando o time do CRB. E Batista. aí, Gleger? O Batista merece sim, merece o conceito porque foi uma grande defesa. Aliás, foi a cabeçada do Lucão e quem tenta fazer o gol ali é o Alan Santos, que chega tocando ali e o Diego sai e faz uma grande defesa, né? Grau e conceito 7,95, quase uma defesaça. Lembrando que defesaça nota sempre acima de 8. Então esse não ano eu foi tô mais uma criterioso. defesaça. Esse ano eu tô mais criterioso, né? Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Brinco de Ouro. Depois esse ataque vem embora o time do Guarani. Bruno José partiu em cima da marcação, meteu o pé direito, levantou na área, vai fazer o gol, subiu Isaac de cabeça, pega Diego Silva. Isaac subiu, meteu a testa na bola, escorou firme. Diogo Silva tentou, pegou e fez a defesa, Vladimir Catarino. Bela jogada do Bruno José, cruzamento da direita para o Isaac, faltou um pouco de força no cabeceio do Isaac, né? Ele fez certinho, cabeceou para o chão, mas como não foi tão forte assim, fez a defesa o goleiro do CRB, o Diego Silva. E eu sigo com o giro do placar. Brinco de Ouro aqui, Guarani 0, CRB 0, Edu Pinheiro. Olha, ainda a Série B, 18 horas, Londrina Esporte no Brasileirão. Daqui a pouquinho, 16 horas, Grêmio e São Paulo. Lançamento no campo de ataque, o time do CRB com o Renato. Em cima da marcação, vem lá atrás. Isaac recua, chamou Porfírio. Recolhe, domina no campo de defesa, solta o jogo. O time do Guarani sai em contra-ataque, 9,5. Diogo Matheus domina, ultrapassa a linha na metade do campo, vai embora. Bruno José vem por dentro, lançamento para Matheus Barbosa, vem Isaac, bateu mal. É uma chapa até bonita, mas pegou muito embaixo da bola, ela subiu, saiu, é tiro de meta para o CRB bater. Passe do Matheus Barbosa ali para o Isaac, né? Se no lance anterior cabeceou sem muita força, agora ele pegou muito embaixo na bola, né? Até chutou bem, mas subiu demais, foi pela linha de fundo. Mais uma vez o Bugre chegou, mas é apenas tiro de meta. Gleger Zorzin, cabeçada do Isaac, a defesa do Diogo Silva. Gleger. Aí mais tranquila, né? Mais tranquila, em cima dele ali, fez uma defesa boa. Agora o Isaac não pode perder esse gol, né, Batista? Na cara do gol, cara. Só ter um pouquinho mais de tranquilidade, tirar do goleiro. Que esforça demais, acabou acho que assustando. Que ficou ele e o goleiro ali, não pode perder esse gol. A outra não vou dar conceito não, viu, Batistão? Foi uma defesa tranquila. Alan Santos domina no campo de defesa, abriu pela direita para Matheus, vem Diogo Matheus, tentou passe por dentro, não conseguiu, o Derek não dominou, a bola voltou, sobrou com o time do CRB, vem a marcação de Regis e comete a falta. Falta no João Paulo. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. 11 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e atacados de Campinas e toda a região. Acesse aromadas-ervas.com.br. Lá atrás vem Diogo Matheus, sai jogando perigosamente no campo de defesa.
Placar de 0-0, vem Matheus Barbosa, lançou para Regis, tentou se deslocar em cima da marcação, perdeu, recupera, vem para o jogo, domina Fábio Alemão, abriu lateralizando a jogada na ponta direita, vai para lá, Renato domina, recua, solta o jogo no campo de defesa, Anderson Conceição vai dominar, vem para dentro do círculo central, bate a bola de perna direita para Fábio Alemão, ele carrega, ultrapassa a linha da metade do campo, lança o jogo, lançou no campo de ataque, passe errado, vai sobrar lá atrás no campo de defesa com o Tony. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. Agende a sua consulta. Ligue ou então envie uma mensagem de WhatsApp 99800 5939. Sexo é saúde na Clínica Upman. E a bola foi embora pela linha de fundo em escanteio para o CRB bater o Vladimir Catarino. De graça, né? Deu bobeira ali a defesa do Guarani quando ia saindo para o jogo. Acabou errando o passe bizonhamente o Matheus Barbosa. É linha de fundo, escanteio para o CRB cobrar. Escanteio para o time do CRB cobrar. 2 jogadores posicionados na jogada ensaiada, zagueirada do CRB dentro da área. Vem Juninho, meteu o pé direito, levantou na área, o toque de cabeça é gol! Gol! Do CRB! Anderson Conceição de cabeça, na cobrança de escanteio lá pela direita, Juninho levantou na entrada da pequena área livre, Anderson Conceição subiu escorando, meteu a testa, a bola beijou o fundo da rede do Tony, abre o placar do jogo no brinco, Anderson Conceição marca o gol da equipe do CRB. CRB 1, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. O detalhe que foi ao Guarani. Guarani levantou Bruno José para Derek, tocou na bola, pega Diogo Silva, pois não, Vladimir. Para você ver, né, Batista, um escanteio dado pelo Guarani para a equipe do CRB, numa bobeira ali na saída de bola, jogada pela linha de fundo, escanteio. Aí no cruzamento feito pelo Juninho, o Anderson Conceição é alto, né? Tem bastante qualidade no cabeceio, subiu mais do que a defesa e cabeceou no canto direito do goleiro Tony, que apenas observou, nada pôde fazer. O CRB pouco havia chegado, mas na primeira acerta o gol e está na frente 1-0. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Carlos Henrique, bate pesado, o pior dos mundos, toma um gol a 13 minutos. E o Guarani, portanto, na bobeira. Primeiro no escanteio e depois na falha de marcação em CH. Evidentemente, o Vladimir Catarino. O Guarani deu de presente a bola parada. O Anderson Conceição é muito alto, fez um gol de cabeça na falha da marcação do Bueno e também do Lucão. Agora, isso não retrata o que está acontecendo até agora no jogo. O Guarani é melhor, teve 3 chances para poder sair na frente, para fazer o gol. Não teve precisão e não teve competência. E, infelizmente, na bola parada, tomou o gol do CRB. Domina pela direita o time do Guarani com Diogo Matheus. Faz o passe para Regis, chega a marcação. Anderson Conceição toca na bola. Ela vai para a linha lateral, mas marcou impedimento, né, Vladimir? Isso, do Regis, né? O Regis estava impedido, segundo o assistente. Então valeu primeiro a marcação do impedimento, é bola para o CRB. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com o Americano e também em Sorocaba. Gleger Zorzin sai na frente o time do CRB. 1-0, gol de cabeça, gol de zagueiro em Gleger. E 2 detalhes, né? É por isso que eu gosto de dizer sempre, né, que futebol, claro que a estatística é importante, mas futebol é bola na rede. Não adianta nada você ter mais posse de bola, não adianta nada você ter mais finalização, não adianta nada se você não for eficiente. O CRB foi lá, fez um gol de bola parada, agora ele já era um time fechado, vai se fechar ainda mais. Agora eu fiquei com uma impressão que dava pro Tony, cara.
Não sei se o Catarino tá ali perto, não sei se deu para ver, mas parece que ele vai, não estica os braços, sabe? Parece que achou que a bola ia fora, não sei. Fiquei com essa impressão de que dava para o Tony ter defendido. Não foi uma bola violenta, foi no canto, mas pela explosão, pela envergadura que tem o goleiro do Guarani, eu acho que seria uma bola defensável. O movimento que ele faz me deixou intrigado. Depois eu vou ver melhor no replay, mas eu achei que daria para o Tony ter feito a defesa. A reportaiada está acompanhando o ataque do Guarani, né? Então, Vladimir Catarino está atrás do gol do Diogo Silva. Eu não vi o Tony se movimentar, se esforçar muito para pular. Também não sei se foi pego de surpresa ou se acreditou que a bola fosse sair. Mas não foi o movimento de saltar o do Tony, não, Batista. Domina Porfírio pela esquerda, vai o time do Guarani com Isaac no campo de ataque. Pois não, Gleiger? Eu achei muito estranho. Depois eu queria até ouvir a opinião do CH também, mas eu achei muito estranho o movimento que ele faz, né? Ele não pula, ele não estica o braço, ele não salta para a bola. E a bola não foi tão violenta. Pois não, CH, pode falar, pode ser agora sobre o Tony em CH. Com a mesma impressão que o Gleiger, e o Gleiger já me ensinou isso, o goleiro não pode torcer, ele tem que pular na bola. Se der, ótimo, se não der, ele tem que pelo menos tentar. Eu fiquei a impressão que ele torceu, não pulou na bola, portanto falhou. Domina Regis, ultrapassa a linha da metade do campo, chega de cabeça, afasta Anderson Conceição, rebote de Matheus Barbosa para Diogo Matheus, ele recua para Alan Santos, leva na perna direita, toca o jogo pela esquerda, vem para Lucão, domina, rola, time do Guarani toca a bola lá atrás, o Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 18 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Brinco de Ouro, CRB 1, Guarani 0, Edu. Ontem na Vila, Santos 1, Internacional também 1. Daqui a pouco, daqui 10 minutos, a bola rola lá em Porto Alegre, Grêmio e São Paulo. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um jogador caído ali do CRB. Mas o árbitro marcou a falta para o Guarani, saiu o cartão, hein, Vladimir? Eu tô tentando identificar quem é, Batista, é só esperar ele virar aqui as costas, mas teve primeiro cartão amarelo do jogo, foi exatamente para o jogador da equipe do CRB, Lucas Lima, me parece, foi amarelado, ele mesmo. Lucas Lima, 33, tomou cartão amarelo, Batista. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você. E vem o time do Guarani, Diogo Matheus. Guarani escolhe o caminho da direita. Lançamento, Matheus Barbosa errou o passe. Vem Bruno José para tentar recuperar. Matheus Barbosa recuperou no pote. Para Regis, que ficou caído. Vem Matheus Barbosa. Recua para dentro do círculo central. Matheus Bueno domina e solta lá pela esquerda. Vem Porfírio. Partiu, levou na perna canhota. Puxou para dentro no drible. Errou no passe. Chega lá atrás, afasta, tira Fábio Alemão. A bola volta com o Lucão. Lucão dominando para Matheus Bueno. Abriu na lateral. Vem Porfírio para dominar pela esquerda. Tenta levar em cima da marcação. Perde. Recupera a posse de bola. Fábio Alemão sai jogando lá pela direita. Bate de perna direita para o time do CRB. Matheus Bueno corta de cabeça para a linha lateral em arremesso pela direita. Arremesso para o time do CRB. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro.
Derek derrubado quase em cima da risca da metade do campo. A falta para o Guarani bater. Vem para a bola Matheus Bueno, cobra curtinho para Matheus Barbosa, abriu, lateralizando a jogada pela ponta direita. Vem Bruno José, recolhe, domina, puxa, vem para dentro. Passe curto para Regis, trabalha. O camisa 78 com a perna esquerda para Matheus Barbosa na ponta direita. Vem para Diogo Matheus, levantou Anderson Conceição, tira de cabeça. Afasta lá atrás, João Paulo sai jogando o time do CRB na marcha do campo pela esquerda com Guilherme Romão. Ultrapassa a linha na metade do campo, vai embora. Renato partiu, vai por dentro, espera o cruzamento. Romão não passa, preferiu a Juninho. Juninho Valor, abriu lá pela direita, vem Fábio Alemão, rolou na ponta, Matheus Ribeiro, cruzou na área, Lucão, chega, afasta, tira e o Juninho reclama de uma cotovelada no Regis. O árbitro mentiu e vem o contra-ataque. Regis tocando pela direita para Derek. Partiu, levou contra a marcação. Prendeu, dominou, passe errado. Chega Lucas Lima para recuar. E ficou um do CRB caído lá na frente, hein, Vladimir Catarino? Reclamando de uma suposta cotovelada, né? Eu particularmente não vi. O Regis, ao meu ver, não acertou não. Mas o árbitro, lógico, agora vai conferir. E no ataque do Guarani, errou no passe, né? O Derek buscava a chegada do Matheus Barbosa. A bola foi muito curta, ficou para a defesa do time. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 23 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois esse ataque, Regis dominou, tocou para Derek. Vem Fábio Alemão, afasta, tira, reboteada, a bola sobrou com Derek, briga pela posse da bola. Ela subiu, caiu lá pela esquerda no campo de ataque, vem embora o time do Guarani. Isaac para Matheus Bueno, voltou no Isaac, recolhe, toca, rola para Porfírio, para Isaac, partiu, levou para o fundo, preparou o cruzamento, pé canhoto, cruzou, corta, Matheus Ribeiro. A bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater, Catarino. Foi invadindo ali o Isaac, né? Sem pedir espaço, sem pedir licença, foi invadindo a bola, entrou na área. O corte foi feito pelo camisa de número 4, Fábio Alemão, escanteio. Regis vai na batida, vem Guarani pro ataque, Batista. Regis vem para fazer o erguimento de bola, zagueirada bugrina na área. É no gol do placar eletrônico. Partiu Regis, mandou por baixo, subiu Lucas Lima. Tiro de cabeça, corta, a bola volta. O Guarani está inteiro no campo de ataque e o Porfírio vai recuar. O time inteiro ele recua pro Tony, que está fora da área lá na intermediária. Começa tudo de novo. Vem Alan Santos. Domina soltando o jogo para Lucão. Lucão recolhe. Abre o jogo lá pela esquerda para Matheus Bueno. Volta a bola dentro do círculo central. Vem embora Alan Santos para fazer o passe. Bola aberta pela direita. Diogo Matheus. Recolheu, tocou para Bruno José. Voltou no Diogo Matheus. Ele passa o pé em cima da bola. Solta o jogo por dentro para Matheus Bueno. Sai da pegada na marcação em cima dele. Rola pela direita. Vem para Diogo Matheus. Inverte agora. Lá pela esquerda no campo de ataque para Lucão, para Porfírio, balançou o corpo, volta a bola no Lucão, centralizou a jogada, vem para Matheus Bueno, para Matheus Barbosa, volta pela direita no campo de defesa, para Alan Santos, ele para, faz o break, rola por dentro, vem para Matheus Barbosa, soltando pela esquerda para Isaac, atrás para Lucão, o time do Guarani inteiro no campo de ataque, para Derek, para Matheus Bueno, para Regis, para Matheus Bueno, erra o passe, chega, afasta Guilherme Romão para afastar, Guarani vem com Isaac, tenta recuperar a posse de bola, não consegue, sai jogando lá atrás, sai jogando errado, Matheus Barbosa, dominou, Isaac, levantou, Bruno José, tocou na bola, espalma, Diogo Silva, faz uma grande defesa, fechou na diagonal, veio por dentro o Bruno José para fazer o gol. Diogo Silva defendeu, escanteio para o Guarani bater, Vladimir Catarino. Na base da pressão, cruzamento do Isaac, corte feito pelo goleiro, escanteio, Diogo Matheus bate.
Diogo Matheus vem pra cobrança de escanteio, zagueirada na área, feito o levantamento, tira lá atrás, afasta Romão, reboteada, a bola sobrou com Matheus Bueno para Regis, para Diogo Matheus, pé direito, levantou na área, Lucão, toque de cabeça, a bola vai à linha de fundo, evita a saída, Isaac, pé direito, cruzou na área, tira Romão, a bola volta no ponto de origem, Isaac recolheu, pé direito, cruzou na área, subiu o Simon, afasta de cabeça, a bola sobrou com o time do CRB, domina lá pela direita, já sai jogando e eu sigo com o giro do placar. Estádio Brinco de Ouro, CRB 1, Guarani 0, alô, Edu Pinheiro. Sim, olha, amigo Batista, melhor público na Série B na rodada foi sexta-feira no Castelão, 41 mil para Ceará 2, Chapecoense 0, e às 18 horas tem Londrina Esporte. Gleger Zorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade. Defesa do Diogo Silva, Gleger. Agora, tanto eu quanto o CH estávamos falando agora sobre a questão de esticar o braço, de saltar na bola. Você vê que essa bola, o Bruno José entra ali, não alcança a bola e o Diogo esperou até a última definição. E a hora que o Bruno não toca, ele explode para a bola, esticado, braço esticado, faz uma grande defesa. Exatamente esse o movimento. Uma bela defesa, grau de dificuldade 7,85. 7,85, então não foi defesaça. Acima de 8 é defesaça. E 8 exato. 8 exato, defesaça. Legal, bom saber. É isso aí, em cima da linha vale. Tá no regulamento. Domira, veio Romão, escapa o time do CRB, pedalou na entrada da área. Chega a marcação, chega para tirar Alan Santos, a bola vai sair, é arremesso para o time do CRB, mas o Matheus Bueno está sentindo, hein, Vladimir? Está caído, inclusive. Exato, está caído, alega ter sido atingido quando ia partindo para a jogada ali o Guilherme Romão, ficou caído o jogador do Guarani, por isso o jogo está parado, Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Arremesso lateral, Matheus Ribeiro cobrando para o time do CRB. Tem Juninho, toca a bola de perna direita, vem Porfírio, afasta, tira. Time do Guarani se organiza para o contra-ataque com Derek para Regis. Centralizou na perna direita, abriu na ponta, Bruno José vem embora. Na beirada do campo, recolheu, dominou, partiu em cima da marcação, no bico direito da grande área, limpou, bateu pro gol. Acerta a rede, mas pelo lado de fora, tiro de meta para o CRB bater. Deu uma bonita pedalada ali para cima do Guilherme Romão, Bruno José, mas optou pelo chute. Tava sem ângulo, né? O chute foi pela rede, lado de fora, é tiro de meta CRB. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou envie um WhatsApp 998005939. Sexo é saúde na Clínica Upman. Só essa, hein? Tá vaiando aí, o árbitro já anunciou porque o Diogo Silva tá fazendo cera. A última bronca, a próxima é cartão amarelo, disse o árbitro. Afro Rocha de Carvalho Filho, da Paraíba. Aliás, o trio é paraibano. E no VAR, Jean Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Lucão está lá no campo de ataque, tocou para Porfírio. Cruzou muito mal, Guilherme Romão. Afasta, primeiro amorteceu com a barriga e soltou a canhotaça. Carlos Henrique, bate pesado. E aí, atitude do Guarani, depois que tomou o gol 1-0 para o CRB em CH. Foram alguns minutos de instabilidade, o time sentiu o gol que tomou. E o Pivete tá pulando que nem um calango na beira do gramado, pedindo para o time ter calma e girar o jogo de um lado para outro. Vem embora o time do Guarani, Porfírio cruzou na área, deu rebote, voltou, Porfírio para Isaac, não dominou.
E o Juninho chegou tirando, pois não, concluindo o seu raciocínio, CH. CRB fez o gol, ficou mais atrás ainda. Tá difícil fazer a penetração. É só com furadeira o Esco, não tem jeito. Eles armaram 2 blocos de marcação e tá difícil pro Guarani. Como é que você vence esse bloco, além da furadeira o Esco? É com toque de bola rápido e aumentando a amplitude, jogando pelas laterais. Vamos ver se o Guarani não perde a paciência e para de errar passes. São 13 passes errados até agora do Guarani no jogo. E você já conhece a Uesco? É a marca de ferramentas elétricas com o melhor custo-benefício do mercado. Sempre com novidades para você. Uesco. Sai jogando perigosamente Anderson Conceição, ele perdeu, reboteada, sobrou o Eric, dominou, pé canhoto, bateu, desviou, é gol! Gol! Passados primeiro tempo, saiu jogando perigosamente lá atrás Anderson Conceição, perdeu a bola espirrada, sobrou com o Derek pela esquerda, dominou dentro da área, de pé direito, deu uma pancada, a bola explodiu no corpo de Simon e entrou, matando o goleiro Diogo Silva do outro lado, bateu no fundo do gol e fez chulé! A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Derek, o artilheiro, 5º gol no Campeonato Brasileiro. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Hoje sempre Guarani. Derek. Derek, 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 camisa 11. Ele, o autor do gol. Empata o jogo no Brinco. Guarani 1, CRB também 1 e o detalhe do gol vai ser o Vladimir Catarino. Detalhe que o árbitro está nesse momento no VAR. O VAR chamou o árbitro, ele está lá no monitor analisando. A meu ver, uma falta cometida pelo Bruno José na tentativa de roubar a bola, na base do abafa, da pressão por parte do Guarani. Jogadores do CRB reclamaram bastante, por isso o árbitro nesse momento está no VAR. Batista. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Anulou. Gol anulado, Vladimir Catarino. E o impedimento, o árbitro está mostrando o sinal ali de impedimento, por isso não valeu o gol marcado pelo Derek. Batista. Vamos lá, Gleger, a sua opinião, agiu corretamente o árbitro? Eu não vi impedimento, mas eu vi o toque na mão do Bruno José, que dá o desvio e essa bola vai lá no Derek. Então, para mim, acerta o árbitro se for o toque de mão. Porque na hora que o Anderson tenta tirar, a bola pega na mão do Bruno José e vai lá no Derek do outro lado, o Derek domina e faz o gol. Para mim, corretamente anulado. Foi essa mesmo, viu, Batista? A marcação foi de um toque de mão ali do Bruno José. E para você, CH? Toque de mão do Bruno José. Gol corretamente invalidado pelo árbitro do jogo. Placar de 1-0, o time do CRB segue vencendo a partida. Estamos com 35 do primeiro tempo. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Domina Bruno José na ponta direita, recebe em cima da marcação, já saiu dela, partiu na diagonal, vem por dentro, centralizou, chega para tirar, recua Lucas Lima, saiu Diogo Silva para dominar.
Nissan Daruge, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Diogo Matheus domina pela direita, vai avançando no campo de ataque para Matheus Barbosa. E chega a marcação, Rômulo toca nela, é arremesso lateral. Vem para a bola Diogo Matheus, cobrando, tocando para Alan Santos. Recebe no campo adiantado para fazer o passe pela esquerda para Lucão. Lucão domina, soltando para Matheus Barbosa, volta no Alan Santos. Outra vez para Lucão. Lucão trabalha pela meia canhota, solta lá na frente, vem para Matheus Bueno. Retrai, vem na bola Alan Santos para Matheus Barbosa. Levantou na ponta canhota. Chega a marcação lá atrás, o time do CRB tentar sair jogando. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. O máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Diogo Matheus cruzou na área, Anderson Conceição afasta, Juninho completa, mas do rebote apareceu, dominou, Barbosa tocou na frente, escapou, vem para a bola, domina Derek, abriu lá pela ponta direita, preparou o cruzamento, pé canhoto, cruzou para Isaac, subiu lá atrás, Alemão, tirou, completa Renato. A bola caiu no Alan Santos. Ele toca na frente, vem para o Barbosa, recua para Lucão, Lucão para Matheus Barbosa, recua para Alan Santos. Domina dentro do círculo central, vem com Lucão, abriu na ponta canhota, se manda, vem Porfírio, meteu o pé canhoto, cruzou na área, Anderson Conceição subiu para tirar. A bola vai para a linha lateral. É arremesso, Diogo Matheus tem pressa, cobra, tocando para Regis, Regis para Diogo Matheus. Rola curtinho para Bruno José. Centraliza por dentro, vem pela meia direita, Barbosa para Regis atrás. Preparou Matheus Bueno, uma jogada para Regis. Limpou por elevação, colocou na área, Alemão. Chega, afasta, voltou na cabeça de Bruno José para Barbosa. Para Bruno José, cruzou na área. Desvio lá atrás. Afasta defensiva do time do CRB. E eu sigo com o giro do placar aqui no Brinco. CRB 1, Guarani 0, Edu. Olha, Maracanã, Fluminense, Bragantino, Arena Grêmio, Grêmio e São Paulo no comecinho 0-0. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Futebol é comigo aqui na Bandeirantes. Domina, vem pela esquerda, Lucão distribui. Vai lá na esquerda para dominar o time do Guarani. Isaac recua. Vem na bola dominando no campo de ataque, Matheus Bueno para fazer o passe na ponta direita para Bruno José. Recorre com a perna direita. Já abriu lá na ponta, vem na bola, Diogo Matheus tentou o passe, Romão fecha a porta, a bola tocou no corpo dele. É arremesso, Diogo Matheus tem pressa. Cobra para Bruno José, voltou no Diogo Matheus. Participando bastante o lateral do Guarani ofensivamente para Bruno José na tabela. Bruno José, Diogo Matheus, pé direito, cruzou, Anderson Conceição, bateu na mão. Bateu. O árbitro está marcando o escanteio, mas a bola bateu na mão, foi pênalti para o Guarani. O árbitro está dizendo que bateu na mão e que a mão dele também estava no chão, né? Então, segundo ele, não há irregularidade por isso, mas que tocou na mão do Anderson Conceição, tocou, mas o VAR já está analisando. Marcou arremesso lateral. Já foi. Já foi, arremesso, segue o jogo. Arremesso lateral para Bruno José, dominou, limpou, chega tirando lá atrás, Romão. A bola voltou com Lucão, Lucão para Barbosa, para Diogo Matheus, para Bruno José, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás para tirar Matheus Ribeiro. Reboteada, a bola sobrou com Matheus Bueno para Lucão, Lucão para Matheus Bueno. Vem pela meia esquerda, recebe, domina, solta para Isaac. Isaac para Matheus Bueno, tentou o passe, errou o alemão. Chega, tira, afasta, Renato tenta puxar o contra-ataque lá pela direita. A bola para a linha lateral, saiu e aí o Gleger viu esse lance aí, houve toque de mão. Para mim, lance normal. E para você, CH?
Lance normal. Sofre de impotência sexual, ejaculação precoce ou falta de libido? Corre para cuidar da sua saúde sexual na Clínica Upman. Ligue agora mesmo, então envie uma mensagem de WhatsApp 998005939 Clínica Upman. Placar de 1-0, o Guarani fez um gol com o Derek, mas foi anulado. O árbitro marcou toque de braço na origem da jogada do Bruno José. E vem dominando o time do Guarani, Bruno José. Ele puxa a marcação não vai. E aí ele recua, Alan Santos. Domina, solta o jogo para Lucão. Lucão invade o campo de ataque. Tabelou com o Isaac. A bola com o Porfírio, volta no Lucão. Lucão para Isaac. Na tabela de novo, Lucão para Regis. Dominou, colocou na área para Lucão. Chega lá atrás para afastar a defensiva do time do CRB. Completa Matheus Ribeiro tirando. A bola veio no Alan Santos. Ele de primeira colocou para Matheus Bueno. Ajeita na perna direita para fazer o passe de uma extremidade a outra. Da esquerda para a direita. Campo de ataque. Diogo Matheus. Dominou, partiu. Meteu o pé direito. Cruzou na área. Alemão tira. De cabeça. A bola saiu rente ao pau da bandeira. Mas é arremesso lateral. Vem Porfírio, tem pressa para cobrar. Cobrou e soltou para o Lucão. Lucão está lá na frente. O Guarani faz ocupação militar. O time inteiro no campo de ataque. Diogo Matheus tocando para Bruno José. Domina na ponta direita. Cruzou na área, Alemão. Chega, tira. Guarani ataca. É ataque contra a defesa. Vem Alan Santos. Domina. Recolhe no campo de ataque. Faz o passe para Diogo Matheus. Aí errou, né? Tinha umas 70 oportunidades aí para fazer o passe, opções. E ele tocou justamente, talvez imaginando que o Bruno José fosse fechar para dentro. E ele não foi, Vladimir. Ou então imaginou que o Regis ia sair ali da meia-lua e ia fechar também, né? Independente de qual foi a escolha, foi errada, por isso a posse é do CRB. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. 43 minutos passados do primeiro tempo, 1-0. O time do Guarani vai perdendo o jogo no estádio Brinco de Ouro. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Vem pra bola, dominou João Paulo, olha o time do CRB, lançou, errou, chega lá atrás para afastar Isaac, lançou no campo de ataque, é para correr, partiu na velocidade, Regis Simon. Chega para tirar, a bola vai para a linha lateral, pois não, Vladimir Catarino. Eu ia dizer que a torcida do CRB tá dando um trabalho para a polícia, rapaz. Tem poucos torcedores, mas vira e mexe, tem confusão lá. A polícia tá tirando um 5 ali do meio, tá levando para outro lugar, Batista. Diogo Matheus cruzou errado. Lá atrás, tira, afasta, vem Juninho pro time do CRB. Recolhe soltando o jogo para Rômulo. Ele carrega, toca, invertendo lá pela ponta direita. Vem Porfírio na marcação. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Opa. E o jogo aberto com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. O senhor Batista, gentileza da sua parte. E tem oferecimento? De Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições que você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Escanteio para o time do CRB, Vladimir Catarino. O Bruno José colocou pela linha de fundo, João Paulo cobra o escanteio, Batista. João Paulo autorizado, partiu, meteu o pé direito, cruzou na área, tira de Socotone. Defesa importante.
E na sequência o árbitro marcou uma falta para o Guarani, Vladimir. Na sequência do rebote do Tony, a falta foi marcada, mas a ação do Tony nesse lance foi muito importante para cortar o escanteio. Teremos 6 minutos de acréscimo, vamos a 51, Batista. E também no jogo aberto, Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939, Clínica Upman. Domina o time do Guarani, vem Diogo Matheus para fazer o passe para Matheus Barbosa. Para Regis, ele fez um passe e está reclamando o quê, hein? De falta, segundo o Matheus Barbosa, quando passou para receber, teria sido seguro ali pelo Juninho. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas e com telas e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Gleger Zorzin, defesa do Tony, grau de dificuldade, conceito e definição, se é que há, em Gleger. Mas não há. A defesa dele foi lá, tirou de soco, né? Mas na minha opinião ainda erra o soco, ele dá uma chance lá pro CRB novamente. O goleiro quando sai de soco, Batistão, tem que jogar a bola lá em cima do tobogã. Não, tá meio esquisitão o Tony no jogo, viu? Não sei, falhou no primeiro gol, tá meio esquisito. Esquisitão, é? É esquisitão. O que será, hein? Sei lá, né? Às vezes não foi bem no almoço, né? Não sei, não dormiu bem. Às vezes o sol, porque esse horário no Brinco de Ouro, e quando eu jogava eu sofria muito. O sol que tá lá, a pino nesse momento, pega no rosto do Tony, né? E no segundo tempo vocês vão ver que já vai melhorar, no início do segundo tempo. Mas quem defende nesse gol que tá o Tony agora, no gol dos portões de entrada, o sol realmente castiga muito o goleiro, principalmente nesse horário. CRB, Guilherme Romão para João Paulo, para Guilherme Romão, volta no João Paulo, ele domina soltando para Juninho Valoura, solta o jogo lá pela meia direita no campo de ataque, vem para a bola Lucas Lima, abriu lá na ponta direita, vem Matheus Ribeiro, recua chamando o alemão, ele bate de perto à direita, vem para Juninho, Juninho na lateral para Matheus Ribeiro, voltou na tabela, levantou o cruzamento do Matheus Ribeiro. Tira, afasta lá atrás a defensiva do Guarani, escanteio para o time do CRB, Vladimir. Vai se mantendo lá no campo de ataque, o time do CRB está ganhando o jogo pelo placar de 1-0, mais uma vez vai pintar cruzamento na área, Batista. Juninho Valoura vai pra bola para levantar da área, foi no lance assim que saiu o gol do CRB. Vem pra bola Juninho. Arma a perna direita, time do Guarani se fecha inteiro. Fábio Alemão e Anderson Conceição, os zagueiros na área. Partiu Juninho, levantou, bola cruzada. Agora passa por todo mundo, vem pela esquerda no campo de ataque o time do CRB. Domina Rômulo, recolheu, levantou na área, Anderson Conceição de cabeça, pega Tony. Tony, esperto, foi lá no canto baixo esquerdo, pegou e não soltou o Vladimir. Não teve força o cabeceio, mas foi no cantinho, né? Desta vez foi bem o Tony para fazer a defesa. Domina o time do Guarani no campo de defesa, Regis recebe, solta na lateral, vem para Diogo Matheus, desiste de atacar, recua no campo de defesa, vem lá atrás Alan Santos, domina, solta a bola curta pela esquerda para Lucão. Lucão ultrapassa a linha na metade do campo, vai subindo no ataque, o time do Guarani desce de forma lenta. Matheus Barbosa enfiou para Diogo Matheus, cruzou para Regis na área, chega, afasta a zaga, vem Romão, tiro de cabeça, a bola voltou, matou no peito, Matheus Barbosa abriu para Bruno José, dominou, pé direito, cruzou na segunda trave, passa por todo mundo, Porfírio vai atrás dela. Parou na lateral, tocou para Isaac, limpou, vai para a bola, pé direito, queimou para o gol, a bola explodiu no paredão do CRB. Sobrou com João Paulo, ele sai jogando lá atrás do campo de defesa, armando contra-ataque, solta o jogo na ponta, canhota pela esquerda. E a bola saiu para a linha lateral, tá reclamando o Lucas Lima de arremesso, mas o árbitro
Tá reclamando de falta, mas o árbitro marcou arremesso. Pois não, a sua informação, Edu Pinheiro. Gol do São Paulo, gol de Caleri, 15 minutos, Porto Alegre, Grêmio 0, São Paulo 1. Domina o time do Guarani, Diogo Matheus abriu na lateral do campo, vem Bruno José, dominou, volta a bola pela meia direita, está por dentro, Diogo Matheus para Matheus Barbosa, pé direito, cruzou na área para Derek, toca nela, vai embora. Pela linha de fundo, apita o árbitro, termina o primeiro tempo. 1 pro CRB, 0 pro Guarani. Vem aí intervalo inteligente no rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, é uma pergunta, viu, Catarino? O juizão, será que ele já apitou alguma coisa? Saiu o cruzamento agora. Se toque faz o gol, valia? Vale. Tava valendo? Né? Vale, tava valendo. Ele apitou depois que a jogada terminou, né? Se tivesse um escanteio, por exemplo, talvez não bateria, mas como foi pra fora, terminou a jogada, ele apitou o final do jogo. Guarani jogando com o seu uniforme oficial, camisa verde, calção branco, atacando pro gol do placar, tá aí o Regis conversando com a arbitragem e tal, o gol foi anulado do Guarani, gol anulado a 32 minutos do Derek, acusou mão no Bruno José. Bruno José que dá a prensa, que roubou a bola, serve a Derek, né? Deu uma prensada, sobra pro Derek, fez o gol, mas o VAR chamou, o juiz analisou e anulou. Agora, a jogada do gol do CRB, olha o que o Matheus Bueno faz. Estou vendo agora na TV. Deu de graça o escanteio. Saiu jogando, o Lucão pra ele pegou, recuou na fogueira, mas saiu de graça. Escanteio cobrado e o Anderson Conceição de cabeça faz 1-0. Tá bom. Destaque, mais um destaque seu aí, Catarino. Fica para a expectativa, né? Do Guarani precisa muito da vitória, precisa muito do resultado positivo. No primeiro tempo praticamente só atacou pouco, atacou o CRB quando atacou fez o gol. Guarani precisa pelo menos do empate no segundo tempo. No banco tem um menino Ian, número 30. Ian tem 17 anos. Você confirma para mim, por favor? Ian, 17 anos. Quem sumiu do banco foi aquele menino Rafael, aquele carequinha, da base também, 17 anos, sumiu. Guarani tem no banco o Pegorari, o Valber, o Mike hoje é banco. Tem também o Wenderson, o Ivan Alvarinho, o Bernardo, Lucas Araújo, Bruninho, Lucas Silva, João Vitor e Neilton. E a pergunta é, Catarino, como é que está jogando o Guarani? A escalação? Guarani começou o jogo com Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão, Diego Porfírio, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Regis, Bruno José, Isaac, Derek. Duas mudanças com relação à última partida, né? A entrada do Diego Porfírio no lugar do Mike e também o Matheus Barbosa voltando ao time no lugar do Anderson. Ok, bom intervalo no Cacoete, time perdendo em casa. Eu acho que o treineiro muda, hein? Muda no intervalo. Opinião Bandeirante, CH e Greger Zozinho, começando com o CH. O Guarani teve 3 chances, 5 minutos, escanteio cobrado, jogo Matheus, o Lucão de cabeça toca, ia pro gol. Mas o Alan Santos, no meio do caminho, dá mais um toque, tentando enganar, mas o goleiro no reflexo pega com os pés. E o Isaac perdeu 2, um de cabeça a 8 minutos, cabeceou fraco, e a 9 minutos dentro da área, sozinho, o Isaac isolou. O gol foi a 13 minutos do Anderson Conceição, já comentado. O resto é com você, CH. Edu, o CRB veio para jogar no contra-ataque. E o Guarani acabou dando de presente o lance que originou a bola parada, consecutivamente o gol de cabeça do Conceição. Era esperado esse tipo de jogo perigoso, sabe? O Guarani é tão favorito que tem que tomar bastante cuidado, bola parada, quer muito tranquilo sair com posse de bola, enfim. Todos os números do jogo do primeiro tempo, chances, escanteios, chutes a gol, chutes no gol, profundidade dos dois lados, o Guarani foi melhor, só que foi incompetente nas suas conclusões. Você citou 3 momentos aí que resumem o que aconteceu no primeiro tempo. O Guarani deu de presente a possibilidade da bola parada, o CRB foi competente, fez o gol. E o Guarani teve 3 chances para pelo menos fazer um gol e não fez. Quando o CRB fez o gol, o Guarani ficou uns 10, 15 minutos intranquilo. Não passava daquele bloqueio intermediário de defesa do CRB. Aí foi acalmando, trocando bola de um lado, do outro, para jogar a bola para dentro da grande área, né?
Nós não tivemos, assim, um volume de chute a gol fora da área. O Guarani não pressionou, assim. Teve muito a bola. Foram mais de 70% de posse de bola. Só que isso não resolve o problema do jogo. O Guarani tem que ter competência para fazer os gols. Teve oportunidade e não fez. O gol anulado do Guarani, na minha opinião, foi anulado de maneira correta. A bola ricocheteou na mão do Bruno José, que foi parar lá para o Derek, que fez o gol. O gol, na minha opinião, de maneira correta, anulado pela arbitragem. Não tem desculpa. Agora, para furar esse bloqueio aí, além da furadeira, o esco, você tem que ter rapidez e precisão no passe. O Guarani errou muitos passes no primeiro tempo. Isso foi outro fator que atrapalhou o time do Pivete. Eu mudaria para o segundo tempo. Eu voltaria com o Bruninho. Isso é jogo para Bruninho. É um jogador que pode, eu estou colocando no condicional, se entrar bem, no individual, quebrar parte dessa barreira impostas pelo CRB aí, que é todo mundo atrás da linha da bola. O jogo está muito difícil, viu, Edu? Eu não esperava tamanha dificuldade, eu achei que ia ser um ferrolho, está sendo um ferrolho à 10ª potência, e o Guarani está desatento. O Guarani não está veloz, o Guarani não está preciso. O Guarani está incompetente na hora da conclusão. Tem que tomar cuidado, viu? Esse jogo aí se complicou por causa da falta de atenção dos homens que saem jogando e na marcação da bola parada. Vai ter que ter calma, mas tem todo o segundo tempo, dá para virar o jogo e eu voltaria para o Bruninho, com o Bruninho, para o segundo tempo. Edu? Maracanã, gol do Fluminense. Fluminense 1, Bragantino 0, só se o VAR anular, por enquanto está confirmado. Em Porto Alegre, primeiro tempo, o Caleri marcou, Grêmio 0, São Paulo 1, 18 horas Goiás e Cuiabá, 18h30 Palmeiras e Curitiba. Na Série B, 18 horas Londrina Esporte, aqui intervalo, Guarani 0, CRB 1, já Zorzinho vai comentar. Diz aqui o Luiz Anselmo, técnico, zaga e goleiro fracos, todos fracos. E o Regis, hein? Hoje não tá legal, seu Edu. Zorzinho vai comentar se concorda ou não. Agora 16h28. Guarani vem com Isaac, sai jogando lá atrás, sai jogando errado, Matheus Barbosa, dominou, Isaac levantou, Bruno José, tocou na bola, espalma, Diogo Silva faz uma grande defesa, fechou na diagonal, veio por dentro o Bruno José para fazer o gol. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O lançamento mais esperado do ano chegou. Conheça o martelete perfurador rompedor WS3228K da Uesco, apresentado na Feicom 2023, que chega com motor de 900 watts, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. E você sabe, né? Se é Uesco, é o melhor custo-benefício do mercado. Transforme seu trabalho com a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Uesco, 10 anos construindo com você. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Atenção, você homem que tem problemas de impotência sexual, ejaculação precoce ou mesmo não está com aquela performance sexual que gostaria, a Clínica Upman vem resgatando a confiança dos homens em todo o Brasil. Não perca tempo e agende já sua consulta pelo WhatsApp 998005939. Dê um up na sua vida sexual. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRN 54867.
Viete. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Greg, no Maracanã, quem mais? Foi o Ganso, viu? O Ganso fez Fluminense 1, Red Bull Bragantino 0 e empata o Grêmio em Porto Alegre. Já confirmo, São Paulo e Grêmio 1-1. Zorzin aqui, 1 para o CRB, 0 para o Guarani. Nós, tanto eu quanto o CH, falávamos antes do jogo sobre a questão do Guarani estar apresentando um bom futebol. Um futebol competente, futebol mais ofensivo. Até criou algumas oportunidades, né, Edu? Mas os gols perdidos pelo Guarani, aquele do Alan Santos lá logo no começo, que o Diogo Silva faz uma grande defesa. Depois teve aquela do Isaac, uma cabeçada, quando ele erra o alvo ali, a cabeceia fraco. Depois mais uma vez com o Isaac, né, que ele sai na cara do gol e acaba isolando. Então o Guarani teve oportunidades até para abrir o placar. Agora, a gente sabe, o que vale no futebol é a bola na rede, não adianta. O CRB já era um time defensivo, numa bola parada ali conseguiu fazer um belo gol de cabeça, que na minha opinião, não vou dizer que foi falha, né, mas era uma bola defensável para o Tony, fez um movimento, para mim, errado, equivocado, não estica o braço, não salta na bola, a bola não foi tão violenta, foi no canto, claro, foi lá no cantinho, mas pela envergadura, pela agilidade que tem o Tony, era sim uma defesa defensável. Agora, o Guarani, ele precisa o quê? Ter um pouco mais de calma, tranquilidade, né, erra muito na transição, erra muito passe, tentando ali achar uma jogada ou outra. Vale ressaltar também que o Regis está muito marcado, ele não consegue evoluir, você vê que toda hora que ele pega na bola tem 2, 3 em cima dele, os homens da sobra. Então o que fez o Daniel Paulista? Sabendo da competência, da capacidade dos homens de meio de campo do Guarani, neutralizou, congestionou ali. Então fica difícil, né? O Porfírio tem que participar um pouco mais, o próprio Diogo Matheus aparecer mais ao ataque. Para mim, as jogadas têm que sair pelas linhas de fundo, pelo lado do campo. Por dentro, toda hora que o Guarani tentou, estava muito fechado, muito congestionado. Eu também voltaria com uma alternativa diferente. Aí, como disse o CH, eu concordo, o Bruninho seria uma boa alternativa para você ter velocidade, para você ter a facilidade do 1 contra 1. É o que está esperando o Guarani. Se ficar esse toca para cá, toca para lá, vai ter muita posse de bola sem eficiência, sem chegar no gol. A defesa do CRB é uma defesa mais lenta, né? O Alemão e o Anderson são jogadores lentos, que têm dificuldade quando vai para o 1 contra 1, mas sempre estão muito bem posicionados. Agora, não dá para você ficar toda hora insistindo por dentro, que não vai acontecer absolutamente nada, foi o que aconteceu. Você vê que depois que o CRB faz o gol, o Guarani tentou, lutou, experimentou jogadas por dentro, teve inclusive o gol anulado, que foi bem anulado na minha opinião, mas muito pouco para um time que joga em casa e para o time que está onde está na tabela. Então o Guarani precisa ser um pouco mais efetivo, precisa aproximar um pouco mais, subir um pouco mais o bloco, né, subir a marcação, não dificultar. O CRB tenta sair jogando toda hora. Todas as vezes que o Guarani pressionou, roubou a bola. Então é isso que precisa o Guarani. Fazer valer o mando de campo, está jogando em casa, precisa do bom resultado. Então sobe a linha. O CRB não consegue, ele não tem um contra-ataque mortal, né? Ele não tem essa característica. Ele tem sim um time que marca muito forte, um time que está bem organizado, ele está bem postado dentro do campo, está bem ajustado, estão muito agrupado o time, e aí dificulta para o Guarani entrar. Tem momentos no jogo que o CRB tem uma linha de 5, porque um dos volantes entra ali para fazer um terceiro zagueiro por dentro, os dois laterais, e o meia vem para encostar ali também, dificultando muito. Então tá difícil de penetrar, tá difícil de entrar na defesa. Agora, precisa ter calma.
Precisa jogar, precisa ter a bola, mas com calma. Não adianta ter a bola e não ter eficiência. Não vai adiantar absolutamente nada. Caprichar um pouco mais na bola parada, porque às vezes pode definir o jogo. Foi o que fez o CRB. O CRB não criou quase absolutamente nada, mas teve um lance de bola parada, com eficiência, foi lá e fez o gol. Então é o que precisa pro Guarani, viu, Edu? Um pouco mais de tranquilidade e tentar impor o jogo, impor para cima do adversário. Se ficar esse toca-toca de lado, você vê o Matheus Barbosa, por exemplo, ele toca só de lado. Toca de lado, toca pra cá, toca pra lá. Uma vez ou outra ele dá uma espetada lá no Diogo Matheus, mas muito aqui atrás, é muito pouco para um time que joga em casa e para um time que precisa vencer o jogo, Edu. Olha, lá em Porto... mesmo time, Edu. Oi, Catarino. O Guarani volta sem mudanças, viu? Vai começar o segundo tempo com a mesma formação que terminou a primeira etapa. O CRB ainda não voltou. CRB não voltou ainda? Ainda não. Só o goleiro agora, o Diogo, tá vindo aqui pro gol. Ainda não subiu o CRB. Mas o Guarani estava atrás desse goleiro uns tempos atrás, viio? Diogo Matheus, né? Diogo Silva. Diogo Silva. Isso. Ele jogava com uma proteção, não jogava? Jogava com uma proteção, meio mascarado e tal, mas, quer dizer, no bom sentido. Agora tá normal, viu? Tá normal, tá sem a máscara. É o rosto dele aquele mesmo. Se é bonito ou não, aí cada um vai avaliar, mas tá sem proteção. Olha, o argentino Cristaldo de pênalti empatou em Porto Alegre, Grêmio 1, São Paulo 1, o Caleri fez o gol de São Paulo, Maracanã, o Felipe Melo, aquele volante e tal, quase não arruma encrenca, marca o segundo, Fluminense 2, Red Bull Bragantino 0. Agora, é o seguinte, eu falei das chances, eu esqueci, o Isaac teve 3 na realidade. Mas agora ele teve 4 chances, comecinho de jogo, escanteio cobrado do Hugo Matheus, Lucão toca, Alan Santos dá uns toquito antes do goleiro, e o Diogo Silva com os pés tira no reflexo. O Isaac de cabeça, o Bruno José cruza, 8 minutos. Isaac de cabeça, mas foi fraca a carada dele. Mas a chance foi boa. 1 minuto depois, o Isaac dentro da área livre recebe uma rasteira pingando, aquela rasteira boa para encher a rede, chuta por cima. E teve a 26, aqui já estava 1-0, um cruzamento do Isaac. Ele visava o Bruno José. Mas o Bruno José não alcançou. Ela vai pro gol. Como disse o Zorzinho, o Diogo Silva, ele espera a definição para depois pular no cantinho, né? E jogar para escanteio. Mas o chute foi do Isaac. E outra coisa que eu achei também é que o Bruno José estava cansadão no final do primeiro tempo. Vamos ver o segundo tempo. Olha, 1-0 o CRB. Vai começar o segundo tempo. E para o show continuar aqui na Bandeirantes... Terá do Brinco, é ele, ui, Batistão! Deixa comigo, Edu Pinheiro, tudo pronto, vai começar o segundo tempo. Até aqui, intervalo inteligente do Rádio do Brasil com o comando de Edu Pinheiro, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre, Guarani, Porfírio, domina a bola pela esquerda, recua para Lucão, dali para Matheus Bueno, ele trabalha lá pela direita, vem para Matheus Barbosa, para Diogo Matheus, recolheu, dominou, soltando para Bruno José, voltou no peitoral, domina Diogo Matheus, solta pela meia direita para Matheus Bueno, bola recuada, vem no campo de defesa, Lucão ultrapassa a linha na metade do campo, vai subindo ao ataque, lançou para Isaac, partiu, entrada da área, limpou, deu um toque pro Regis, ele tocou na bola, mas já veio precarizado. Veio caindo desequilibrado. A bola foi para fora pela linha de fundo em tiro de meta pro CRB bater. Mas valeu pela jogada individual, né? Feita ali pelo Isaac, foi para dentro, fez o passe quando dominou para partir pro chute. O Regis acabou sendo desarmado e caiu.
É apenas tiro de meta CRB. Alguma alteração, Vladimir? Não, Batista, nem Guarani nem CRB mudaram aí para o segundo tempo. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. E aí, CH, você faria alguma alteração para o segundo tempo em CH? Sim, Batista, eu tentaria o Bruninho. Bruninho no segundo tempo do lado esquerdo, tiraria o Isaac. Amarelo. A informação. Lucão, por reclamação, recebeu cartão amarelo. Primeiro para jogadores do Guarani, Lucão, camisa 3. E você, Gleger, faria alguma alteração no Bugre? Não, Batista, não faria nenhuma substituição. Domina o time do Guarani, vem pra bola, foi agarrado. O árbitro viu o agarrão no Derek, parou, marcou. Mas agora ele não deu cartão, hein, Vladimir? Não usou o mesmo critério, né? Poderia ter dado também, porque era um ataque perigoso do Guarani. Domina Matheus Barbosa, abriu o jogo lá pela ponta direita para Bruno José. Recolheu, partiu em cima da marcação, já girou, voltou, dominou, levou para a linha de fundo, cruzou na área. Chega Anderson Conceição, afasta, tira. E aí o Diogo Matheus foi receber do Matheus Barbosa, mas não conseguiu dominar. É arremesso lateral para o time do CRB. Chicken Supreme Seara. É uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Placar de 1-0, o time do Guarani vai perdendo no estádio Brinco de Ouro. Matheus Bueno recua e o Tony saiu jogando errado. Renato tocou na bola e o Lucão pede calma. Pede calma pro Tony. Vem pra bola, Matheus Barbosa tentou chapelar. Chapelou João Paulo, abriu para Diogo Matheus, para Matheus Barbosa, voltou, Diogo Matheus dominou, colocou na área, dominou, ajeitou Bruno José, recolheu, cruzou muita força. Vem atrás dela pela esquerda, Isaac conseguiu chegar, pé canhoto, cruzou na área, jogou o corpo, Bruno José. Entrou um voleio, mas não conseguiu. Contra-ataque armado, vem para o jogo o time do CRB. Placar de 1-0, Renato não recebeu, legal, não dominou, a bola foi para a linha lateral. É arremesso para Porfírio cobrar. Já cobra tocando para o Lucão. Lucão dominou, recuou para Matheus Bueno. Vem para dentro do círculo central. Soltando o jogo para Matheus Barbosa. Para Bruno José pela direita. Ele recebe, recua. Chama lá atrás no campo de defesa. Vai dominando o time do Guarani. Lançamento de Alan Santos, vem por dentro, a bola sobra com Lucão pela esquerda, toca na frente para Isaac, voltou para Lucão, Lucão abriu para Porfírio, na tabela, na triangulação com Isaac, a bola pela esquerda, Matheus Bueno para Isaac, lançou na área, Derek partiu, fecha por baixo o zagueiro, a bola voltou, dominou, Porfírio, pé canhoto, levantou no peito, pé canhoto, bateu na bola, Diogo Matheus, uma paulada, Matheus Bueno. E defendeu Diogo Silva, voltou Lucão, pé direito, levantou na área, em cima da marcação, a bola volta, sobra com Matheus Bueno, dominou, rolou o Guarani, pressiona 1-0, perde, vem Lucão, dominou, tocando para Matheus Barbosa, por dentro para Isaac, para Lucão, recolheu, vem para Matheus Barbosa, dominou para Matheus Bueno, aliás, para Lucão, lançou errado. Eu quero o detalhe. Aquele lance, a paulada e a defesa do Diogo Silva, Vladimir Catarino. Primeiro a tentativa foi do voleio do Derek, né? Acabou não acertando. Na sequência, no bate-rebate, o chute foi de longa distância, foi do Matheus. A bola explodiu ali no goleiro Diogo Silva, impedindo, que seria certo o gol da equipe do Guarani. A bola buscava o canto direito, impedindo o gol de empate do Bugre. Gleger Zorzinho, aliás, falei Matheus Bueno, foi Matheus Barbosa com uma pancada e a defesa do Diogo Silva, Gleger. Mas essa daí vai entrar para a sorte do jogo, viu, Batista? Porque a bola pega no Derek e no zagueiro, acho que é o alemão que tá por ali. Não chegou a chegar, não, a bola não foi no Diogo. Foi na zaga que bate ali, o Derek tava junto.
Não foi defesa, foi a sorte do jogo. Perfeito, portanto, bateu no zagueiro. O Mira vem no contra-ataque lá pela esquerda, o time do CRB, placar de 1-0, tá ganhando o jogo. Na recomposição, a bola para a linha lateral, saiu em arremesso pela esquerda, chegou lá atrás, tirando e afastando, camisa 11, Derek. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. O Esco. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos e meio passado o segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Depois esse ataque, Bruno José cruzou na área, Anderson Conceição tirou de cabeça, eu sigo com o giro. Aqui está o Brinco de Ouro conferindo a placar do jogo. Tá vencendo o time do CRB. Anderson Conceição de cabeça no primeiro tempo a 13 minutos. CRB 1, Guarani 0. Alô, Edu Pinheiro. Olha, Arena Grêmio, virou Grêmio. Reinaldo, ex-São Paulo, marca 38, primeiro tempo. Grêmio 2, São Paulo 1. Bandeirantes. Domina o time do Guarani, vem pro jogo, Diogo Matheus, vem por dentro, carrega, toca curto para Matheus Bueno, para Lucão, faz o passe para Isaac para Lucão, o zagueiro vai se aventurando pela meia esquerda, abriu na lateral para Porfírio, para Isaac, tentou uma tabela, no meio do caminho apareceu lá atrás, o time do CRB afasta, vem Lucas Lima, toca na frente, Juninho, fez o passe lá pela esquerda, vai para a bola para dominar pelo lado esquerdo, o árbitro já está paralisando e marcando uma falta, não, estava impedido, marcou o que a arbitragem? Estava dando impedimento, mas seguiu, deu vantagem porque a bola ficou com o Guarani, Batista. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Domina, vem pro jogo. Pela esquerda, Porfírio perdeu bizonhamente. Tira errado o time do CRB. Vem Matheus Bueno. Dominou, ajeitou na perna direita. Abriu na lateral. Bruno José recolhe da mina, soltando para Diogo Matheus. Outra vez para Bruno José. Volta para Alan Santos. Guarani inteiro no campo de ataque. Alan Santos toca rasteirinho. Vem no corredor. Matheus Bueno retrai. Vem para Alan Santos. Abriu para Bruno José. Perdeu a bola. Romão. Tira lá atrás o time do CRB, vem no contra-ataque, o jogo tá parado e a falta para o CRB, Vladimir. Falta foi cometida pelo Matheus Barbosa, né? Quando tentava sair ali o João Paulo, acabou sendo tocado por baixo. Falta para o CRB cobrar na defesa. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Anderson Conceição, o homem do gol, 1-0, o time do CRB vai ganhando. Anderson Conceição recua. Pois não, a informação, Vladimir. O Bruno Pivetti chama Mike e Bruninho, daqui a pouco caras novas no Guarani. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Lançamento no campo de ataque, Bruno José foi receber no peito, a bola espurrou, sobrou com Diogo Silva. Pega o goleiro do time do CRB. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro aqui, Brinco de Ouro, CRB 1, Guarani 0. Ainda a Série B, 18 horas, Londrina Esporte no Maracanã. Gols de Ganso e Felipe Melo. Primeiro tempo, Fluminense 2, Red Bull Bragantino 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Aproveite, dá um like aí pra nós, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alteração no Bugre. 2 mudanças, Batista. Saiu o Diego Porfírio, 15, entrou Mike, meia dúzia. Mike no lugar do Porfírio. E saiu o Regis, 78, para a entrada do Bruninho. Bruninho no lugar do Regis. Bruninho com a 27. E vem o time do Guarani. Domina Bruninho. Recolheu, levantou, cruzou Bruno José. Dominou por elevação para Derek. A bola deu na defesa. E aí, CH, as alterações. Gostou, CH? Acho que ele está tentando fazer algo diferente, né? Porque até agora está mais do mesmo. Igual a primeira etapa. Muita dificuldade para penetrar. Ele coloca o Bruninho, que é um cara no individual bom. Traz o Isaac por dentro. Talvez abra ele do lado esquerdo. O lado esquerdo todo novo. Com o Mike e com o Bruninho. Pode funcionar. E para você, Gleger, as 2 alterações no Bugre. Olha, assim, o Bruninho é um jogador de velocidade, um jogador que tem facilidade de 1 contra 1, né? Provavelmente vai lá pro lado esquerdo. O Isaac vem para a vaga do Regis. O Regis mal no jogo, né? Pouco participativo. Acho que ele vai tentar essa dobrada lá pelo lado esquerdo e coloca o Mike para ter um pouco mais de profundidade. Eu tava falando isso no intervalo. O Guarani precisa jogar pelas laterais. Tá muito congestionado o meio. E vem o Guarani, Derek entrou na área, bateu cruzado, espalma. Diogo Silva, a bola voltou reboteada, sobrou lá pela direita. Diogo Matheus dominou, levou para a linha de fundo, pé direito, cruzou na área. Alemão chega para tirar. A bola volta, Alan Santos dominou lá pela direita, centralizou para Matheus Bueno, para Bruninho. Tocou no comando, vem Isaac, o árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater Vladimir. Falta cometida pelo Lucas Lima, ali para cima do Bruninho, o árbitro marcou. No lance anterior o Derek ficou caído, sentindo câimbras, mas já está tudo ok com ele, está de volta o atacante do Guarani. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas e com telas e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Bola parada, campo de ataque. Falta para o Guarani bater. Vem para a bola Diogo Matheus. Ele que pega bem, marcou um golaço. Eleito por ele o gol mais bonito que ele fez com a camisa do Guarani. Ele que foi chamado para falar dos 70 anos do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Contra o São Paulo, o Campeonato Paulista do ano passado, ele fez o gol, homenageou a filhinha, né, que estava prestes a nascer. Quem sabe repete, né, Batista? Vem pra bola o time do Guarani. O meu coração está pedindo gol. Autorizado. Vai pra bola. Tomou posição, Diogo Matheus, 4 na composição da barreira. Pé direito, bateu por cima do gol pela linha de fundo. É tiro de meta pro CRB, Vladimir. Foi uma boa cobrança do Diogo Matheus, né? Acabou tirando um pouquinho, a bola subiu, passou rente ao travessão. Buscava ali o ângulo direito. Tiro de meta, CRB. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Domina Lucão no campo de defesa. Recolhe, domina, solta o jogo lá pela direita. Vem para Diogo Matheus. Margeando o campo, dá um tapinha na bola para Bruno José. Voltou para Diogo Matheus. Chega Romão fechando, já não valia mais nada. Tem um do CRB, tá caído. Tá caído, o jogo foi paralisado. O Esco, 10 anos construído com você. Sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco. A marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, o Esco. João Paulo. João Paulo já se levanta, tá reclamando lá. Diz que foi atingido, o árbitro marcou a falta, não tem mais o que fazer não. Falta para o CRB cobrar. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Cobra falta o time do CRB, a bola lançada no campo de ataque, vem Romão, dominou, meteu o pé direito, suspendeu na área para Renato, a bola passou penteando os cabelos dele, foi para fora, tiro de meta para o Guarani. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge, as melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Bruninho domina, leva na cabeça do círculo central, mas no campo ofensivo. Carrega, toca a bola de perna direita, abriu na lateral Mike. Mike pisou na bola, recuou para Matheus Bueno. Abriu para Bruninho, pé direito, bateu para o gol fraco. Diogo Silva com enorme facilidade pegou o Vladimir. Não foi um cruzamento, foi um recuo, né? Aí facilita a vida do goleiro do CRB. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Batista. Oi, pois dá uma informação. Alguma vez na carreira você tentou fazer no cruzamento, mas acabou recuando? Sim, fui cruzar e aí recuei e o goleiro adversário riu aos litros. Normalmente fica bravo, mas depois dá risada, né? Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou então envie uma mensagem de WhatsApp 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. Domina o time do Guarani, vem Matheus Barbosa, recolhe, soltando o jogo lá pela direita, Bruno José, ele retrai, vem para Alan Santos por dentro, Matheus Bueno lançou, passe completamente errado. Eu não sei se o Guarani treina isso aí, né? Mas é o tipo do jogo totalmente improdutivo. Matheus Bueno pega a bola, lança por elevação, para alguém chegar. Esse que chega não tem velocidade. É como se ele estivesse correndo de calça jeans molhada. Freio de mão puxado. Queimando pastilha. Não chega. Então não evolui. Não funciona. É impressionante, mas o Guarani insiste nesse tipo de jogada. E o Guarani perdeu a bola no ataque, vem o João Paulo, domina, soltando para Romão. Partiu na velocidade, bico esquerdo da grande área, saiu na pedalada, tentou levar, a bola voltou, chegou batendo o Juninho, mas da marcação. Vem Alan Santos, apenas policiando, já não valia mais nada, o árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater. E tem dois jogadores caídos, né? Um do Guarani, o Bruno José ainda aqui no campo de defesa, e o João Paulo também está caído lá do ainda reclamando de dores, o João Paulo, por isso o jogo parado. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas, com telas e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro aqui, Brinco de Ouro, Guarani está perdendo. CRB 1, Guarani 0, Edu. Olha, em Porto Alegre, intervalo, o Caleri fez 1-0 São Paulo, Cristaldo empatou para o Grêmio, o Reinaldo virou para o Grêmio, 2-1 Grêmio, 18h30, Allianz Parque tem Palmeiras e Curitiba. Bandeirantes. Bola parada, falta, saiu um cartão amarelo para o jogador do CRB, Vladimir Catarino. Anote aí, Batista, Fábio Alemão, camisa 4, foi quem cometeu a falta e ele recebeu cartão amarelo. Fábio Alemão, 4, cartão para o CRB, outra falta, outra oportunidade, quase que do mesmo local de onde o Diogo Matheus cobrou a falta anterior, tem outra chance agora o Guarani. 21, segundo tempo, 1-0 para o time do CRB. Demora demais para se organizar ali.
o time do CRB e o árbitro contemporiza e ainda vai permitir a alteração. Aproveitou o CRB aí, o técnico Daniel Paulista, para mexer. Vamos ver quais vão ser as alterações feitas, ou vai esperar a cobrança de falta. Ninguém sabe mais o que vai fazer. O senhor Afro Rocha de Carvalho Filho tá meio confuso, hein? Vai cobrar a falta primeiro. Vai cobrar a falta primeiro, então. Falta para o Guarani bater, barreira, 3 homens. Vem pra bola, vai tomar a posição para a batida, Diogo Matheus. Arma perto da direita, está autorizado. Diogo Matheus é de longe, pé direito, levantou na área, entrou para tocar na bola, Alan Santos, ela vai embora, houve um desvio, escanteio para o Guarani bater. Jogada ensaiada do Diogo Matheus ali na área para o Alan Santos, conseguiu tocar nela o goleiro, o Diogo Silva, foi que com o pé esquerdo, colocou pela linha de fundo, escanteio, Guarani segue no ataque, Batista, o próprio Diogo Matheus bate. 22, segundo tempo. Diogo Matheus na cobrança de escanteio, zagueirada na área, levantou na cabeça do Lucão, ele toca na linha de fundo, a bola saiu, tiro de meta para o CRB bater. O Lucão subiu, tocou de cabeça e quando tentou ainda o Alan Santos, a bola já havia ultrapassado a linha de fundo. As alterações no CRB, tá entrando com a camisa 21, Everson no lugar do Rômulo, sai Rômulo 77 e entra o Everson, camisa 21, primeira alteração do Daniel Paulista. Segunda alteração vai ser efetuada, o quarto árbitro já está pronto ali para levantar a plaquinha. Está saindo o Lucas Lima com a camisa 33 para a entrada do camisa de número 98, Falcão. Falcão 98 entra no lugar do Lucas Lima e o Everson no lugar do Rômulo. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e também em Sorocaba. Placar de 1-0, o time do CRB vem com o João Paulo aberto na ponta, cruzou na área, falhou na batida na primeira finalização do Everson. Pega lá atrás, pega firme, Tony vai sair jogando lá atrás o time do Guarani. O Esco, a marca do profissional brasileiro com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco. Matheus Barbosa erra o passe, vem o contra-ataque. João Paulo domina, ultrapassa a linha da metade do campo, centraliza a jogada, vem por dentro. Domina tentando a passagem, Falcão. Partiu pela meia direita, bateu. Ele achou que dava dali, né? Bateu fraco à direita de Tony, tiro de meta para o Guarani bater, o Vladimir. Se o chute é de qualidade, até às vezes acontece, mas um chute desse nunca daria, né? Posse de bola do Bulbo. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. É tempo de análise, Carlos Henrique, o bate pesado 25. E aí, CH, Guarani tem volume para pelo menos empatar o jogo, CH. É um futebol modorrento, né? Macambúcio, taciturno. Vai de um lado, vai para o outro, sem velocidade, chega no fundo, joga a bola para dentro da área, tá consagrando os zagueiros do CRB, né? O Guarani não faz um bom jogo, Batista. Até agora o Bruninho entrou no jogo e não acrescentou nada. Eu tentaria o Neilton para ver se acontece alguma coisa diferente aqui no lugar do Bruno José do lado direito. Nesse momento, o CRB continua muito perigoso no contra-ataque. O Guarani não faz por onde merecer o empate no segundo tempo. Escanteio para o Guarani bater pela esquerda. Mike vem para a bola, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, afasta o Zengueira, a bola voltou, Diogo Matheus, pé direito, bateu, vai embora. Pedindo escanteio, Guarani, o árbitro nem tchum. Houve desvio, no chute do Diogo Matheus houve desvio e por reclamação recebe cartão amarelo o Diogo Matheus.
É o terceiro dele, hein? Diogo Matheus está fora do próximo jogo do Guarani contra o Novo Horizontino. Reclamou, recebeu o cartão amarelo. E para você, Gleiger, tem força técnica, capacidade física para empatar o Guarani em Gleiger? Olha, Batista, eu acho até que tem. Acho que o Guarani tem força, sim. Tá chegando, tá ficando com a bola, tá ficando no campo de ataque agora. A gente não pode deixar de dizer aqui da solidez defensiva do CRB, que tá muito fechado. É um time agrupado desde quando fez o gol, baixou os blocos de marcação, posiciona ali no meio de campo, dificulta as ações do Guarani. Você vê que o Regis estava sumido, aí ele teve uma troca, entrou ali que ele está fazendo o papel o Isaac sumidaço no jogo. Está muito congestionado o meio de campo. Mas o Guarani tem força sim para tentar empatar. Aproveite o fechamento uriano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27,5, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui, Brinco de Ouro, Guarani perdendo, CRB 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Começa o segundo tempo, Maracanã, Fluminense 2, Bragantino 0, intervalo, Arena Grêmio, Grêmio 2, São Paulo 1, 18h30, Palmeiras e Curitiba no Allianz Parque. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveite, dê um like aí pra nós, manda um joinha. E vai sair mais um cartão para jogador do Guarani. Uma falta ali no meio campo. Bruninho amarelado, né, Batista? Bruninho, portanto, recebe cartão amarelo. Estava de olho aqui nas alterações que vão acontecer no Guarani. Daqui a pouco, Neilton e Bernardo vêm para o jogo, Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas, presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Falta, vem pra batida. Juninho Valoura. Vem pra bola, 2 na barreira. É de longa distância da intermediária. Levantou na área, tira Lucão. Afasta, bate de perna direita lá dentro da área. Expulsa a bola da área. Ela caiu com um Falcão, o time inteiro no ataque, ele recua. Toca lá atrás, sai jogando o Diogo Silva. Lança no campo de ataque pra ninguém. Passe equivocado, o jogo é ruim, hein? Vai mudar. Jogo modorrento, macambúzio, surumbático, embezerrado. Taciturno. Alteração no Bugre. Sai Isaac com a 29 para a entrada do Neilton. Neilton tem a 7, está entrando no lugar do Isaac. Primeira alteração feita pela equipe do técnico do Bruno Pivetti nessa leva de 2 alterações. A outra alteração foi a entrada do Bernardo, 28, no lugar do Matheus Barbosa. Saiu 5, Matheus Barbosa, entrou 28, Bernardo. As alterações no time do Guarani, que chega no ataque. Levantamento, cruzamento na área, deu rebote, voltou de cabeça. Matheus Bueno colocou lá na frente. Volta a bola pela direita. O time do Guarani domina dentro do círculo central. Alan Santos distribui o jogo. Vem com o Lucão. Lucão recolheu, demora para fazer o passe. Virou pela meia direita, vem para Diogo Matheus, dá um tapa na bola, abriu na ponta. Bruno José cruzou na área, passou por todo mundo, Bruninho. Vai atrás dela na linha de fundo, chega quase rente ao pau da bandeira para dominar e recua para Mike. Centraliza para Matheus Bueno, para Lucão. Abriu na ponta, Bruninho. Recolheu, tocou, Mike, dominou, perdeu tempo. Volta no Bruninho, meteu o pé direito, cruzou na área, chega lá atrás para afastar, tira a defensiva do time do CRB. Lucão de cabeça, toca na frente, houve o rebote, a bola voltou com o próprio Lucão, domina, soltando para Bruninho. Bruninho na tabela, por dentro, arranca na ponta, meteu o pé canhoto, Bruninho levantou na área, Romão. Vem de cabeça para afastar. Diogo Matheus tirou do João Paulo, pé canhoto, bateu mal.
muito mal. Tá certo que foi com a esquerda, mas muito mal o Diogo Matheus. É tiro de meta para o CRB bater. Não era a melhor opção, né, Batista? Foi mais na base do desespero. Ganhou bem o Diogo Matheus no carrinho, mas na hora do chute pegou muito mal na bola, subiu. Linha de fundo, tiro de meta, CRB. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou então envie uma mensagem de WhatsApp 998005939. Sexo é saúde na Clínica Upman. Cartão amarelo para o camisa 23, Simon do CRB. Simon recebe cartão amarelo, uma falta dura no meio-campo. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Ainda Bruno José lá pela ponta direita, voltando no Diogo Matheus. Placar de 1-0, gol a 13 do primeiro tempo. Vem pra bola pela esquerda, na bola parada, o time do CRB chegou. Anderson Conceição de cabeça no cruzamento do escanteio. Guarani desce pela ponta, Diogo Matheus por dentro para Neilton. Ele tenta levar em cima da marcação e perdeu a bola bizonhamente. Afasta Falcão. Lucão tocou de cabeça do meio campo no ataque, falta. O árbitro parou, marcou a falta no Bruninho. Falta para o Guarani bater. Tipo futebol americano, vai avançando as jardas, hein, Vladimir? Vai avançando sim, né? Outra falta, esta cometida pelo Falcão. E é a oportunidade, né? O Neilton, quem pegou a bola ali, ele quem vai fazer a cobrança, Batista. Neilton vem na marca de 33 minutos. O meu coração está pedindo gol. 1-0 para o CRB. Neilton partiu, pé direito, levantou na área, subiu Simon. Tira, manda para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Era para o Lucão essa bola, hein? Tava pronto para cabecear para o gol. Simon tirou de lá. Escanteio já batido. Diogo Matheus cobrou curtinho para Neilton. Ele domina pela lateral da grande área, bate pro gol. Falcão tira. A bola volta pela direita. Bruno José domina, soltando para Neilton. Meteu o pé direito, levantou na área, subiu Simon. É coco com coco. Cabeça com Alan Santos. Já cobra escanteio. Diogo Matheus levantou na área. Subiu o zagueiro, tirou a bola, voltou, dominou Matheus Bueno. Recolhe para o time do Guarani. Pressiona. Vem Mike, pé canhoto, cruzou. Subiu Diogo Silva. Pegou e sem rebote em Vladimir. Não deu rebote não, porque a bola era buscando exatamente ali o Derek. E o Simon ficou caído agora, Batista, alegando naquele lance anterior lá na cobrança. O lance foi com o Alan Santos, os dois se chocaram de cabeça. Levou a pior o Simon, tá caindo o jogo parado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave. Casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Gleger Zorzinha, tempo de análise, placar de 1-0. O time do Guarani vai perdendo aqui no Brinco, em Gleger. E você vê que o Guarani ele tem a posse de bola, chega, tem mais escanteio, né? Pressiona, mas a gente não percebe assim eficiência no ataque, eficiência nas jogadas, principalmente jogadas laterais, que é onde para mim é o caminho para tentar empatar o jogo. Claro e óbvio que o CRB faz uma malha de marcação muito forte, né? Tem dois jogadores no miolo de zaga muito alto, então as bolas cruzadas ali sempre tem um carimbo de um jogador do CRB, então fica difícil, dificulta. Com as entradas aí do próprio Neilton, que tem velocidade, do Bruninho, tem que tentar um pouco mais uma jogada individual, 1 contra 1. Acho que assim o Guarani tentaria chegar aí, uma jogada um pouco mais aguda, mais perigosa, para tentar empatar. Tá difícil, Batista. Eu acho que o Guarani ainda consegue um empate, mas tem que ter calma, tranquilidade e ter coragem. Coragem para encarar o adversário. Eu digo, como eu estava dizendo agora, no 1 contra 1, numa jogada de efeito, para que você possa surpreender a zaga do time adversário.
Já conhece a Uesco? É a marca de ferramentas elétricas com o melhor custo-benefício do mercado. Sempre com novidades para você. Uesco! Mudando. Vai. Sai no CRB o João Paulo com a 18, entra o Christian Eto'o com a 28. 28 Christian Eto'o entrando no lugar do João Paulo. Mais uma alteração, é a quinta? Isso, a outra alteração no CRB, está saindo o Renato com a 11 para a entrada do Edmar, 26. 26, Edmar entrando no lugar do Renato. E vai ter mais uma, né? É, vai ter mais uma. Ou não, essa é apenas aguardando o jogador sair. Exato. Entraram Everson, Falcão e essas duas, né? Tem mais uma ainda. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua opinião. Estamos com 37, Guarani perdendo o CH. E jogando mal e optando pela maneira mais difícil de tentar o gol de empate. Só jogar a bola dentro da grande área. Vou repetir o que disse há 10 minutos. E vem o time do Guarani, Bruninho, vai pro fundo, pé canhoto, cruzou na área, Alemão tira. Manda pra fora, pra linha lateral. Guarani tem pressa, cobra rápido, arremesso, Mike pra Bernardo. Recolhe no campo de ataque na entrada da área. Soltando pra Bruninho, pra Mike, vai pro fundo, pé canhoto, cruzou na área, tentou a bicicleta lá dentro da área. E sai manquitolando. Tentou o Derek, a bicicleta. A bola volta com o Guarani. Bruno José domina, soltando o jogo lá pela direita. Diogo Matheus recebe, leva na perna direita para Bruno José. Voltou no Derek, voltou aliás pela direita. Diogo Matheus soltando na ponta direita. Vem Neilton rolando atrás para Diogo Matheus, para Bruno José. Cruzou na área. Alemão chega, afasta, tira. A bola veio na cabeça de Lucão. O zagueiro está se aventurando no campo de ataque para Matheus Bueno, para Bernardo na frente, para Bruninho, Bruninho para Bernardo, recolhe na perna direita para Bruninho, Bruninho recolhe também, rolou para Bernardo, gira em cima do próprio eixo, para Bruninho, levou na perna direita, é falta. Juninho Valoura veio por baixo, pegou as pernas do Bruninho, falta. Mais algumas jardas, avançou mais um pouco aí, Vladimir. É, mais um pouquinho, né? O Diogo Matheus tá lá com a bola de novo, a falta foi clara, cometida ali para cima do jogador do Guarani, é falta, oportunidade do Bugre de bola parada. O Batista, rapidinho, público, ó, público pagante, 3.906, 3.906, não pagantes, 940, total de 4.846 para uma renda de 129.210. Falta para o Guarani bater. Vem para a bola se preparando para a batida no campo de ataque. Diogo Matheus. 39 minutos passados do segundo tempo. 1-0. Time do Guarani vai perdendo. Momento de grande expectativa. Diogo Matheus autorizado. Vai pra bola, arma a perna direita, o meu coração está pedindo gol. 1-0 pro CRB, Diogo Matheus bateu na barreira. A bola volta, Mike domina, recua tocando a bola para Alan Santos. Lucão vai recuar, né? Time inteiro no campo de ataque, eu não me conformo com isso. Começa de novo com o Tony. Tony para Lucão. Lucão abriu o jogo para Mike pela esquerda. Pé canhoto, cruzou na área. Anderson Conceição afasta, tira. A bola sobrou com Matheus Bueno, pé direito, bateu. Vai embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o CRB bater. Tava acossado, né? Tava apertado ali o Matheus Bueno, mesmo assim arriscou. Pegou muito mal na bola, subiu demais. Tiro de meta, CRB, sem pressa nenhuma, vai vencendo o jogo. Nissan Darugi, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame pelo WhatsApp 19-3756-1820. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro.
Lucão domina, sai jogando lá atrás o time do Guarani. Em pela esquerda, placar de 1-0, tá perdendo o jogo. Guarani vai perdendo em casa, vem de 3 empates consecutivos. Aí piorando, portanto, a performance. Vem pra bola, domina lá atrás. Lucão arruma na perna direita. Ameaça fazer o passe, agora lançou para Bruninho na ponta canhota. Recolheu, dominou, parou na frente da marcação. Recua soltando para Bernardo, vem por dentro, bola recuada, vem para Matheus Bueno. Ele recebe, abriu para Mike. Vem na esquerda, bola por dentro, Bernardo. Mike entrou na área, pé canhoto, bateu, trava, alemão, tira. A bola vai embora pela linha de fundo, não chegou a sair. Chegou, tirou, afasta lá atrás o zagueiro, a bola voltou. Vem Bernardo, toca nela. A bola para a linha lateral, arremesso é para o Guarani porque tocou no jogador do CRB. Cobrança de arremesso lateral, Matheus Bueno. Vem para Neilton, abriu para Diogo Matheus na ponta direita. Bruno José, lateral da grande área, carimbou o corpo de Anderson Conceição. Vai embora, linha de fundo, escanteio. Bruno José tem pressa. Cobrando, tocando para Diogo Matheus. Vem pela direita, Neilton mandou para o gol. Subiu o Diogo Silva. Pega firme, sem rebote, Vladimir Catarino. Firme, tranquilo, o goleiro Diogo Silva para ficar com a bola. E daqui a pouco vem a última mudança no Bugre. João Victor vai entrar com a camisa 19, mais um atacante. Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Lançamento espichado do Neilton, deu rebote na zaga. Bernardo toca para Bruninho. Ele deu mole, perdeu. Recupera a posse de bola o time do CRB, ganhando o jogo, placar de 1-0. Chega na marcação Bernardo. A bola sobra pela direita, vem para Matheus Ribeiro. Recua para Alemão, Fábio Alemão. Bate de perna direita para ninguém no campo de ataque. Sai da sua área de meta lá atrás. Tony para dominar com os pés. E tá caído ali o jogador. Eto'o. É, mas já tá se levantando. Christian Eto'o. Domina, vem o time do Guarani pela esquerda, Mike, recebe na lateral do campo, para Bernardo, vem por dentro, o volante pisa na bola, arrumou para Bruninho para Bernardo, soltando para Neilton, centralizado, volta a bola pela esquerda, Lucão tocando para Bernardo, vem por dentro com Neilton. Time do Guarani espera uma brecha, toca a bola, vem pela direita, Alan Santos levantou na área para ninguém. Aí, ó, mais uma jogada ensaiada improdutiva. É tiro de meta para o CRB, Vladimir. Nada dá certo para o Guarani hoje. Tá saindo o Matheus Bueno. Sai Matheus Bueno, 18. Entra João Victor, 19. Última mudança do Bruno Pivetti. João Victor é atacante, né? Tá entrando aí no time do Guarani. Qual o número do João Victor? 19, Batista. 19 para João Victor. Sofre de impotência sexual, ejaculação precoce ou falta de libido? Corre para cuidar da sua saúde sexual na Clínica Upman. Domina, vem João Victor, bate rasteirinho, tocando para Bruninho. Cima vem por dentro para fazer o passe para Bernardo. Abriu na ponta direita, Diogo Matheus vem beiradeando o campo, para na frente do marcador, que é Romão. Recolhe, domina, solta para Bruno José por dentro, pela meia direita, dali para Neilton. Partiu lá pela direita, faz o passe para Diogo Matheus, voltou para Neilton, partiu na entrada da área, veio perfurando a defesa. Ficou preso no caixote de marcação do time do CRB. Vem Romão, levou em cima da marcação, toca rasteirinho, vem por dentro o time do CRB. Tenta a descida lá pela esquerda. Vem na bola lá atrás, Alan Santos para afastar, tira. Recolhe, domina, sai jogando no campo intermediário. O time do Bugre perde o jogo até aqui. Placar de 1-0. Vem para o campo de ataque. Bola aberta pela esquerda, Mike. Recolheu, dominou, ajeitou, tocou pela meia direita para Bruninho. Bruninho pela direita, solta um pouco mais à frente, vem para Bruno José. Demora para fazer o passe, agora solta. Lá pela direita, vem para Neilton. Neilton para Bruninho. Bruninho agora está na direita, no campo de ataque. Neilton brigou com Juninho.
O árbitro parou, marcou falta para o CRB, Vladimir. Marcou uma falta do Neilton ali para cima do Juninho, né? Os dois estavam dividindo a bola. Falta de ataque. Teremos 7 minutos, Batista, vamos a 52. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com o incomparável Edu Pinheiro. Aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento De Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições que você só encontra na Nissan Daruge. Nissan Daruge, acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é a Seara. João Vitor vem dominando, lançou na área para Mike, sai da marcação, a bola vai para a linha lateral, no corte da zaga do time do CRB, cobrou João Vitor para Bruninho, pé direito, bateu pro gol. Chega lá atrás, afasta a defensiva do time do CRB. Arremesso lateral, o Guarani tem enorme pressa para fazer a cobrança. Vai mudar o CRB. É a quinta, agora sim a quinta alteração no CRB. Sai o Guilherme Romão, meia dúzia, entra o 32 Hereda. Hereda com H no começo. Hereda, 32, no lugar do Guilherme Romão. E no jogo aberto também tem Chicken Supreme Seara 100% peito de frango com tempero suave. Casquinha, sequinha e fininha, tá na cara que é a Seara. Domina o time do Guarani, vem pro jogo, João Vitor. Rolando, o Guarani arranca na ponta canhota, Mike retrai. Chamou Bruninho, Bruninho para Lucão. Ele vem pela meia esquerda. Domina o time do Guarani, ataca, vai pro campo de ataque na ponta esquerda. Recolheu o Bruninho, faz o passe para Lucão. Toca muito a bola, o time do Guarani não acha o buraco. Eilton pela meia direita, vem Bernardo, girando em cima da marcação, lá pela direita para Bruno José, mais recuado, e ele recua ainda mais, joga dentro do círculo central para Alan Santos, para Lucão, ele vem pela meia canhota, abriu na ponta, João Vitor com Mike, Mike vem para a bola, limpo, rolou atrás, Bruninho, pé direito, bateu, alemão, trava, tira, afasta o time do CRB, monta um cinturão de marcação na entrada da área, quase intransponível. Guarani cobra, arremesso lateral, vem pra bola, domina Lucão, pela esquerda para João Vitor, para Mike, voltando para João Vitor, na entrada da área para Bruninho, abriu na ponta Mike, recolheu, dominou, ajeitou, voltou para a entrada da área, Bruninho, pé direito, cruzou, desvio na zaga, a bola saiu, escanteio, escanteio pro Guarani bater. Fábio Alemão foi quem colocou a bola pela linha de fundo, escanteio, vem cobrar Neilton. Neilton vem pra cobrança de escanteio, partiu pé direito, levantou na área, subiu lá atrás a zaga do CRB, afasta a bola, voltou, sobrou no campo de ataque, vem pra bola Mike, tocando pra Bruninho, pé direito, mandou direto pro gol, subiu Diogo Silva com enorme facilidade. E agora caiu, vai demorar uma eternidade. Tá dizendo que tá contundido, hein, Vladimir? Tá com dores. Nessa altura, né? Dores no antebraço ali direito, o goleiro, mas já tá se levantando. Ficou tranquilo com a bola, né? Na dividida com o Diogo Matheus. E também no jogo aberto vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939, Clínica Upman. Placar de 1-0, lamentavelmente, Guarani vai perdendo a partida. Estava vencendo o time da Chapecoense 3-1, cedeu um empate. Venceu o Tombense 1-0, cedeu um empate. Empatou também o Derby, mas aí ele que buscou o empate.
e hoje tomou um gol a 13 minutos e até agora não conseguiu nem empatar. Vamos ver se dá agora. Lucão domina, avança, vem por dentro. No corredor central, toca o jogo. Vem Bruninho, bola levantada na ponta canhota. Mike dominou, limpou, bateu pro gol. Espalma Diego Silva. E aí na sequência perdeu. Neilton na entrada da pequena área. Mandou pra fora. Por cima do gol. Inacreditável. Mike fez uma grande jogada, uma paulada, uma grande defesa do Diogo Silva. Espalmou e Neilton na entrada da pequena área mandou para fora. Perdeu o gol mais feito no ano, Vladimir Catarino. Ah, não pode perder um gol desse, né, Batista? Jogadaça feita pelo Mike lá na ponta. Cruzamento para o goleiro Diogo Silva, ele espalmou para dentro da área. Lá estava o Neilton, sozinho para concluir, pegou mal, a bola foi para fora. Que chance perdeu o Bugre. E vem o CRB, bateu pro gol, a bola foi embora. Everson saiu à esquerda do Tony. É tiro de meta para o Guarani bater. Campanha Sarasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sarasa, todos contra a dengue. E aí, Gleiger, como é que você me explica esse gol perdido para o Neilton com o gol aberto, o gol vazio? É a ansiedade do Guarani, né? A ansiedade de tentar empatar o jogo, perde um pouco a concentração. Foi exatamente isso, o Neilton estava sozinho. Só de ter calma, um jogador experiente, né? Não precisava nem ter caído. Bota a chapa, bota a bola no gol. Perde o Guarani, uma chance muito boa de empatar o jogo. Apita o árbitro, termina o jogo. Derrota do Guarani, perde para o CRB por 1-0. E daqui a pouco a matéria do jogo estará no portal carlosbatista.com.br. Acompanhe também o portal CB nas redes sociais. Termina, vamos com o encerramento da jornada. Não sei se o Vladimir tem alguém aí, tem condição de ouvir. O pessoal já tá saindo, viu, Batista? É, tô vendo aí. O duro é alguém falar, né? Né? É, o duro é alguém falar. Vamos ver se o Lucão vai querer falar. O Lucão não quis falar também. É, o pessoal tá meio arredio para dar entrevistas aqui, viu, Batista? Lógico que o pessoal a torcida também tá pegando no pé. Vamos ver se o Bruno José, que é um dos jogadores que sempre conversa com a gente, aceita passar por aqui. Bruno José também não quis, Mike também não, ou seja, pra que zona mista, né, Batista? É. Ninguém quer falar, né? Pra que zona mista? Ninguém quis parar. Vamos ver se o Tony, né? É o goleiro que está passando por aqui. O Tony vai falar. Vamos torcer por isso. O Tony é um jogador que sempre para conversar com a gente. Vamos ver se ele fala. Tony. É, nem o Tony, né? Fingiu que não ouviu. Errei. É, fingiu que não ouviu. Ou seja, ninguém parou para conversar com a gente, Batista. Vamos com o encerramento da jornada e depois, na sequência, Edu Pinheiro e o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Público 4.846, renda 129 mil. Já os detalhes, porém, Vladimir Catarino, não sei se me ouve. Oi, Edu. Algum detalhe a mais aí, torcida, alguém para falar? O torcedor tá xingando todo mundo, viu, ô, Edu? Não sobrou um, todo mundo foi criticado. Saíram por último o Bruninho e o Alan Santos, eles falaram rapidinho, né? Até para ser justo, vamos dizer que eles saíram rapidinho, não deu pra gente pegar, mas eles falaram rapidinho sobre a derrota, mas bastante cabisbaixos, e o torcedor bugrino muito bravo com esta primeira derrota do Guarani jogando em casa nessa Série B, Edu. Esse é um detalhe. O outro é que pela primeira vez o CRB ganhou no Brinco, pela primeira vez. Outro detalhe, Guarani, antes da rodada, 8º. Com essa derrota, termina em 10º com 15 pontos. E pode perder mais uma posição, porque o Sport, que tem 14, joga em Londrina. Começa daqui a pouco, começa 18 horas. Se pelo menos o Sport empatar, no saldo o Sport ultrapassa o Guarani. O quarto colocado é o Criciúma, que tem 20. O Guarani tem 15, diferença de 5 pontos para o G4, mas é uma rodada altamente favorável aos concorrentes, que Vitória ganhou, Vila Nova ganhou, Novo Horizontino ganhou, Criciúma ganhou, Mirassol ganhou, Ceará ganhou, Juventude, até o Juventude ultrapassou o Guarani. Juventude 4 vitórias com o Carpini, no saldo, aliás, tem 15, né? Guarani 15, mas tem uma vitória a mais, agora o Juventude. E pega agora o Novo Horizontino, quarta-feira, o Novo Horizontino que vem de 4 vitórias. Vamos lá, vamos dar uma comentada, depois o Catarino volta no craque do jogo e tem a coletiva aí do Bruno Pivetti. Olha, no primeiro tempo saiu o gol do Anderson Conceição, uma falha do Matheus Bueno, um escanteio de graça, de cabeça, o único gol da partida. Agora ele teve 4 chances, uma com o Alan Santos, logo no comecinho, depois escanteio, e 3 com o Isaac. E no segundo tempo, várias ações, efetivamente o gol perdido foi aos 51. O incrível gol perdido pelo Bruninho, pelo Neilton. O Mike cruza, chute cruzado, o goleiro defende, rebatendo, né? Cortando para o centro da pequena área. E o Neilton sozinho colocou aí para fora. E o Diogo Matheus é o que mais participou aí desse segundo tempo. Segundo tempo em que CH vai comentar, Zorzinho também, impressionante. CRB não conseguia sair jogando. O CRB não dava 3 toques, se tanto 2 toques. Ficava o Guarani. Era ataque contra defesa o tempo todo e deu o CRB. Oi, CH, queremos ouvi-lo. CH, pois não? Também mostram isso. Sim. Tá me ouvindo, né, Edu? Agora saindo, sim, por gentileza, desde o comecinho, repetindo. Então a grande verdade é que o Guarani escolheu a pior maneira de tentar empatar o jogo. Levantando e jogando a bola de qualquer maneira para dentro da área. Consagrou o Anderson Conceição, que foi o craque do jogo, e o segundo craque do jogo foi o Fábio Alemão. O que esses dois tiraram de bola, de cabeça e de rebatida foi no mínimo 50. Eu parei uma hora de contar porque eu já estava ficando de saco cheio aqui. Tamanha falta de inteligência dos jogadores do Guarani de como resolver o problema.
de como furar esse bloqueio imposto de maneira competente pelo CRB. Você tem que trocar a bola com velocidade, tem que usar o lado do campo, mas não tem que levantar a cabeça e só jogar a bola para dentro da área. Tem que tentar triangulação para entrar na beirada, mas dentro da área. Para ir caindo pouco a pouco essas barreiras que são impostas, que foram impostas pelo CRB. Guarani muito afoito, intranquilo, errando muito passe e jogando essa bola de qualquer maneira para dentro da área. Então foi um domínio aparente que não surtiu em nada. E quando o Guarani teve chance, no primeiro tempo, essa chance, como essa do Neilton, mais aguda, gol perdido, foi incompetente. Essa é a grande realidade. No primeiro tempo, 2 chances agudas, uma, se eu não estou enganado, com o Isaac, e essa bola que é brincadeira o que o Neilton fez, né? Não dava para perder esse gol na pequena área, estou a bola por cima. Então não adianta a gente ficar defendendo o volume de jogo. O time tem que colocar a bola para dentro do gol. O time foi incompetente da maneira de interpretar o que tinha que ser feito dentro do campo. O que o CRB fez não foi nenhuma novidade. Nem para mim, falei antes do jogo. E nem para o treinador. Eu tenho certeza que ele sabia que o CRB, até pela situação no campeonato, não viria para Campinas de peito aberto. Não tem nenhuma novidade. Nenhuma. O que aconteceu no jogo era esperado. Tanto é que ele acrescentou volantes no meio-campo para fazer um jogo de muita proteção. E foi o que aconteceu. O que não poderia ter ocorrido? O gol que o Guarani doou para o CRB, não é? Primeiro na bola perdida, escanteio, aí sobe o Anderson Conceição e o seu Tony, eu não sei se atrapalhado pelo sol, eu sei que ele não foi na bola, ele torceu para a bola sair e ela entrou dentro do gol. E depois, o que já era difícil, o que era uma marcação muito competente, foi mais para trás ainda e o Guarani escolheu as piores opções para tentar o gol de empate. Incompetência do time, tanto do aspecto emocional, tanto na precisão dos gols que deveria ter feito. Já era para ter saído o gol do Guarani desde o primeiro tempo. Só que o C não joga. Por isso não dá para contestar a vitória do CRB, que veio com uma estratégia para Campinas de defender para depois atacar e está levando 3 pontos preciosíssimos lá para o nordeste do país. Edu? Ok, abraço para o Edinho Casagrande, lá de Cambuí, Minas Gerais, na bronca aí com o Pivete. O Carlos, final 51-30, acha que o Tony também falhou, colocar o Pegorari urgente. Pessoal opinando aqui pelo WhatsApp, nosso muito obrigado, hein? Vamos lá, Zorzinho, vamos comentar em público, 4.846, Guarani 0, CRB 1. Primeiro, Edu, a gente também não pode tirar o mérito da equipe do CRB. Eu falei, por exemplo, disse antes do jogo, olha, quando tem mudança de treinador, o ouvinte que está acompanhando a Bandeirantes vai se lembrar, sempre tem algo mais, né? Os caras se empenham um pouco mais, melhora a concentração, porque tecnicamente falando, a gente percebeu o time do CRB, fez apenas o gol, né? Que defesa que fez o Tony. O CRB não chegou, não conseguia evoluir, você acabou dizendo agora aí que o CRB não conseguia ficar com a bola, e é exatamente isso, muita dificuldade técnica, né, da equipe do CRB, mas defensivamente, né, deu um show no Guarani, porque em alguns momentos, fazendo a leitura aqui do jogo, o CRB estava com uma linha de 5 atrás, né, espetando uma outra linha mais adiantada de 4 e apenas um jogador na frente para tentar um contra-ataque o outro ali. Então a marcação, né, a postura defensiva do CRB dificultou demais para o Guarani. O Guarani do meio para o final do jogo agora, no segundo tempo, ficou a todo momento com a bola, pressionando, jogando a bola na área, mas eu concordo com o CH, né? Quando o time adversário, quando você está perdendo o jogo, aliás, quando eu jogava, eu pensava muito isso. Estava ganhando, sofrendo pressão e o time adversário começava a chuveirar a bola na área, eu falava para os caras, ó, tá controlado, tá tudo certo, nós vamos ganhar. Porque não adianta, pô, você viu lá, Zago, o tamanho da defesa dos caras. O Anderson, né, o Alemão, o próprio Diogo Silva, que foi bem no jogo, para mim, foi o homem do jogo, o goleiro do CRB. Então não adianta você ficar chuveirando a bola toda hora. O Guarani não tinha, por exemplo, um Bruno Mendes, que é um cara que tem presença diária. O Derek é característica diferente, joga por ali, mas é mais leve, né? Flutua. Não é um jogador de referência, que você pode ficar cruzando a bola toda hora lá, que ele vai meter a bola na rede.
Então é complicado. Se você tem uma estratégia para tentar ganhar o jogo, vai até o fim na estratégia. O Guarani mudou totalmente. As substituições não surtiram efeito, né? Os jogadores não entraram bem. O Bruninho, por exemplo, eu esperava que fosse um jogador que tentaria 1 contra 1, partiria para cima, né? Pegava e tocava, tocava e saía. Então, assim, aí fica complicado, aí fica difícil. O Pivete, na minha opinião, errou na estratégia, tentando ali, o primeiro tempo, por exemplo, a hora que ele toma o gol, parece que o Guarani sentiu, né? Não atacou mais, não pressionou, não subiu a linha. Em momento algum a gente viu o Guarani lá em cima, marcando quando o CRB tinha posse. Não tinha isso. O Guarani deixava o CRB jogar, a partir do meio de campo aí sim, aí tinha uma pressão. Mas aí você rouba a bola, tem uma linha de 5 lá para você tentar entrar. Então a malha de marcação muito forte. O Guarani foi derrotado em casa, né? Durante a semana, me parece que foi o Tony, né, que falou, nós estamos 3 jogos sem perder. E agora? E agora com essa derrota? Agora 4 são 4 sem ganhar. Isso. Então, assim, essa é a leitura que tem que ser feita. Então, Edu, eu acho que o Guarani realmente não jogou bem, não estava numa tarde inspiradora, mas erro na estratégia. Errou na estratégia, vai ser castigado como foi o Guarani hoje no Brinco. Olha, Maracanã, segundo tempo, Fluminense 2, Bragantino 1. Arena Grêmio, segundo tempo, de virada, Grêmio 2, São Paulo 1. 18h30, Goiás e Cuiabá. 18h30, Palmeiras e Curitiba. Aqui, Guarani 0, CRB 1, público 4.846, 18 horas tem Londrina e Sport. Repito, Guarani, 10º colocado, com 15 pontos, mas o Sport pode ultrapassar, joga daqui a pouquinho, e a Ponte 15ª com 10. A Ponte está a 2 pontos do Z4, o Guarani está a 5 pontos do G4. Mas que final de semana, hein? Ponte perde em Mirassol 1-0, Bugre perde no Brinco 1-0 pro CRB. Olha, tem o craque do jogo já, o craque Uesco. Tem a coletiva do Bruno Pivete, tem a defesa do jogo, tem o gabarito jogador por jogador. É o nosso jogo aberto, hein? Final de semana trágico para o futebol campineiro. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A
Atenção, você homem que tem problemas de impotência sexual, ejaculação precoce ou mesmo não está com aquela performance sexual que gostaria, a Clínica Upman vem resgatando a confiança dos homens em todo o Brasil. Não perca tempo e agende já sua consulta pelo WhatsApp 998005939. Dê um up na sua vida sexual. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRN 54867. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Ah, é o craque Uesco, W-E-S-C-O, Uesco. Já também a Curitiba do Bruno Pivetti, daqui a pouquinho. Vamos lá, o craque do jogo, oi, amigo Batista, CRB 1, Guarani 0. Edu, vou ficar com o Derek. Pelo menos lutou, batalhou, marcou um gol, a arbitragem cancelou, né, com auxílio do VAR. Ele é sempre guerreiro, sempre determinado. O time do Guarani jogou muito mal, quase que sem possibilidade de votar em ninguém, mas nós temos um compromisso com a Uesco. E é um prêmio fantástico e maravilhoso. Mas o Derek merece até pelo conjunto da obra, muito menos pelo jogo de hoje. Para mim, Derek, o craque do jogo, Edu. Grande abraço, amigo Batista, uma ótima semana. Prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Ótima semana para você também. Valeu, Edu, um abraço. Outro, grande Batista. Ô, Vladimir Catarino, vamos lá, o craque do jogo. Oi, Edu, olha, difícil, né, escolher alguém, mas eu vou votar no Derek, né, até pela disposição ali no ataque, o Derek que marcou um gol, né, que acabou não sendo validado, anulado pelo VAR, meu voto vai para o Derek, Edu. Oi, CH, o craque do jogo. Eu vou respeitar o nosso compromisso comercial, eu não ia votar ninguém merece para mim, mas... Eu quero fazer uma observação, que eu gostei do jogo, eu gostei do Mike. Foram 3 jogadas, mas pelo menos ele acrescentou alguma coisa. O meu voto é do Mike, que entrou no segundo tempo, o craque do jogo, conceito regular. E alguém poderia perguntar na coletiva por que o Mike não começou jogando. Ele era o titular. Havia uma especulação de que se machucou na semana, sabe aquela coisa? Então, você fica no banco aí, não dá 90 pra você, fica no banco e entra depois. Por que o Mike ficou no banco? O Mike entrou, deixa eu ver aqui, na minha anotação aqui, o Mike entrou a 11 do segundo tempo no lugar do Diego Porfírio, mesmo momento que saiu também o Regis para a entrada do Bruninho. Oi, Zorzinho, oi, Gleger, o craque. Vou ficar com o Derek, Edu. Ok, então o Derek com 3 votos, craque Uesco contra 1 voto do Mike. Olha, atenção, você tem ideia de níveis no catálogo? Você encontra as linhas 18 volts e 12 volts. 18 e 12 volts. Com uma verdadeira incrível de modelos, a linha One for All, 18 volts, possibilita que você compre uma ferramenta com a bateria e depois compartilhe a mesma bateria com outras ferramentas da própria linha. É mais economia e praticidade para o seu dia a dia. Além de tudo, um motor sem escova tem vida útil muito maior e conta com garantia de 10 anos. Com a linha 12 volts, você ganha em versatilidade, desempenho e custo-benefício para as tarefas do dia a dia ou trabalhamos das mais variadas necessidades. Uesco, 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. Bom, daqui a pouco a coletiva aí do Bruno Pivetti, 1-0 CRB, gol marcado no primeiro tempo a 13 minutos, escanteio cobrado, Anderson Conceição de cabeça, lá no gol de entrada, público 4.846, renda 129.210, deixa eu ver quem mais aqui, Guarani 10º colocado, 15 pontos, vai pegar o Novo Horizontino quarta-feira em Novo Horizonte, quinta-feira é feriado Corpus Christi, o jogo é 19 horas lá em Novo Horizonte. Novo Horizontino vem de 4 vitórias, conquistando ontem lá em Natal, ganhando do ABC 1-0. E a rodada foi essa, nós tivemos,
Sexta-feira, Ceará 2, Chapecoense 0, Botafogo 0, Tombense 0, Vitória 3, Ituano 0, Criciúma 3, Atlético Goianiense 0, ontem Juventude 3, Avaí 2, Mirassol 1, Ponte 0, ABC 0, Novo Horizontino 1, Vitória 3, Sampaio Correia 0. Olha, tá começando daqui a pouco, vai começar daqui a 6 minutos, começa em Londrina, Londrina Esporte. E aqui, Guarani 0, CRB 1. Então, o batalhão de frente da Série B, o Vitória comanda, lidera com 22 pontos e um saldo de 14. Vila Nova em segundo com 20, um detalhe, um jogo a menos. Em terceiro, o Novo Horizontino com 20. Em quarto, Criciúma com 20. Em quinto, Mirassol com 19. Em sexto, Botafogo de Ribeirão, 17. Em sétimo, Ceará, 16. Oitavo, Atlético Goianiense com 16. Em nono, Juventude, 15. Em décimo, Guarani, 15. 11º, Sport com 14, mas vai jogar. 12º, Sampaio Correia, 12. Em 13º, Ituano com 10. Em 14º, Londrina com 10. Em 15º, Ponte com 10. Em 16º, Chapecoense com 9. E aí a zona do rebaixamento, CRB 8, um jogo a menos. Em 18º, Avaí com 8. 19º, Tombense 6. Último, ABC com 4 pontos ganhos. A Ponte joga terça, Majestoso, 19 horas, Ponte ABC. E repito, Guarani na quarta, 19 horas, em Novo Horizonte. Temos a coletiva do Bruno Privete. Opa, já foi. O Batista já falou, o craque. Já tivemos. Já tivemos aqui, exatamente. O Giba tem que voltar. Já foi devidamente, o Batista já participou, todos votaram. Vamos dar uma faturadinha, só para adiantar, e a gente volta, quem sabe, com a coletiva do Bruno Pivete. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19974178000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, no brinco, o Guarani não teve o Bruno Mendes, ainda com problema no departamento médico. Jogou o Guarani com Tony, começou, né? Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Diego Porfírio, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Regis, Isaac, Derek e Bruno José. Primeira alteração, 11 do segundo tempo, saiu Regis, entrou o Bruninho e saiu Diego Porfírio, entrou o Mike. Depois, a 29, segundo tempo, saiu Matheus Barbosa, entrou Bernardo e saiu Isaac. Entrou o Neilton. E no finalzinho, a 44, saiu Matheus Bueno, entrada do atacante João Vitor. A equipe do técnico Bruno Privete. CRB com Diogo Silva no gol, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição que fez o gol e Guilherme Romão. Depois Hereda, Simon, Lucas Lima, depois Falcão, Juninho, João Paulo Esponte, depois Christian Eto'o, Renato, depois Edmar e Rômulo, depois Everton. O técnico Daniel Paulista reestreando no CRB, esse Guarani. Apitou o nome dele é Afro Rocha de Carvalho Filho. Ele é de João Pessoa, Paraíba, tem 34 anos, é autônomo. Cartão amarelo para o Guarani, Lucão, Diogo Matheus e Bruninho. É o terceiro, hein? Terceiro do Diogo Matheus. Diogo Matheus não enfrenta o Novo Horizontino. E para o CRB, Lucas Lima, Fábio Alemão e Simon. O gol foi marcado a 13 do primeiro tempo. Anderson Conceição de cabeça após escanteio. Público 4.846, 4846. Renda 129.210, 129.210. A ficha técnica no meio de Brasitone, Guarani 0, CRB 1.
A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, a coletiva? Vai começar a coletiva? Vladimir Catarino, você me ouve? Não? Tá começando a coletiva. Vamos colocar na conexão aí da coletiva? Depois a gente faz aqui a defesa do jogo, depois tem o gabarito. Bruno Pivetti vai falar. Temos aqui informação de que vai começar a coletiva. Vamos ver as explicações aí do Bruno Pivetti. Né, torcida, evidentemente, público hoje na bronca, primeira derrota em casa, Guarani se afasta do G4, essa Série B é complicadíssima, difícil, mas o nível também tem umas equipes, eu não sei, as equipes, elas não, como não tem os grandes, sobre o Vasco, sobre o Grêmio, Cruzeiro, Bahia, as equipes elas não investiram. Né, falaram, vamos para o que tem e tal, tiveram os regionais e poucas realmente investiram, ou apostas aí, principalmente em jogadores jovens. Eu tô achando, sei lá, o nível da Série B muito comprometedor. Olha, terminou no Maracanã, Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1, marcando aí o Ganso e o Felipe Melo para o Fluminense. Deixa eu ver o que mais aqui. O Bragantino descontou com o Thiago Borbas, Fluminense 2-1. Nos acréscimos em Porto Alegre, Grêmio 2, São Paulo 1. E foi de virada. O Caleri fez 1-0 para o São Paulo, tudo no primeiro tempo. O Cristaldo de pênalti empatou para o Grêmio e o Reinaldo. E São Paulo, marcando contra a sua ex-equipe. Chute cruzado do Reinaldo, Grêmio 2, São Paulo 1. Deixa eu ver aqui, vamos só sintonizar a coletiva do Bruno Pivetti. Vamos ver que a nossa técnica tentando. Olha, 18h30, daqui a pouco tem Goiás e Cuiabá, 18h30 tem Palmeiras e Curitiba. E amanhã Vasco e Flamengo, hein? O Vascão numa crise terrível. Não vence há 7 jogos e vem de 3 derrotas. O Vascão da Gama, Flamengo que eliminou o Fluminense da Copa do Brasil meio de semana e agora, será que vai estragar o Vasco? Vamos lá, começou, vamos lá, vamos ouvir o Bruno Pivetti. 73% no campo do adversário. Conseguimos ali, no momento da perda de bola, ter uma posição pós-perda que a gente já recuperava a bola no campo do adversário. Realmente criamos diversas oportunidades de gol, até mesmo antes da gente ter tomado o gol. Depois também tivemos um número considerável de finalização. Mas hoje o que prevaleceu foi a eficácia ofensiva do adversário, que foi ali uma vez, conseguiu ter um mérito num bom ataque à bola num escanteio. Mas é valorizar a entrega que o grupo teve, tentou buscar o empate até o final. Acredito que nós merecíamos um resultado melhor na partida, mas a eficácia é um ponto fundamental do futebol, precisamos trabalhar em cima disso, mas o fator positivo é que nós estamos criando muitas oportunidades e agora precisamos concentrar mais para fazer esse último passe de uma maneira mais adequada, ter um índice melhor no momento de finalizar, porque nós podemos observar que o grupo é bem técnico nesse sentido e conseguiu hoje se impor no campo do adversário quase que na totalidade da partida. Boa noite, Bruno. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. A equipe tinha 3 jogos sem derrota, agora passa a ter 4 jogos sem vitória. Como você avalia, aliás, esse momento do Guarani no campeonato, né? O time está vendo os outros adversários subirem na tabela de classificação. Preocupa de alguma forma? O que fazer para não perder aquele pique que a equipe vem apresentando no começo do campeonato? Boa noite, Catarino. Cara, a confiança no grupo de trabalho é total. A confiança que nós temos nos jogadores, na qualidade que eles apresentam, haja vista aí os números do jogo. Então, nós não temos muito tempo para lamentar, é ajustar ali minimamente aquilo que a gente precisa ajustar taticamente, porque quarta-feira já tem jogo, já temos um outro grande desafio pela frente, e é com essa convicção no trabalho que nós vamos para fazer esses 2 jogos fora, para que nós possamos ser fortes e conquistar os resultados que nós estamos merecendo.
Bruno, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco o porquê da demora nas trocas. Você voltou com a mesma equipe do primeiro tempo, demorou 10 minutos para fazer as duas primeiras mexidas no segundo tempo. Por que essa demora na troca em relação aos jogadores? Obrigado. Obrigado. Olha, se você faz uma troca com 10 minutos, eu não considero uma demora muito grande. 10 minutos do segundo tempo, até as coisas se ajustarem. Nós fizemos aqui algumas correções no intervalo. E aí no segundo tempo, com 10 minutos, a gente já fez as duas primeiras. No meio do segundo tempo, já fizemos mais duas. Eu particularmente não concordo com a sua análise. Acredito que nós trocamos no momento que tinha para trocar e as trocas beneficiaram uma evolução da equipe, tanto é que nós continuamos criando várias oportunidades e infelizmente não concretizamos da melhor maneira, mas é trabalhar que o resultado vai aparecer nas próximas partidas. Boa noite, Bruno. Sou o Victor do Bugricast. A arbitragem tem sido um problema para o Guarani nos últimos jogos, né? No derby teve um possível pênalti no Derek, no jogo contra o Tombense foi no Neilton. Hoje teve o gol anulado do Regis ali, onde foi marcado impedimento. O gol foi do Derek, mas o Regis estava impedido na visão da arbitragem. Você chegou a reclamar disso na coletiva, né? Pós-jogo contra o Tombense. Como é que você está enxergando esse entrave do Guarani, né? Que vem sendo prejudicado talvez pela arbitragem, e a diretoria te passou alguma posição em relação a isso, né? Isso está sendo passado para a CBF? Eu particularmente não gosto de ficar em cima da arbitragem. Eles são profissionais e merecem todo o nosso respeito, mas realmente nas últimas partidas tivemos lances capitais que foram influenciados negativamente pela arbitragem e que nos prejudicaram. Nós esperamos que possamos ter arbitragens melhores daqui para frente. O clube está atento em relação a isso, mas nós não podemos ficar só lamentando em relação à arbitragem. Temos sim que corrigir aquilo que precisamos corrigir para melhorar o nosso rendimento e, consequentemente, oferecer os resultados que a torcida do Guarani tanto merece. Boa noite, Bruno. Cristiano da Rádio Resenha. Nos jogos anteriores se falou muito de corrigir o desempenho do segundo tempo. Nesse jogo já vimos uma evolução muito grande do Guarani nesse desempenho do segundo tempo. Suas trocas surtiram resultado, não ao ponto de igualar o placar. E como corrigir essa jogada de bola aérea que o Guarani vem sofrendo gols? Ali nós temos que ter mais imposição na bola aérea defensiva, porque nós adotamos uma marcação mista, né? Alguns jogadores na zona, outros na marcação mais individualizada. Infelizmente, nós sabíamos dessa qualidade do Anderson Conceição na bola aérea, foi algo que nós trabalhamos a semana e o gol acabou saindo dessa maneira. Vamos continuar trabalhando para poder corrigir e ter uma imposição melhor nas bolas paradas. Em relação ao segundo tempo, tudo aquilo que precisava ser feito para a equipe concretizar pelo menos um gol ou dois, nós fizemos, nós criamos muitas oportunidades. Chegou um certo momento que a gente estava com apenas um volante mais defensivo e trocamos ali, utilizamos muitos meias ofensivos, atacantes, para poder pesar mais a área do adversário. Infelizmente, nós não fomos competentes nas conclusões, mas é algo que nós vamos trabalhar e eu tenho certeza absoluta que com a qualidade que nós temos em termos de jogadores, nós vamos conseguir ajustar esse quesito em relação às próximas partidas. Bruno Edson, da TV Band, a gente conversou antes do jogo e você falava de oscilação. O grupo está preparado? Como é que está trabalhando isso? Porque oscilar vai mesmo, né? Na verdade, hoje, na minha opinião, nós não oscilamos. Nós ficamos o tempo inteiro com a bola, 73% do tempo, e não foi uma posse de bola pura e simplesmente pela posse, passes do lado. Pelo contrário, essa posse foi transformada em pelo menos 9 oportunidades de gol, fora o gol anulado. Infelizmente, nós não conseguimos concretizar da melhor maneira, mas elevar aquilo que a gente fez de positivo em relação a esse jogo, pelo volume ofensivo principalmente que nós tivemos, para que a gente possa ser bem competitivo na quarta-feira e realizar uma grande partida para que o resultado de vitória volte a aparecer. Boa noite, Bruno. Marcos Rossi, do portal Futebol Anterior e Rádio Essência FM. Já foram 10 rodadas, eu queria que você avaliasse se esse Guarani já tem a sua cara e, se não, qual o tempo para isso? Eu acredito que nós estamos numa evolução. Na minha opinião, nós melhoramos muito o processo ofensivo da equipe.
Então a gente vê que hoje nós conseguimos ser mais dominantes com a posse de bola. E agora, quando nós temos esse volume de ações ofensivas, na minha opinião, nós estamos muito mais próximos da vitória do que propriamente os adversários, que às vezes depende de 1, 2 bolas para concretizar em gol. É acreditar, continuar acreditando no trabalho, nas nossas convicções, porque os jogadores estão conseguindo desempenhá-las, e não tenho dúvida nenhuma que os resultados voltarão a aparecer. Boa noite, Bruno. Lalinho Oliveira, Rádio Clube de Americana. Bruno, eu queria te perguntar por que por que a escolha do Diogo Porfírio e não do lateral esquerdo Mike? É uma boa questão, até para esclarecimento. O Mike vinha com dores na panturrilha, então foi um jogador que fez a maior parte da semana no departamento médico para se recuperar da melhor maneira. Não chegou a ter atestada uma lesão na panturrilha. No final da semana ele conseguiu evoluir o quadro clínico dele, mas nós sabíamos que ele não teria condições de fazer um elevado volume, né, uma elevada minutagem no jogo de hoje. Foi por isso que nós demos preferência em iniciar o jogo com o Porfírio e depois o Mike acabou sendo opção no segundo tempo, porque era o tempo que nós conversamos junto com o departamento médico, a fisiologia, a preparação física, que ele suportaria sem expor o jogador a um eventual risco de lesão. Pivete, Adriana, Rádio CBN. Você, pela primeira vez no comando do Guarani, passa por um momento de mais estabilidade, né? E o torcedor, muito torcedor, já começa a ficar aborrecido aí com o seu trabalho, com algumas decisões. Eu queria conhecer um pouquinho mais do Pivete e saber como que você encara agora essa pressão que vem pela primeira vez sob o seu comando no Guarani, e já emendando a situação do Bruno Mendes, né? Você falou, o Guarani já joga na quarta. Como que você tem essa expectativa com relação ao atacante? Em relação à pressão, instabilidade, isso é absolutamente normal no futebol. Nós temos que ter serenidade. Eu não tive euforia nenhuma, e vocês acompanham aí as minhas coletivas quando nós tivemos 3 vitórias consecutivas. Pelo contrário, eu busco fincar o meu pé sempre no chão e sei da minha capacidade, da qualidade do grupo, e nós temos totais condições de reverter essa situação. Algum ajuste ali que nós precisamos fazer em termos táticos, técnicos, para que nós possamos concretizar a jogada da melhor maneira, continuar com humildade na hora de defender, que nós temos uma tendência muito positiva em relação aos próximos jogos. Então a pressão é algo que não me preocupa, eu encaro com muita serenidade, tendo ainda mais afinco no nosso dia a dia de trabalho. Nós temos uma conduta, nós temos uma maneira de proceder, e não é uma mera instabilidade que vai nos tirar dos trilhos, pelo contrário, essa é a hora de ter ainda mais convicção e principalmente a sabedoria, que nós temos um grande grupo de jogadores que vão, sem dúvida nenhuma, fazer uma grande Série B. Bruno, você pediu durante boa parte do jogo para o time jogar mais pelos lados de campo. No intervalo até a gente conversou rapidinho. Você acha que o time demorou a entender qual era a tônica do jogo para aí sim, né, exercer essa pressão, ou foi realmente circunstâncias que o próprio CRB levou o Guarani a tentar afunilar mais esse jogo? Então, no primeiro tempo, nós afunilamos mais, né? Nós tivemos ali alguns contra-ataques que nós cedemos ao CRB em relação ao primeiro tempo por forçar demais essa jogada por dentro. Agora, na segunda etapa, foi justamente o contrário. Nós fizemos a correção no intervalo, o time soube assimilar, tanto é que nós tivemos um volume de chegada no corredor lateral do adversário pronunciado, tivemos diversos cruzamentos ali, a oportunidade de gol agora, essa última com o Neilton, foi a partir de uma progressão no corredor esquerdo, e nós criamos bastante, oferecemos menos o contra-ataque para o adversário. Eu não me lembro do adversário ter tido ações assim contundentes no nosso meio-campo, né, no nosso meio-campo defensivo. Pelo contrário, foi um jogo ataque contra defesa, que infelizmente nós não tivemos a eficácia necessária para concluir da melhor maneira o grande volume que nós tivemos com a posse de bola. Criamos oportunidades para isso, mas agora é focar, ter tranquilidade para que nós possamos fazer o nosso modelo evoluir a cada dia para que os resultados apareçam de uma maneira natural. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Bruno Pivete.
Fechado, senhores. Boa noite. Perfeito. A TV não participou. Obrigado ao Catarino, que participou da coletiva. Depois o CH, com o Gleger, eles comentam a coletiva, disse aí o Pivete que o Guarani está evoluindo e explicou por que o Mike hoje começou no banco, né? Entrou depois no lugar do Diego Porfírio. Bom, 1-0 CRB, olha, é o seguinte, o gol do Londrina, hein? Comecinho Londrina 1, Sport 0, acabou. Fluminense 2, Bragantino 1 e terminou Grêmio 2, São Paulo 1. Daqui a pouco tem Goiás e Cuiabá, Palmeiras e Curitiba. Vamos para a defesa, hein? 18-14, defesa e sorte do jogo. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Eu pensei que fosse participar a TV, viu? Edson Souza, o pessoal aí não perguntou. Falei, bom, vou comer uma maçãzinha, né? Pegou no contrapé aqui, vocês sentiram, né? Segue o jogo. Olha, a primeira proposta, 5 minutos de jogo lá no gol do placar. O Diogo Matheus cobra escanteio, Lucão de cabeça, Alan Santos dá um toquito. E o Diogo Silva, goleirão aí do CRB, no reflexo, tira com os pés. Oi, amigo Batista! Diogo Matheus, autorizado, partiu o pé direito, levantou na área, subiu, colocou de cabeça, salva! Embaixo dos paus, cabeçada do Lucão, de cima para baixo, por muito pouco, o Guarani não abre o placar do jogo. Depois da cobrança de escanteio, o Diogo Matheus levantou na segunda trave. Lucão subiu, tocou de cabeça, Diogo Silva. Ah, tá aí. É que é muito rápido. Eu tô na TV, a gente vê, o Batistão tava ao vivo, né? Tava ao vivo lá no Brinco. É que nem, por exemplo, o Edson Souza. Foi tão rápido, ele participou sim da coletiva, mas foi tão rápido que eu nem percebi. É que nem o Batistão que eu tô narrando esse lance aqui. Vamos lá, agora 26 primeiro tempo, já tava 1-0. E aí o Isaac, ele vai cruzar visando o Bruno José. Bruno José não alcança, a bola segue, vai pro gol. Diogo Silva tem que pensar rápido. Guarani vem com Isaac, sai jogando lá atrás, sai jogando errado, Matheus Barbosa, dominou, Isaac levantou, Bruno José, tocou na bola, espalma, Diogo Silva faz uma grande defesa, fechou na diagonal, veio por dentro o Bruno José para fazer o gol. É, que nem disse o Greg, né? O Diogo Silva esperou, depois teve que decidir em segundos, porque já que o Bruno José não tocou, aí ele rapidinho, o Pimba, se espichou para escanteio esse chute do Isaac. Vamos agora para o segundo tempo, a sorte. Foi a sorte, uma paulada do Matheus Barbosa. Foi o seguinte, o Diogo Matheus dentro da área tenta, chuta, bate na zaga, a bola sai. Na entrada da área, lá vem Matheus Barbosa, mas mandou... Nem sei onde que pegou essa bola. Se foi na zaga, se bateu no próprio Derek, mas uma paulada 5 do segundo tempo. Porfírio, pé canhoto, levantou no peito, pé canhoto, bateu na bola, Diogo Matheus, uma paulada, Matheus Bueno. E defendeu Diogo Silva, paulada e a defesa do Diogo Silva, Vladimir Catarino. Primeiro a tentativa foi do voleio do Derek. Bateu na zaga, vamos lá, 51 nos acréscimos, Guarani atacando para o gol de entrada, o Mike entra na área, sem ângulo, chuta visando alguém. Ali na pequena área, Diogo Silva rebate, defende e sobra pro Neilton. Sozinho, gol incrível, perdido. Vem Bruninho, bola levantada na ponta canhota, Mike. Dominou, limpou, bateu pro gol, espalma Diogo Silva. E aí na sequência perdeu. Neilton na entrada da pequena área. Mandou pra fora. Por cima do gol, inacreditável. Mike fez uma grande jogada, uma paulada, uma grande defesa do Diogo Silva. Espalmou e Neilton na entrada da pequena área mandou para fora. Perdeu o gol mais feito no ano, Vladimir Catarino. Não pode perder um gol desse. Olha, é o seguinte, foi a defesa e a sorte, né? A sorte do goleiro aí, Diogo Silva, perdeu aí o Neilton no rebote. Oi, Zorzinho, a pergunta é, qual foi a defesa do jogo? A primeira opção, Edu, onde o Alan Santos quase que faz o gol ali, ele sai, fecha o ângulo, faz uma grande defesa, cara a cara, né?
Seria, o Guarani faria 1-0, poderia até mudar a história do jogo. Pela importância e pelo grau de dificuldade, essa para mim é a defesa do jogo. E foi logo a 5 minutos de jogo. Oi, CH, a defesa concorda ou tem uma outra opção? Acompanhe o relator. Então lance 1 em 5 do primeiro tempo, a defesa do jogo. Diogo Matheus, autorizado, partiu, pé direito, levantou na área, subiu, colocou de cabeça, salva! Embaixo dos paus, cabeçada do Lucão, de cima para baixo, por muito pouco, o Guarani não abre o placar do jogo. Depois da cobrança de escanteio, o Diogo Matheus levantou. Olha, na sequência tem o gabarito, hein? Jogador por jogador, tintim por tintim, com CH e Gregor Zorzin. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Gabarito do jogo. Vamos lá, Zorzinho. Guarani 0, CRB 1, público 4.846. Qual é o conceito do jogo? Em melhor o primeiro ou segundo tempo? Jogo ruim, hein? Jogo ruim. Não gostei do jogo, viu, Edu? O primeiro tempo foi mais movimentado, mas o jogo horroroso. Não gostei. Ruim. Olha, 21 primeiro tempo, Londrina 1, Sport 0 e a Série B. Oi, CH! Melhor o primeiro tempo, jogo ruim. Jogo ruim para ambos. Tony, vamos ao goleiro Bugrino. Você vai falar se foi culpado no gol. E teve também uma cobrança de escanteio. Ele deu um soco, mas não como manda o manual, segundo você, Zorzinho. O conceito do Tony. Então, eu achei que ele estava meio estranho, cara. O gol, por exemplo, o goleiro tem que se esticar, tem que pular na bola, né? Não foi com muita violência. A bola foi no canto, ok, legal, mas pela envergadura que tem o Tony, né? Pela agilidade que ele já mostrou ter, salta na bola, estica o braço e bota para escanteio. Acho que ele quis, como disse o CH, ele torceu para não entrar. E aí, meu amigo, torceu a bola na rede. Então eu acho que esse lance do soco também, socou para baixo, dentro da pequena área, entendeu? O goleiro tem que sair, dar um soco, joga a bola lá no tobogã. Então não gostei do Tony hoje não, acho que ele estava meio esquisitão, conceito ruim. CH, o Diogo Matheus, lateral direito. Participativo ele foi. Não sei se para bom ou para ruim, claro, quem define é você. Diogo Matheus, no primeiro tempo, 43 minutos, deu um passe equivocado, saiu assim, do nada.
não visou ninguém, saiu. Segundo tempo, lá vem Diogo Matheus, hein? Uma falta 14, falta frontal no gol de entrada. Aliás, em 1 ano e meio, o Guarani fez 2 gols de falta, ambos do Diogo Matheus, contra o São Paulo, janeiro ano passado, e contra a Portuguesa esse ano, pelo Troféu Independência. Uma falta lá, Diogo Matheus. Cobrou por cima. Diogo Matheus, ele participa a 22. Cobrou uma falta e enfiou sensacional pro Alan Santos. Alan Santos quase sem ângulo, toca e o Diogo Matheus com os pés tira. 26, lá vem Diogo Matheus. Ele pegou uma sobra, bate de 100 pulo e saiu pra fora. Aqui ele levou o cartão amarelo. Aqui ele levou o cartão amarelo porque ele reclamou com o árbitro que escanteio. A 31, lá vem Diogo Matheus. Roubou de João Paulo, mas bateu por cima, desesperado. Poderia ter servido. 40 minutos, lá vem Diogo Matheus. Falta de novo. Bateu na barreira. Essas e outras o conceito do Diogo Matheus. Edu pegou muito na bola, participou muito do jogo, mas com pouca inteligência. Ele foi um dos jogadores que consagrou o alemão. E também o Anderson Conceição. Só jogar a bola dentro da área não resolve. Você tem que ter leitura de jogo, de quando você joga por dentro, quando você joga por fora. E não foi o que ele fez. E no final ele continuou a partida machucado, viu? Ele sentiu a posterior e o Guarani praticamente, depois dos 40 minutos, jogou com 10. Uma pena, ele é bom jogador, eu gosto do futebol dele, mas hoje, a exemplo dos outros, não fui bem. Eu vou dar um regular para ele com bastante boa vontade, porque ele se esforçou, mas com pouca inteligência. Regular, Edu. E o cartão dele é o terceiro, repetindo, não joga contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte quarta-feira. Senhorzinho, e também CH, vamos à dupla de zaga, começando com o Gleger, Lucão e Alan Santos. Essa dupla trabalhou logo há 5 minutos, quase gol do Guarani. Diogo Matheus cobrou escanteio, Lucão tocou de cabeça e o Alan Santos dá um toquito. Antes de chegar no goleiro, dá um toquito, tentando enganar o goleiro, mas ele pega no reflexo com as pernas. No gol do Anderson Conceição, cobrando escanteio, quem estava com ele era o Lucão. Outro lance também da dupla, mas pro Alan Santos... 22 segundo tempo, o Diogo Matheus cobrou uma falta, enfiando pro Alan Santos. Aparecendo surpresa ali, ele dá um toque sem ângulo, mas o goleiro com os pés pimba para escanteio. Essas e outras aí dessa dupla aí. Vamos lá, Osorzinho, Lucão e Alan Santos. Então, Edu, pela ineficiência de ataque da equipe do CRB, que atacou muito pouco, eles foram poucos exigidos. Mas a hora que foram mal, na minha opinião. Vou dar um conceito regular para os dois, mas assim... Como diz Carlos Henrique, com muita boa vontade. Regular. Ô, CH, pois não, Lucão e Alan Santos. Eu acompanho o que disse o Gleger. Quando eles foram exigidos, eles falharam. Né? No gol, o Lucão falhou. Não é? O Alan Santos teve 2 chances para empatar o jogo. Uma no primeiro tempo, que ele chutou a bola em cima do goleiro, e no segundo tempo ele tentou bater ali no pé da trave, também perdeu o gol. Agora, defendendo, eu não gostei de nenhum dos dois. Mas com bastante boa vontade, regular. Eu sigo com você, CH, porque gostei da sua observação do Mike na votação do craque. Realmente o Mike, pelo pouquinho, entrou a 11 do segundo tempo. Você vai falar do Diego Porfírio. Depois entrou o Mike. Na coletiva foi explicado por que o Mike começou no banco. Problemas durante a semana, departamento médico. E realmente o Mike teve 2 estocadas de finalização aos 51, principalmente, que culminou com um gol incrível perdido pelo Neilton. Então, como prêmio a sua observação, no craque você fala Diego Porfírio, fala do Mike e fala da lateral esquerda, CH. Muito obrigado, Edu, pela deferência especial. O Mike entrou muito bem, um conceito regular, mas para mim ele foi o craque do jogo, foi o cara mais inteligente do jogo. E o Porfírio foi outro cara que foi engolido pela ansiedade e pela maneira equivocada que o Guarani buscou o gol. Eu não gostei do Porfírio, conceito ruim. Ô, Glega, vamos ao Matheus Barbosa, número 5, volante. Você dizia antes do jogo, ó, tem algumas peças que precisam jogar mais. O jogo CRB é mascado, é duro, time que vem ali, né, sustentando ali na cozinha. Vamos lá, o Matheus Barbosa, aquela pancada a 5 minutos do segundo tempo, que você falou, não, mas pegou na zaga, né, no rebote, essas e outras, Matheus Barbosa.
Eu acho que quando você tem um jogador como o Matheus Barbosa que joga naquela função, e aí encontra um meio de campo congestionado como estava hoje o CRB, cara, você tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que, sei lá, adiantar um pouco a marcação e jogar mais perto do Regis, tentar uma triangulação, uma tabela, mas o Matheus, ele pega a bola, pode ver, olha aí pra você ver. A bola vem do lado esquerdo, ele pega a bola e gira e dá do lado. A bola vem do lado direito, a mesma coisa. Então, ficar jogando de lado e para trás é muito fácil, Edu. E aí você não tem um time agudo, você não tem um time que chega, você não tem um time que tem a bola no campo adversário. Então, acho que falta isso para o Matheus Barbosa. Jogar um pouco mais, né, para frente, levantar a cabeça, olhar o jogo para frente. Para mim, ele olha muito de lado e para trás. Então, o conceito dele é ruim. Olha, continua Londrina 1, Sport 0, 28 do primeiro tempo. Começou Goiás e Cuiabá, começou Palmeiras e Curitiba. Aqui, Guarani 0, CRB 1, público 4.846. CH Matheus Bueno. O Barbosa já foi. Agora é o Matheus Bueno. Olha, 18 segundo tempo, o Batista fazia uma observação. O Matheus Bueno foi fazer um lançamento para o Mike, mas muito forte, isolou, saiu para fora. E o Batista dizia, mas será que o Guarani treina esse tipo de jogada? Porém, contudo, o Matheus Bueno deu escanteio de graça. E aí sai o gol do CRB. Sai jogando o Lucão, entrega para Bueno, acho que vai recuar para ele, sei lá. Mas, olha, para a linha de fundo, um erro grotesco. Vamos lá, Matheus Bueno, na sua opinião, como é que foi o conceito dele? Ele também falhou no gol, né? Da origem da jogada, do gol da equipe do CRB. Ele tinha que dar a dinâmica do jogo. E ele foi um dos responsáveis por ter interpretado o jogo de maneira equivocada. Não arrastou essa bola, jogou muito longe do meio-campo e dos homens de frente, não deu a dinâmica. Fiquei até com a impressão que ele terminou o jogo bem cansado, não é? Como aconteceu com o Barbosa. A dupla de volantes nas últimas partidas não tem agradado. Hoje foi um jogo ruim do Bueno. Ô, Glega, você vai falar do Regis, cara. A gente tem muito respeito por todos. Toma cuidado com o que fala. O Regis, um baita meia, foi o primeiro a sair 11 do segundo tempo. Você dizia contra o Tombense, já fez algumas restrições ao Regis. Você pegar aí os 3 últimos jogos do Guarani, o Regis hoje eu não me lembro de uma enfiada, muito pelo contrário, bolas perdidas. Nossa, impressionante. Tentou dar passe, tentou fazer uma coisa ou outra. Se eu falar para você, olha, ele deu uma enfiada, fez uma inversão, ele fez um 2, ele fez uma tabela, não me lembro. O Regis é com você. Repito, foi até 11 do segundo tempo. Edu, aqui a gente fala tudo que a gente está vendo, né? E assim, claro que sempre com respeito, eu procuro sempre me pautar muito em cima daquilo que eu aprendi no futebol e também que a gente tá observando. Agora, para mim, o Regis, ele fez um jogo bom no Guarani. E foi na sua estreia, que ele entrou no segundo tempo lá, o Guarani... Contra o Avaí. Contra o Avaí, né? Avaí. Ele entrou, estava 1-1, inclusive. Foi 4-1. Exatamente. Para mim foi aquele jogo. Ele jogou muito bem. A partir daí, Edu, tá sumidão o Regis. E a gente fica triste porque a gente sabe da qualidade do Regis, né? É um jogador que poderia estar ajudando. Hoje, por exemplo, jogador que precisa quebrar linhas, precisa ter uma bola diferente, precisa ter uma bola no meio do zagueiro. E ele tem essa característica, ele tem essa qualidade. Mas olha, tá totalmente... Não sei se está fora de forma, a gente não sabe se está alguma coisa que está desagradando o Regis, mas o Regis é totalmente... ao contrário daquele Regis que o torcedor esperava e que a gente viu lá atrás na última passagem dele pelo Guarani. Hoje foi muito mal. Para mim ele foi o pior em Campos, sem dúvida. Mas com todo respeito, claro. O conceito dele hoje é ruim. E fica aqui, né? A gente fica com a esperança de voltar a ver o Regis jogar o futebol que ele sabe. Ruim. É gozado. O Regis veio para o Guarani, Jamerson foi para o Curitiba e ambos não estão sendo felizes, né? Porque o Curitiba, o último colocado, não venceu. O único que não ganhou no Brasileiro foi o Curitiba. Agora jogando com o Palmeiras 0-0 por enquanto. CH, vamos falar do Isaac. Aqui, Guarani 0, CRB 1. Olha, o Isaac teve 3 ações no primeiro tempo, uma cabeçada a 8 minutos, mas cabeceou fraco. Quem cruzou foi o Bruno José. No cruzamento, criou-se uma expectativa, mas fraca cabeçada. 1 minuto depois, ele sozinho na área, recebe uma bola rasteira, isolou.
chutou por cima e aquele chute cruzado a 26, primeiro tempo ainda, que o Bruno José não alcança, mas vai pro gol. O Diogo Silva pimba rapidamente para escanteio. E depois acabou sumindo e saiu o Isaac a 29 do segundo tempo. Então ele teve a chance de se consagrar 2 vezes no primeiro tempo, onde foi o período que ele jogou um pouquinho. Depois do segundo tempo, sumiu, foi tragado pela competente marcação do CRB. Eu vou dar um regular com bastante boa vontade, mas muito longe do Isaac que a gente conhece. Olha, o Bruno Mendes ainda não reúne condições, o Derek foi pro jogo, teve um gol anulado e segundo vocês foi bem anulado porque realmente, afinal de contas, foi impedimento ou bateu na mão do Bruno José? Bateu na mão, né? Foi mão do Bruno José, né? Foi mão. Inclusive o Catarino depois trouxe a informação que o árbitro faz o gesto ali, né? Que pegou na mão dele. E acertadamente. Para mim, bem anulado o gol, Edu. Agora, o Derek foi aquilo que os companheiros falaram, né? Se dedicando, lutando, sempre correndo muito, né? A bola chegando muito torta para ele, toda hora espetada ali, fica difícil para jogar na função dele. Então, para mim, ele foi o craque do jogo pelo empenho, pela dedicação, né? E também pela ineficiência do meio de campo do Guarani, que não conseguiu dar a bola com qualidade para ele. Então, o conceito dele é regular. Olha, o Bruno José deu aquele cruzamento para o Isaac de cabeça, que acabou cabeceando fraco. O Bruno José participa do gol anulado, infelizmente bate na mão dele. Essas e outras. E se ele teria também consagrado a dupla de zaga do CRB, hein, CH? Ah, com certeza. Só faltou dar a coroa para os dois, né? E uma faixa, assim, não é? Craque do jogo Bandeirantes para o Alemão e para o Conceição. Sabe, falta inteligência, falta leitura, faltou tudo. Ah, o cara correu, mas correr é obrigação dele. Se esforçar também. Agora, ele, como é um cara experiente, o seu Regis, esses caras que tem rodagem, eles ganham mais justamente por isso. E eles têm que ser mais cobrados. Então, essa falta de inteligência, de interpretação do que você tem que fazer dentro do jogo, independente de plano de jogo, o atleta mais experiente tem que ter. Ele levantava a cabeça e jogava a bola dentro da área. Foram mais de 50 rebatidas, o Edu Pinheiro. Isso é anormal. É anormal. Então, você olha para dentro da área, você vê lá aquelas duas torres gêmeas, quanto o coitado do Derek, mais a cobertura do lateral contrário, não joga a bola dentro da área. Não adianta. Então, eu não gostei. Ele se esforçou, tudo bem, mas para mim o conceito é ruim pro Bruno José, como para mim é ruim do jogador Regis, que está devendo faz tempo. Vamos falar do Bruno Pivetti, começando com o Gleger, e para quem não acompanhou, gente, segundo tempo foi inacreditável. O Guarani só no ataque, cruzava e tirava, e o rebote era do Guarani, aí o Guarani cruzava, tirava, o rebote do Guarani. O CRB não conseguia, repito, dar 2 toques na bola, inacreditável. E chute vai, e aí aos 51 minutos, o gol incrível perdido pelo Newton. Bruno Pivetti, vamos lá, por aquilo que também falou na coletiva, alguma coisa vai que levar em consideração, Gleger? Aquilo que ele escalou, por aquilo que alterou, vamos lá. Eu não falei dos que entraram. Me desculpa aqui, o Mike e o CH já falou. João Vitor entrou nos acréscimos. Vamos lá, só sobrou aqui o Bruninho. Bruninho e Neilton, que perdeu um gol feito aí. E aí, Zorzinho, você fala dos que entraram e emenda com o Bruno Pivetti. Bom, os que entraram, para mim não entraram bem. Sem nota para os dois aí, para o Bruninho e para o Neilton. O Neilton não pode perder um gol que perdeu. No final do jogo ali, bota a bola na rede, acabou, empata o jogo. O prejuízo seria menor. Agora, o Bruno Pivetti... Ele é um cara inteligente, né? Um cara que consegue ter visão de jogo, a gente já percebeu isso em algumas outras ocasiões. Agora, hoje, para mim, ele errou na estratégia. Ele errou na estratégia e isso faz parte, tá? Faz parte errar. Que aí você vê que ele vem com as substituições, ele tenta, questionado então, inclusive até viu? Você demorou para substituir, mas a leitura que o torcedor está fazendo, que nós aqui da imprensa estamos... É que, poxa vida, você vai para o intervalo já sabendo o que você vai encarar no segundo tempo. Qual que era o jogo do CRB? É isso que você acabou falando agora, Edu. Se fecha lá, pô, teve uma hora que eu vi aqui, tava com uma linha de 5 e outra de 4. Balanço da linha de 4 e a linha de 5 plantada. Como é que você vai entrar
Você vai ficar chuveirando bola até que não vai ganhar de ninguém, não vai fazer gol. O Guarani poderia ficar aí até amanhã jogando contra o CRB que não ia empatar o jogo. Por quê? Porque faltou uma estratégia diferente, né? Porque faltou uma leitura do time adversário, que veio fechado, que estava fechado, porque aí quando... Poxa vida, então quer dizer que quando você enfrenta um time que está fechado, nós não vamos conseguir fazer o gol. Não é assim que funciona. O treinador, ele precisa ter alternativa. Ó, estamos perdendo o jogo, está fechado, como é que nós vamos fazer? Essa leitura ele tem que ter antes do jogo. Para a hora que acontece no jogo, ele dá as determinações e executa com as substituições ou com o posicionamento dos jogadores. Então, hoje, para mim, ele errou na estratégia, ele é bom treinador. É claro que o Guarani, depois desses resultados ruins, são 4 jogos, apenas 3 pontos, é muito pouco. É muito pouco para um time que poderia, por exemplo, estar brigando no G4. Né? Pelos resultados, pelas partidas que fez, não essa de hoje, né? Mas as outras 3 últimas aí que o Guarani teve. Então, Edu, para mim, errou na estratégia, né? Na escalação acho que ele acerta, as substituições ele fez corretamente, tentando uma mudança de posicionamento ou outro, mas as peças que entraram não evoluíram. Então aí também não é culpa do treinador, mas hoje eu vou dar um conceito para ele ruim pelo resultado e pelo erro na estratégia de jogo. E o Abel Ferreira o juizão já foi conversar com ele com 10 minutos de jogo. É brincadeira não, português? Nossa senhora. Você já pensou, rapaz, num time, você ter o Abel Ferreira, você tem aquele do Fluminense, aquele volante que fez gol hoje, que é como é que chama? É o Felipe Melo e o Gé. Já pensou? Abel Ferreira, Felipe Melo e Gé, no mesmo time. Nossa senhora. Ô, Zorzinho, um abraço pra você, boa semana, viu? Valeu, Edu, pra você também. Um abraço aí, um abraço a toda a nossa equipe e boa semana a todos. Fica com Deus aí, Edu, um abraço. Obrigado, você também, viu? Fique com ele. Ô, ICH, então vamos lá, o seu conceito do Bruno Pivetti. Edu, tem algumas coisas que a experiência no futebol ela vai mostrando que às vezes você precisa percorrer caminhos diferentes, você mudar um pouco o conceito que você tem sobre o todo no futebol. Vou explicar de maneira mais simplificada. O Guarani tem uma maneira de jogar onde ele prioriza o toque de bola e a aproximação, ficar com a bola muito tempo. E alguns jogadores interpretam mal isso. O Guarani toca muito a bola de maneira improdutiva. Não é só no jogo de hoje, não. Hoje ele enfrentou um ferrolho, 2 linhas de 4, às vezes uma de 5, uma de 4. Ele estava muito difícil de você penetrar. Veja como é incoerente no futebol. Veja como é incoerente o que aconteceu hoje. O Guarani é um time que gosta de trocar bola de um lado para outro, valoriza a triangulação pelo lado do campo. E hoje, quando tinha que fazer isso muitas vezes, pegava a bola, aí vem a ansiedade, o problema da tomada de decisão. Chegava na lateral do campo, ou do lado direito, do lado esquerdo, levantava a cabeça e tuca, né, jogava a bola lá para dentro de maneira improdutiva. Eu falei isso aí o segundo tempo inteiro. A consagração do Alemão e também do Conceição. Às vezes o treinador ele tem que ir para um caminho mais simples. Dar uma orientação, por exemplo, ou realizar algo tipo, já que não entra, e talvez ele até tenha dado essa orientação para cruzar esse excesso de bolas que o Guarani fez. Bota mais um cara lá para lutar. Ele fez isso a 43. Quando que ele colocou o João Vitor no jogo, Edu? Em que tempo? João Vitor... Ele tirou um volante, colocou o João Vitor. Quanto tinha de tempo? 44 segundo tempo, saiu o Matheus Bueno, entrou o João Vitor. Essa atitude, se ele estava mandando jogar a bola para dentro da área, porque pode ser, e se ele fez isso, ele errou mais uma vez. Mais um erro que ele cometeu. E se foi isso, ele tinha que ter colocado um cara mais forte para lutar contra as 2 torres gêmeas lá antes, ou até um zagueiro. Se ele não tinha, ou ele não tem mesmo no banco de reservas. Já que a estratégia dele era essa. E por causa do jeito de jogo do CRB. O que ele fez? Ele não tomou uma atitude para corrigir isso. Jogar pelas laterais, ok, desde que tenha aproximação e triangulação. Tabela para você conseguir ou chegar na linha de fundo,
que você pega seus atacantes de frente e os zagueiros de lado, ou você penetra com a bola dominada dentro da área, pelo lado do campo, que foi o que o Mike fez naquele gol perdido pelo Neilton. Então, porque ali saiu uma triangulação com o Bruninho. Então, ele às vezes, nesses jogos que o Guarani não foi bem, ele morreu com a convicção dele, com o conceito dele. Às vezes você precisa fazer uma mexida mais simples para resolver o que o jogo apresenta, o problema que o jogo apresenta. E hoje tinha um problema simples para resolver. A triangulação, o time dele tinha possibilidade, ele tinha que colocar um cara do lado esquerdo rápido, que era o Bruninho, mas ele demorou para pôr o Bruninho. Ele tinha que voltar no intervalo do jogo com o Bruninho. O Bruninho não entrou bem também, tá? Diga-se. Não entrou bem. E o Neilton tinha que ter entrado antes. Porque o Neilton, em alguns momentos, deu uma ou duas jogadas que ele tomou falta e o Diogo Matheus tentou bater. E não foi feliz também. E essa substituição do João Vitor, já que o time dele estava cruzando mais de 50 bolas no jogo, ele tinha que ter colocado um cara mais alto, mais forte para brigar com o Alemão, com o Conceição. Eu não gostei do time dele hoje, aliás, eu não estou gostando do time dele faz tempo. O time dele jogou meio tempo contra a Chapecoense e não jogou mais. Em Muriaé, o time dele foi indolente, preguiçoso e abusou da sorte, tomou castigo. E hoje ele perde em casa para o limitadíssimo CRB, que hoje foi competente na estratégia de jogo. Porque o Daniel Paulista, sabedor que tem um time inferior, o que ele fez? Povoou o meio de campo, tratou de marcar direitinho o Guarani, inutilizou as principais jogadas do Guarani, principalmente inutilizando Isaac e Regis, e não deixou o Guarani jogar. Está levando 3 pontos para Maceió. Parabéns ao Daniel, que fez um trabalho bom, mas o trabalho do senhor Bruno Pivetti hoje, o conceito dele é ruim, Edu. É isso que eu ia perguntar. A CRB você já adiantou aí, se algum jogador lhe interessa, e aí, o conceito do CRB que continua, acho que ainda está na zona, tem um jogo a menos, viu, o CH, o CRB, Pois não. Um jogo a menos, mas é que abriu. CRB é o primeiro na zona 17º com 8 pontos. O seu conceito vai continuar brigando para sobreviver o campeonato todo, a não ser que na janela contrate mais. Um time muito limitado, mas agora muito bem dirigido pelo competente Daniel Paulista. E o senhor Afro Rocha de Carvalho Filho, da Paraíba, que apitou aqui Guarani 0, CRB 1. Teve aquele lance anulado, mas o VAR também chamou. E aí, não sei se você concorda ou não, essas e outras, o seu Afro Rocha. Concordo. Trabalho bom do trio de arbitragem e do VAR também. Boa semana. Você amanhã está aqui no Nossa Área, né? Das 11h30 meio-dia. Todo dia, de segunda a sexta, né, CH? Aqui no Nossa Área. Você vai até meio-dia, aqui você vai correndo para a TV, é isso? É isso. Todos os dias, o Nossa Área das 11h30 meio-dia. E depois a gente corre para a tela da Band nos Donos da Bola, segunda a sexta, do meio-dia até a 1 da tarde, Edu. Mas você tá de segunda a sexta e aí reveza com o Tigrão e com o Gleger, é isso? Tigrão segunda e sexta, Gleger terça, quarta e quinta. Ó, o Tigrão só 2 dias na TV? É experiência, né? Experiência. Ele vem só na boa, né, Edu? São os tempos de carreira, não é? Não tem jeito. Tigrão é só segunda e sexta-feira. Eu não sabia, não. E eu sei quanto tempo no ar todo dia, CH? Porque você fica aqui meia hora na rádio, depois 1 hora na TV, 1 hora e meia. Todo dia faz... 1 hora e meia, 1 hora dá 4, não, 1 hora e meia dá 2, dá 4 horas por dia. Edu, eu acho que eu tô todo dia, se eu não estou enganado, há uns 8 anos. 7 anos, mais ou menos. 7 anos. Não, meia hora com 1 na TV, 1 hora e meia, 2... são 4 horas. Somando tudo, 4 horas por dia. Hein? E o Tigrão só vem segunda a sexta-feira, ou segunda e sexta, porque o cachê é bem mais caro também, né? Ah, é verdade. Eu já entendi. O contrato aí, né? Eu já entendi. Eu tô todo dia porque o meu cachê é mais baratinho, né, Edu? Tem que... Pra chegar perto de Grão, você tem que trabalhar todo dia. Entendi. Tem. Trabalhar mais uns 70 anos, mais ou menos. Você tá com quantos anos, CH? 55 bem vividos, graças a Deus. Pô, 55, cara, eu tô com 67. Tem 12 a mais que você, CH. O que é isso? Sensacional. Mas tá bem, amigo, gostei ontem na TV, elegante, aquele sapatão bonito.
Todo mundo, né? com aquele uniforme. Não, você combinando o sapato com o Gleger. Foi sensacional. E pelo que a Ponte jogou, dá um pitaco da Ponte, então. Por aquilo que ela jogou, CH, não acompanha seu trabalho na TV, porque a Ponte também perdeu. Final de semana trágico para Campinas, CH. Foi a Ponte foi para tentar empatar um jogo, ela não quis jogar. Um time indolente, um time preguiçoso, um time... Ontem todos os defeitos que um time de futebol pode apresentar, a Ponte apresentou. Desde as escolhas erradas do treinador, um futebol covarde, um medo sem explicação do Mirassol, que tem um time que eu respeito muito, mas, né, não é para tanto, né? Era possível jogar um pouquinho de futebol. Não sei se foi estratégia, se o time não quis jogar ou se realmente não tem capacidade para fazer mais do que fez. Mas a Ponte ontem foi uma tremenda decepção, como o Guarani foi hoje. Final de semana terrível para o futebol de Campinas, mas ontem o que eu recebi de mensagem de torcedores da Ponte revoltados com o comportamento individual dos jogadores foi uma grandeza. Isso é preocupante. Tem jogadores na Ponte, como tem no Guarani, que até agora o futebol ficou dentro da casa deles, porque não está vindo para dentro do campo. O que está acontecendo, não sei. É um momento preocupante do futebol de Campinas, Edu. Um grande abraço agora sim, uma ótima semana, CH. Até a próxima. Muito obrigado, Edu. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, agradecendo sempre a audiência. E até a próxima, né, Edu? A gente, terça-feira ou quarta, não sei, deixa eu ver. Terça-feira, eu acho que eu tô quarta-feira na escala, não tenho certeza. Mas o meio de semana a gente tá de volta. Estaremos juntos, Edu. Se não na terça, sim na quarta. Deixa com a escala. Sim. Deixa com a escala. Um abraço, CH. Boa semana. Boa semana. Bom domingo a todos. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado. Olha, eu volto daqui a pouco, falando aqui, repassando as séries A e B. Daqui a pouco, Ulisses Costa em rede nacional. Por enquanto, em Palmeiras 0, Curitiba também 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha vida. Olha, é o seguinte, tivemos então no Brasileiro da Série B, sexta-feira, Ceará 2, Chapecoense 0, Botafogo de Ribeirão 0, Tombense 0, Vitória 3, Ituano 0, Criciúma 3, Atlético Goianiense 0. Ontem, Juventude 3, Avaí 2, Mirassol 1, Ponte 0, ABC 0, Novo Horizontino 1, Vila Nova 3, Sampaio Correia 0. Hoje você acompanha aqui do Brinco, Guarani 0, CRB 1, público 4.800. E estamos lá em Londrina, em andamento, intervalo, Londrina 1, Sport 0. Então, o comando, a liderança da Série B é com Vitória com 22 pontos,
Em segundo, Vila Nova com 20, um jogo a menos. Em terceiro, Novo Horizontino com 20. Em quarto, Criciúma com 20. Em quinto, Mirassol, 19. Em sexto, Botafogo de Ribeirão, 17. Em sétimo, Ceará, 16. Em oitavo, o Atlético Goianiense com 16. Em nono, Juventude com 15. Em décimo, Guarani também com 15. Guarani 15 pontos, Juventude também 15, só que o Juventude tem uma vitória a mais que o Guarani. Incrível, Juventude com 4 vitórias consecutivas já alcançou o Guarani. O Sport é o 11º, congela uns 14, que está perdendo agora, mas se pelo menos empatar, iguala-se ao Guarani, iguala-se em número de vitórias, mas no saldo o Sport ultrapassa o Guarani se o Sport pelo menos empatar, repito, com o Londrina. O Londrina vai ganhando, é o 12º, está indo para 13 pontos. E a Ponte é 15ª com 10. Abaixo da Ponte, Chapecoense com 9. E depois começa a zona de rebaixamento, o CRB. É o primeiro na zona com 8, mas tem um jogo a menos. O Avaí é o 18º com 8 também. O Tombense, penúltimo com 6. O ABC, último com 4. A diferença da Ponte com 10... para o primeiro da zona, CRB com 8, uma diferença de 2 pontos. Como é que fica a próxima rodada? A Ponte joga terça, 19 horas, Majestoso, Ponte ABC. O Guarani joga quarta, às 19, em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino que vem de 4 vitórias. No Brasileirão, o que chama atenção, cada público sensacional. Ontem, Fortaleza 0, Bahia 0, com 38.300. América Mineiro 2, Corinthians 0, 6.700. Atlético Paranaense 1, Botafogo 0, lá em Curitiba, 18.600. O jogo Clássico Mineiro foi para o Parque do Sabiá, em Uberlândia, porque teve um show eletrônico no Mineirão. Então, Atlético Mineiro 1, gol do Hulk, de falta, Cruzeiro 0, público 34.300. Na Vila ontem à noite, Santos 1, Internacional 1, com 9.600. Tivemos na Arena Grêmio 2, São Paulo 1, foi de virada, Caleri 1-0 São Paulo, o Cristaldo de pênalti argentino empatando para o Grêmio, e o Reinaldo e São Paulo fez o segundo gol virando, 2-1 a 38 do primeiro tempo. Os gols foram do primeiro tempo, terminou assim, de virada, Grêmio 2, São Paulo 1. Olha o público na Arena Grêmio, o Grêmio uma grande reação no Brasileiro, 48.800. Maracanã, público não divulgado, Fluminense 2, Bragantino 1, o Ganso 1-0 Fluminense, Felipe Melo 2-0 e o Thiago Borbas fez o gol do Bragantino. Nesse momento, Goiás e Cuiabá, 28, primeiro tempo 0-0 lá em Goiânia, e no Allianz Parque, 27, primeiro tempo, Palmeiras 0, Coritiba também 0. Amanhã, 20 horas, Maracanã, Vasco e Flamengo. Na Série C, o único paulista é o São Bernardo. São Bernardo joga amanhã. São Bernardo e Figueirense. São Bernardo que vinha aí de 4 vitórias, mas perdeu na rodada anterior lá para o CSA, nas Alagoas. O CSA venceu 1-0, perdeu a invencibilidade o São Bernardo. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver, grupo 6, na Série D de dado. Na Série D de dado, cadê o Santo André? Foi 3-0. Olha, os paulistas na Série D de dado. São 8 grupos de 8 equipes cada, total de 64 equipes na Série D. Então ontem, os paulistas tudo ontem. Tivemos lá no Luso Brasileiro no Rio, Portuguesa 3, Santo André 0. Tivemos em Limeira, inacreditável placar de Inter 3, 15 de Piracicaba, meia dúzia. 6-3 para o 15. O 15 fez 1-0, aí Inter empatou. O 15 fez 2-1, Inter empatou. O 15 fez 3-2, aí Inter empatou. 3-3. E aí disparou o 15 com 3 gols e deu nisso aí. E tivemos em Araraquara ontem, Ferroviária 0, Craque de Catalão Goiás também 0. É isso aí. Deixa eu ver o que mais. Para realçar, olha, tem Libertadores meio de semana, penúltima rodada, jogos importantíssimos. Meio de semana agora tem também Sul-Americana, penúltima rodada, jogos importantíssimos. Quarta-feira vai ser o sorteio na CBF. Quem pega quem? Quartas de final da Copa do Brasil. Grêmio, Corinthians, São Paulo, América, Atlético Paranaense, Flamengo, Bahia e Palmeiras. E é gol
Vamos lá, Ulisses Costa tem gol no Allianz Parque. Laço de Arthur para o Verdão. Arthur domina, dá para Piquerez, na meia esquerda o Piquerez cruza, o Arthur vem, chapa a bola, aqui que ele chapa a bola, ele dá pro Piquerez a bola e vai para receber na frente, a bola quica na frente do zagueirão do Coxo, Arthur chega só escorando com convicção do lançamento do Piquerez e faz um lindo gol, um golaço pela jogada do Verdão, tá aí Arthur, gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Arthur, que você proporciona a torcida do Palmeiras. Verdão, Palmeiras 1, Coritiba 0. Em grande fase, hein, Ulisses? Como diz Milton Neves, todo o jogo o Milton Neves fala que você faz aniversário, viu, Ulisses? E te enche o saco aniversário. Grande Ulisses Costa tá narrando bastante, hein? Narra segunda, terça, quarta, jogatina que tem, não é fácil não. Então, Palmeiras 1, Coritiba 0. Tá vendo, Lucas Pessoa? Você reclama do Palmeiras, hein? Lucas Pessoa, que é ele que nos coloca no YouTube, é operador do YouTube, entre outras aí, palmeirense, mas sempre reclamando, rapaz, tá vendo? Gente, muito obrigado, estamos indo embora. Então, hoje aqui, o amigo Batista narrou do Brinco, Guarani 0, CRB 1, com o Gleger comentando, o CH também comentando, e o Catarino, Vladimir Catarino nas reportagens. Nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e o Gabriel Ribeiro. Então é o seguinte, obrigado, viu, rapaziada? Obrigado, viu, Capucci? Foi bem, hein? Foi bem, parabéns. Sensacional. Equipe nota 10, né? Como diz aqui o cara que faz a apuração das escolas de samba, lá em São Paulo, né? E aí, nota 10. Equipe Bandeirantes da Técnica, hein, locutor? Nota 10. É o Zulu, lembrei. É o Zulu. Meus amigos, seguimos em rede nacional com, por enquanto, o Palmeiras 1, Coritiba 0. E é o seguinte, agora é terça, né? Terça. A macaquinha safada, hein? Ih, rapaz. Vai pegar o ABC, Ponte ABC na terça e na quarta, Novo Horizontino e Guarani. Então eu volto na terça. Obrigado a todos que nos acompanharam. Pessoal no YouTube, muito obrigado. Você que nos acompanhou em FM faixa estendida, 85,7, Ribeirão Preto 85,3 e também nos diversos aplicativos no bom e sensacional AM 1170. Obrigado. Então na terça eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida